Doutor, a situação realmente ela é calamitosa na questão administrativa, né? Mas eu tenho aqui um questionamento para o senhor, porque o Augusto Melo, que falou tanto aqui na Rádio Bandeirantes para nós sobre transparência, ele sumiu. Ele não fala, ele não convoca entrevista coletiva. Acho que a última foi aí na primeira ou segunda semana de janeiro. A pergunta para o senhor é a seguinte, é em relação ao Sérgio Moura. A informação inicial que nós temos, e são duas perguntas já em relação a esse sujeito. A primeira, ele segue trabalhando no departamento de marketing do clube, porque a informação é que ele tirou uma licença da sua função de superintendente de marketing. Aí outros deram informação que mesmo licenciado, ele segue trabalhando e fechando patrocinadores. E o Ramiro passou uma informação ontem para nós, que ele fez até uma confusão em relação a patrocinadores na camisa do Corinthians de basquete. Isso, basquete feminino. Exato, basquete feminino. Queria poder entender como é que um cara que está licenciado segue trabalhando, se isso é verdade. E eu queria poder entender também por que ele acionou a polícia a bater na porta do senhor, doutor. Então, eu acho que o nosso presidente, o Augusto Melo, ele tem as razões para nesse momento, aguardar aí para poder falar com a imprensa. Ele é o nosso representante, ele representa o Corinthians. Eu acho que no momento oportuno ele fará o pronunciamento em nome do Corinthians. Eu estou dando essa entrevista como vice-presidente, não falando em nome do Corinthians, né? Mas, claro, defendendo aí as questões envolvendo o Corinthians e falando sobre o movimento Corinthians Grande. Em relação à saída dos integrantes do movimento Corinthians Grande, que de fato é uma perda para a nossa gestão. Em relação ao Sérgio Moura, a informação que eu tenho é que de fato ele foi desligado. Hoje mesmo o Augusto Melo confirmou que ele foi desligado, então eu não tenho por que não acreditar na palavra do presidente. Então ele segue desligado e sem função no clube. Mas hoje isso, doutor, desculpa interrompê-lo, porque até ontem ele estava trabalhando pela informação que nós temos, né? Estava licenciado, mas estava trabalhando pela informação que você passou. Isso. Então ele foi desligado hoje oficialmente, doutor? Pelo menos os bastidores aí? A informação que eu recebi do presidente, ele me confirmou que ele já estava afastado, que não foi afastado hoje. Ele já estava afastado, não estava trabalhando mais no Corinthians, não que isso aconteceu hoje, tá? Então, essa informação de que ele vem trabalhando mesmo depois de afastado, isso eu não posso ratificar, porque a informação que eu tenho é que, de fato, ele foi afastado. Então, essa é a informação que eu tenho. O afastamento dele ocorreu assim que foi anunciado o desligamento dele do quadro de prestador de serviço do Corinthians. E sobre a polícia, por que ele está acionando contra o senhor? Isso é muito triste, isso é uma coisa que realmente me deixou muito constrangido. Aí eu não falo em nome do Armando Mendonça, né? Nós temos que separar a pessoa física do Armando, do vice-presidente. Eu ocupo um cargo importante que ocupa o cargo de vice-presidente do maior clube de futebol do Brasil, e a partir do momento que ele envolve de alguma forma o vice-presidente do maior clube de futebol do Brasil, levando de certa maneira o nosso Corinthians para as páginas policiais, isso é muito ruim para o nosso clube, para a nossa reputação. Então eu acho que foi uma coisa que me deixou muito constrangido como vice-presidente. Como Armando Mendonça na pessoa física, eu não tenho compromisso com o erro, eu prestarei todos os esclarecimentos para a autoridade competente, respeito a polícia, tenho confiança na justiça, sei que a justiça fará um belo trabalho e apurará os responsáveis, e os responsáveis, se existirem, serão punidos, né? Eu tenho internamente o
o nosso presidente do Conselho Deliberativo tomou as providências legais no âmbito do Conselho, e nós agora precisamos aguardar as apurações da Polícia Civil, que eu confio muito. Ô doutor, é claro que a gente fica aguardando um posicionamento do Augusto Melo, mas o senhor está de perto observando tudo. E pela movimentação, a gente acaba gerando desconfiança porque até agora ninguém da própria presidência veio falar. O senhor, aliás, é o primeiro como vice-presidente a falar sobre esse assunto. Observando de perto, o senhor acredita que tem coisa errada nisso aí? Eu repito, eu só estou ouvindo, só estou falando e estou falando porque o meu nome, infelizmente, foi citado no inquérito policial que foi divulgado pela mídia. Senão eu jamais falaria. Eu acho que quem tem que falar em nome do Corinthians é o nosso presidente. Eu não estou falando em nome do Corinthians, né? Estou falando como vice-presidente por ter sido citado num inquérito policial. Então eu faço o que fiz questão, acho que é um dever como vice-presidente prestar os esclarecimentos que a imprensa, que o torcedor gostaria de ouvir. Eu realmente não posso acusar ninguém. Eu acho que precisa ser devidamente apurado. Quando eu tive conhecimento dos fatos, através de um jornalista, eu levei isso para o presidente e pedi que o presidente tomasse as devidas providências, e aguardei essas providências. Então eu acho que agora isso como está no âmbito da polícia, nós precisamos aguardar as investigações. A polícia é muito competente, a polícia faz um trabalho brilhante, eu confio no trabalho da polícia, e depois da apuração nós saberemos aí se há envolvidos dentro do clube, fora do clube, quem são as pessoas envolvidas. Hoje nós não podemos afirmar, acusar absolutamente ninguém. Seria leviano de qualquer pessoa fazer qualquer tipo de acusação. Nós podemos discutir questões internas, questões de foro administrativos que não concordamos, mas jamais acusações de âmbito criminal e dessa linha. 8h15, marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo, trabalho aqui brilhante do Pedro Ramiro com o segundo vice-presidente do Corinthians, nessa sexta-feira complicada para o torcedor corintiano. O Armando Mendonça gentilmente nos atende. Mestre Cláudio Zaidan, nem dei boa noite para o Manuel, para o mestre Zaidan, certamente o mestre Zaidan tem questionamento. Tudo bem, Zaidan? Boa noite. Boa noite, Capelanes, boa noite, Ramiro, Fala, boa mestre. noite, Armando. Apenas uma pergunta. Armando, você disse com razão que o Corinthians, até pela sua grandeza, deve encontrar logo, logo uma empresa que queira ser patrocinadora. Talvez não nos mesmos termos e com a mesma quantia, mas uma patrocinadora forte. Mas me parece que neste momento o mais importante é por que a empresa saiu. Ela saiu porque esperava respostas que não foram dadas, ou, se foram dadas, não a convenceram. E hoje, numa entrevista ao Datena, no Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, o delegado Thiago Fernando Corrêa, que é da Delegacia de Crimes Financeiros, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, ele disse que vai seguir o caminho do dinheiro, né? Que é uma espécie de mantra das investigações e sempre, ou quase sempre, dá certo. Paralelamente à investigação policial, claro que há investigações internas no clube. O grupo Corinthians Grande se sente satisfeito com as respostas que foram dadas, com o tipo de investigação que está sendo feito? Vocês acham que o clube caminha para chegar à verdade de tudo o que ocorreu? Ou exatamente a falta de resposta é que levou à saída desses integrantes do seu grupo? Zaidan, boa noite.
Boa noite. O Movimento Corinthians Grande emitiu uma nota e de fato, o Movimento Corinthians Grande, ele entende que o presidente Augusto Melo ele poderia ter agido de uma forma diferente, respeitamos a forma como ele agiu, mas que ele poderia ter agido de uma forma diferente, assim que ele teve conhecimento dos fatos por mim narrados. E qual era a atitude que o Movimento Corinthians Grande gostaria que o presidente Augusto Melo tivesse feito? Ele, como mandatário do clube, pediu uma instauração de inquérito policial para averiguar as questões que chegaram até ele. Ele, por bem, ele preferiu aguardar, porque ele entendeu que não existia elementos suficientes para fazer isso, e depois da divulgação aí da matéria do jornalista Juca Kfouri, e aí sim ele emitiu uma nota, e o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma, já iniciou uma investigação, prontamente determinou uma investigação. Ato contínuo, o presidente Augusto Melo, a solicitação do então diretor jurídico Yun Lee, também notificou a empresa intermediadora. E agora eu não sei avaliar, eu acho que eu prefiro deixar isso para o nosso departamento jurídico, essa atitude da empresa patrocinadora que resolveu sair, se é correta, se não é, se isso foi decorrência da atitude do clube, se não foi, se isso foi uma estratégia dela. Eu acho que isso nós vamos ainda ter que discutir e certamente o nosso jurídico vai cuidar desse assunto. O Armando, o risco de impeachment é real, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que não há motivo para impeachment. O Augusto Melo não vejo motivo para processo de impeachment do presidente. O meu grupo não apoia nenhum processo de impeachment. Eu não apoio nenhum processo de impeachment. Eu acho que o que precisamos é corrigir o rumo da nossa gestão. Quando eu falo corrigir o rumo da nossa gestão, eu estou dentro nisso. Eu acho que eu estou à disposição do presidente Augusto Melo para ajudá-lo no que for preciso, para ajustar o rumo da nossa gestão, né? Na campanha nós fizemos um compromisso com o eleitor, com o sócio do clube, de fazer uma gestão profissional, uma gestão ouvindo pessoas competentes, profissionais. E o clube passa por um momento difícil, e não é culpa dessa atual gestão, não é nossa culpa, é culpa, infelizmente, do passado, do que nós recebemos, do que nós encontramos, uma situação muito difícil, que vem se agravando muito em decorrência do passado, e que o Corinthians precisa profissionalizar a sua gestão, né? O Corinthians é um clube muito grande, com potencial muito grande, e que enfrenta um momento muito delicado, e que só vai passar por esse momento se profissionalizar a gestão do clube. O Corinthians não aguenta mais ser administrado por amigos, por questões, relacionamentos políticos. Nós precisamos, acho que todos, a situação, a oposição, precisa se unir por uma gestão profissional. É isso que nós nos comprometemos na campanha. O presidente Augusto Melo foi eleito com quase 70% dos votos, e qualquer processo de impeachment
não se justifica, doutor, nesse momento. É o seguinte, é uma avaliação minha, tá? E a gente está aqui, obviamente, para debater em alto nível. A gestão do Augusto Melo, pelo menos para mim, tô vendo de fora, ela acabou, doutor. Saiu todo mundo, não tá sobrando ninguém, daqui a pouco não vai sobrar nem o presidente, porque em cima dessa questão, se fulano, ciclano, beltrano, seja lá quem for favorável ao impeachment dele, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor é favorável ao impeachment, mesmo dizendo agora que não, mas caso essa situação envolvendo laranja na negociação da Vai de Bet seja comprovada, o senhor ainda assim vai estar ao lado do Augusto Melo? Se comprovado que tem laranja na parada da Vai de Bet, o senhor ainda assim acha que é um erro o impeachment? Conforme eu falei, uma eventual má gestão não se corrige com impeachment, tá? Pô, mas é fraude, é corrupção, doutor. Tem que cair todo mundo. Deixa eu terminar. Não deixa, mas debate, doutor. Verificado após a apuração da autoridade policial, verificado irregularidade, crimes e identificado as pessoas, aí há um procedimento interno, e se essas pessoas, se porventura envolver qualquer pessoa da diretoria, e aí tem as consequências do nosso estatuto, do Conselho Deliberativo, e aí segue o trâmite. Mas hoje, falar em impeachment é muito prematuro, né? Nós estamos falando aqui de uma questão, se encontrar, não podemos trabalhar no se. Seria muito leviano da minha parte fazer qualquer análise no se. Não, acho que não é correto hoje de forma alguma, na verdade. Se porventura constatar que houve qualquer desvio para qualquer colaborador do Corinthians, qualquer diretor do Corinthians, essas pessoas vão responder criminalmente e vão responder dentro do clube, conforme deixou muito claro o nosso presidente do Conselho, o Romeu Tuma, e o próprio presidente Augusto Melo. Então, acho que nós precisamos ter muita cautela nesse momento, né? Não podemos utilizar essa questão para já provocar um procedimento, um pedido por parte da oposição de impeachment, porque eu acho que isso é prematuro, é meramente político e não é o momento. Precisa ser apurado. Acho que... Doutor, a Vai de Bet saiu hoje, doutor. O maior patrocínio da América Latina foi embora justamente por esse tipo de coisa que ninguém do Corinthians conseguiu explicar, porque ninguém fala. Eu concordo, e precisamos analisar essa questão da saída da Vai de Bet, né? Eu acho que é importante analisar por que a Vai de Bet saiu, né? Porque se saiu por quê? O Corinthians tomou todas as providências que precisavam ser tomadas? Precisa analisar isso. Saiu por quê? Porque para a Vai de Bet foi interessante sair? São análises que o jurídico vai fazer. Eu não posso fazer essa análise, eu como vice-presidente, não é correto eu fazer essa análise. Mas quem está no jurídico, doutor? Quem está no jurídico? Porque o Yankee Lee foi embora, quem assumiu? Não, por enquanto não foi nomeado nenhum diretor jurídico. Nós estamos ajudando, o nosso departamento jurídico é muito competente, mas não tem não foi nomeado nenhum diretor jurídico. Bom, para a gente encerrar então, agradecendo demais a atenção do doutor Armando Mendonça, segundo vice-presidente, trabalho do Pedro Ramiro, falando sobre Corinthians, para a gente poder finalizar, até porque o doutor tem os compromissos. Sexta-feira à noite a gente agradece, e a gente também daqui a pouquinho tem jornada esportiva Jogo do Santos, Ramirão, vamos lá. É verdade, doutor, mais uma vez agradecendo tua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Para encerrar o assunto do momento, Carlos Miguel já não é mais jogador do Corinthians? Isso eu não sei informar. Isso quem fixa é responsável o presidente com o departamento de futebol. Isso cabe ao presidente e o departamento de futebol informar. Isso não cabe ao vice-presidente. Tá certo. Obrigado, doutor Armando Mendonça, prestando esclarecimento. É isso que a gente pede, né, Capela? Transparência e o doutor Parabéns ao doutor. Parabéns ao doutor. Eu lamento Augusto Melo, que falou aqui que sempre seria transparente, estaria à disposição, e ele sumiu. Eu lamento, eu acho isso uma vergonha, com mais de 35 milhões de torcedores nesse momento complicado que o Corinthians vive na questão administrativa. Doutor, mais uma vez, obrigado pelo convite, um ótimo fim de semana ao senhor, apesar do caos que tá tudo isso. Obrigado pela participação. Eu agradeço e vamos em frente. O Corinthians é grande
vamos sair desse momento difícil. Tá bom. Obrigado, doutor. Maravilha. Bom, Ramiro, parabéns pelo trabalho o dia inteiro aí acompanhando a situação do Corinthians. Gente, minha avaliação, vamos debater aqui com o Zaidan também, com o Bruno Milhozzi, o Canhão, Ramiro, Puzov, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Parabéns ao doutor Armando, que teve aqui coragem de falar. Porque pra mim é uma vergonha, Augusto Melo, você é mais do mesmo. É uma vergonha você não se manifestar. A última entrevista coletiva foi em janeiro. Você simplesmente abriu mão de conversar com o torcedor, de esclarecer. Vocês conseguiram perder o maior patrocínio da América Latina. Porque vocês são omissos. Porque vocês são incompetentes. Porque vocês foram irresponsáveis. Ramiro, vai lá. Essa é a situação do momento no Corinthians e que agora tenta contornar tudo isso atrás de um goleiro. Ainda não se sabe qual. Marcelo Grois chegou a ser oferecido ao Corinthians, mas não houve início de negociação. Então o Corinthians vive essa situação, vive também pensando em resolver logo a tal do intermediário da Vaidbet, assunto que vai ser determinado em breve pela Polícia Civil. É isso aí. Ramirão, você volta ao longo da programação no Intervalo Inteligente também com um destaquezinho dessa entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Você que pegou o bonde andando, tá disponível para você aí no YouTube e no fim de semana esportivo da Bandeirantes, tem Brasil em campo, domingo a mesma coisa, tem muita coisa para que a gente possa debater. Você vai acompanhar aqui pelo menos os highlights dessa entrevista exclusiva que nós fizemos agora dentro do Concentração da Rádio Bandeirantes. Quem vai falar do Santos Futebol Clube, o nosso Santos Futebol Clube, viu, mestre Zaidan? Agora com mais calma, boa noite, mestre. Viva o Peixe, o maior clube da terra. Boa noite, Capelanes. Tem um recado pra você. Cadê o Manuel? Bom, cadê o Manuel? Foi dormir. Ah, já, Zaidan? Ah, opa. Tá bom. Inteligente. Mas depois você olha lá. É o seguinte, Capelanes, o Santos não só vem de 2 derrotas, mas vem de 2 partidas muito ruins. Porque contra o América houve uma semana de debate em torno de um lance em que se contunde o João Paulo, o jogador faz o gol, etc. Mas isso não esconde o fato de que o Santos jogou mal. Que o América foi melhor. E na rodada seguinte, outra partida ruim do Santos contra o Botafogo, lá em Londrina. O Santos era mandante, perdeu um jogo como mandante. Ah, mas não era na Vila, era em Londrina, não importa. Ele é um mandante. E se o Santos perde hoje ou empata, ele corre o risco de, ao fim desta rodada, estar fora ali do grupo dos 4. E esse é um problema sério, psicológico até, porque time grande, quando está na Série B, ainda mais pela primeira vez, né? Ele tem, claro, a meta de voltar naquela temporada. E uma coisa é a Série A, Capelani. Você termina o primeiro turno da Série A em 8º, tá tudo bem. Você olha assim, tô perto da área de classificação para a Libertadores, né? Se você não é um clube que pensa em título, que tem chance de título, você termina o campeonato, você está em 5º, você fala, que legal, tô na Libertadores do ano que vem, fiz um bom campeonato brasileiro. Na Série B, para um clube como o Santos, se você termina o primeiro turno em 8º, em 7º, já entra uma pressão tremenda. E se você termina o campeonato em 5º, foi um fracasso, porque você não voltou. Então, psicologicamente, a Série B é muito diferente da Série A, ainda mais para o Santos, um clube grande, que está no lugar errado e precisa voltar para a Série A. E o Novo Horizontino também começou muito mal, agora deu uma reagida, mas os 2 times têm o mesmo problema. Os 2 times têm boas defesas, mas muita dificuldade em fazer gol. O ataque do Santos, ainda mais sem o Guilherme, é um ataque fraco. E é isso que o Carille precisa resolver. E o Novo Horizontino, depois que perdeu o Rômulo, perdeu criatividade, perdeu qualidade no ataque. E também tem sido um time com dificuldades para fazer gol, Capelani. Você tem toda a razão, mestre Cláudio Zaidan. E o Santos, o maior clube da terra, está definido e escalado. Tudo bem, Bruno Milhozzi? Um abraço para você, Bruninho. Boa noite. Fala, Capela. Tudo bem? Boa noite. Um abraço para você, pro Zaidan, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante o Concentração. Vamos lá, escalar o peixe do técnico Fábio Carille, que tem mudanças, não só pelo retorno do João Schmidt, como também opção do lado direito. Vamos então com o peixe, escalando o Santos, Capela. De goleiro 77, Gabriel Brazão. Na direita, 29, Rodrigo Ferreira. Zaga de 4, Gil e 6, Joaquim. Pela esquerda, Escobar veste a 31. Meio de campo de 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca e 20, Juliano, chamado meio de campo ideal do técnico Fábio Carille. E um ataque de 22, Otero, 42, Wesley Patati. Centroavante é William Bigode com a 27. Hoje à noite é Bruno ao quadrado, do Milhozzi pro Puzov, no plantão esportivo da Bandeirantes. De novo.
Tudo bem, Bruno Puzov? Um abraço pra você, meu querido! Fala, Capela, mestre Zaidan, Milhose, um abraço pra vocês, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma sexta-feira que podemos dizer um tanto tranquila com relação aos jogos. Não é coisa linda, como diria Ricardo Capriotti? Coisa linda. Ah, que bom. Já que também pela Série B, o Curitiba está goleando o Ituano então é coisa por feia. 4-1 no estádio Couto Pereira, com direito a um gol do meio de campo, feito por Matheus Friso. Também tivemos amistosos internacionais, destaques para a vitória da Islândia contra a Inglaterra por 1-0 e também a vitória da Alemanha contra a Grécia por 2-1, Capela. Que maravilha. Bruno Puzov, Bruno Milhose, mestre Cláudio Zaidan e, claro, daqui a pouquinho vem ele para todo o Brasil para explodir o Brasil inteiro nesta sexta-feira. Rogério Assis, até já, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Brasil sabe, sempre que precisa de reconstrução, pode contar com o PT. E também é assim em cada canto de São Paulo. Para quem quer avançar, para quem quer realizar os seus sonhos ou precisa de novas oportunidades. O PT está lá, trabalhando todos os dias. E São Paulo sabe, pode contar com o PT. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT, Sandra Kennedy, Beth Sirac, Erivelto Vela e Hamilton Viana. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inha benta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso que tem faturamento de cerca de R$1,5 milhões ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sou o vereador Major Palumbo. Trabalhamos em conjunto com o prefeito Ricardo Nunes para transformar a segurança e o atendimento das emergências na cidade de São Paulo. Trago a minha experiência de 28 anos no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, pois precisamos de serviços públicos mais ágeis, em que você possa confiar. A gente já sabe, uma boa política pública é aquela que a população é atendida rapidamente. Então, junte-se a nós. Filie-se ao Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol é com a Bandeirantes.
Estamos de volta, 8h36. Daqui a pouquinho, em 24 minutos a bola vai rolar. Rogério Assis vai explodir no Brasil inteiro. Santos e Novo Horizontino com Bruno Migliozzi, com o mestre Cláudio Zaidan, com Bruno Puzóvio. E agora eu tenho um recado para você especial, ouvinte querido da Rádio Bandeirantes. Eu quero deixar você bonitão, no esquema, na estica e principalmente com saúde e qualidade de vida. Eu já tô aqui com o Rafael. Ô Rafael, você tá na escuta ouvindo bonitinho nessa sexta-feira, meu querido? Boa noite. Fala aí, Capela, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu tenho aqui o Pronobis ali no fundo, mas a câmera de cinema aqui me derrubou hoje, Capela, mas tudo bem, vambora. Tamo vendo, tá tudo bonitinho, você tá na estica, tá no jeito. E ó, eu tenho um recado aqui, ó. Eu recebi algumas mensagens ao longo da semana e aproveitei para separar duas. A Jerusa, atenção a Jerusa, um beijo pra ela, ó. Mua! Ela já usa o Ora Pronobis por causa das propriedades antioxidantes presentes no produto que a gente sempre fala aqui. E ela quer saber se a mãe dela, que tem diabetes, também pode usar. Pode ou não pode, Rafão? Fala pra Jerusa aí pra nós. Capela, não só pode como deve. Por quê? O Ora Pronobis, que tem essa planta tão abençoada, né? Ela é tão legal, ela tem a propriedade de diminuir o açúcar, a concentração de glicose no nosso sangue. E aí vai ajudar ela também no combate a essa diabetes aí. A mãe da Jerusa, ó, pode tomar, não tem problema, não interage com a medicação, você deve continuar tomando, inclusive, a medicação orientada pelo médico, tá? Mas o Ora Pronobis da Lírios, que é aprovado pela Anvisa, que tem todas as aprovações necessárias, pode e deve ser consumido por quem tem diabetes, até para ajudar na saúde ocular, para ajudar na circulação sanguínea e diminuir a glicose também. Não, maravilhoso. A outra mensagem que a gente separou aqui no trabalho do Bruno Puzóvio é da Noeli Santana, que ela escreveu assim: Capela, estou acima do peso e sinto muitas dores nos joelhos e nos tornozelos. Eu posso tomar Ora Pronobis? Ele pode me ajudar com as dores? Responde então para Noeli Santana, Rafão? Duas respostas. Ele vai ajudar com as dores, na desinflamação e vai ajudar, inclusive, a emagrecer. Mas como, Rafael? Como é que ele ajuda a emagrecer? Ele regula o relógio biológico, o trato intestinal, e aí essa gordura que fica acumulada, principalmente entre os órgãos, ela vai se dissolvendo. O Ora Pronobis ajuda nessa condição de emagrecimento, melhora o metabolismo, aumenta o nosso metabolismo, e aí o que vai acontecer? Você vai emagrecendo automaticamente, diminui a taxa de glicose, ajuda a dissolver a gordura, melhora a nossa imunidade. Você que está aí nesse período, vai aí em São Paulo, principalmente, né, Capela? Um dia tá calor, outro dia já amanhece nublado, já amanhece aquela cara carrancuda, né, meu? Aquela cara de pão mastigado, né? Então, ó, já que a gente tá falando das propriedades, dos nutrientes, dos benefícios, eu quero que você ajude o bolso do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu quero condição especial, pagamento facilitado, desconto e presente para quem ligar no telefone da saúde agora, 0800 787 3030. Vai, Rafão! Você pediu tudo isso aí, quer um suquinho de laranja também, eu não? gostaria, né? Geladinha, com laranja descascada, hein? Você pediu tudo, ó, vamos lá então, atendendo o seu pedido, Capela, vamos dar desconto de funcionários, 70% de desconto, tá bom ou não? Pra sexta-feira? 70%, então tá gostosinho, 30% você vai pagar no valor do produto, tá ótimo, que mais? Pronto. Ó, vai lá, a entrega é grátis em todo o Brasil, não tem cobrança, não vamos cobrar taxa de entrega, você vai poder experimentar, vai receber todos os benefícios, vai começar a pagar lá pra frente, pode parcelar no cartão, enfim, você paga como você quiser. Hoje é sexta-feira, tá liberado, o chefe aqui no laboratório falou que é proibido perder negócio, então liga agora, 0800 787 3030, 0800 787 3030, vai receber na sua casa, vou mandar um presentaço pra você também, a pedido do Capela, vai uma Alexa, final de semana com a Alexa na mão. Coisa linda, ao invés de ficar gastando dinheiro, eu vou comprar uma Alexa na loja, não, você vai comprar uma Alexa, não, você vai comprar o seu Ora Pronobis Alírio Suplementos e vai ganhar uma Alexa pra você. Alexa, toque um sambinha, toque um rock, um funkzinho pra quem curte, pra você curtir o final de semana com saúde e qualidade de vida. Então atenção, ligação de graça, entrega em todo o Brasil, no Vasco, telefone da saúde 0800 787 3030 e 70% de desconto quem ligar agora. Tamo junto, Rafão! Beleza, vamos mandar essa energia do Ora Pronobis aí pro nosso Corinthians também, né? Pro tá Corinthians, precisando, hein, Rafa? Vai dar um up aí, né, velho? Bom final de semana, Capela! Tamo junto, meu irmão. Um abraço pra você também. Bom fim de semana. É a Lírios Suplementos. É o Ora Pronobis fazendo a festa no microfone da Bandeirantes. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Agora é a vez das mulheres. O PT elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil. Foi o primeiro partido a aprovar a paridade entre homens e mulheres. Agora, o nosso compromisso é ter mais mulheres liderando as cidades por todo o estado de São Paulo. Mais democracia, mais mulheres na política. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT Thelma de Souza, Eliane Onaim e Fernanda Curti. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Qualidade, preço baixo, muita oferta todo dia. No Tenda é variedade e muita economia. Tudo que você precisa para o seu comércio, para o seu lar. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Nós do PT trabalhamos por todas e todos e estamos juntas para criar novas oportunidades em cada canto do nosso estado. E queremos mais políticas voltadas às mulheres. O enfrentamento da violência, direitos iguais e autonomia econômica. Nós somos o partido que mais elege mulheres no Brasil e o que mais defende as mulheres em São Paulo. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT Luna Zaratini, Isabeli Carvalho e Paola Miguel. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Estamos de volta, 8h45, vai marcar o quinto sinal, tá chegando aí, alô Rede, um beijo no coração de vocês e a Rádio Bandeirantes pautando a imprensa em uma entrevista exclusiva há pouco com o segundo vice-presidente do Corinthians, só aqui na Bandeirantes, que por sinal, a programação esportiva da Band TV tá imperdível nesse domingo. A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o Grande Prêmio do Canadá, o GP do Canadá. Serginho Maurício do Capricho, Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker comandam a transmissão da etapa canadense. Você confere tudo a partir das 2h30 da tarde na tela da Band. E no domingo à noite tem o segundo jogo das finais da NBA, Jararaca. Grande Romulão, Boston Celtics enfrenta o Dallas Mavericks e você acompanha tudo ao vivo. A narração é de Rômulo Mendonça, comentários de Ricardo Bulgarelli e as reportagens direto dos Estados Unidos com Alan Ambrosio e o Eduardo Barão. É a Band no modo Prime e você com o melhor da NBA. Então anota aí na agenda, o jogo 2 já é nesse domingão às 9 da noite. Boston Celtics versus Dallas Mavericks, claro, só podia ser na tela da Band. Zaidan, pra fechar contigo no pique, mestre Cláudio Zaidan, palpite do jogo e de quanto o nosso Santos vai ganhar hoje, hein? 2-1. 2-1, maravilha. Ponto final do Concentração da Bandeirantes, vem aí Rogério Assis, o estrondoso canhão do rádio a partir de agora, ouvinte do Brasil, tem Santos e Novo Horizontino, tem a Rádio Bandeirantes fazendo a alegria no ar. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva.
Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Steel, onde tem agro, tem ferramenta Steel. Acesse loja.steel.com.br e confira. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Seal, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Seal. Se é Seal, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Tenda Atacado. Em todas as lojas do Tenda Atacado, você pode deixar sua ajuda às vítimas do desastre no Sul. Participe desta campanha. Jornada Esportiva Bandeirantes. Série B do Campeonato Brasileiro, jogando pela reabilitação, para seguir sonhando com a volta na Série A. O Peixe encara o Novo Horizontino no interior. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. É na Estrela Bet. Todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Boa noite, um grande abraço a você ligado na Bandeirantes. É noite de Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. No interior de São Paulo tem Novo Horizontino em Santos. Antes de todos os destaques do jogo de Novo Horizonte, o do jornalismo da Rádio Bandeirantes com Cristiano Panvec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Assassino confesso da vereadora Marielle Franco, o ex-miliciano Rony Lessa será levado para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e faz parte do acordo de delação premiada fechado com a Justiça. A transferência do presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o Vale do Paraíba também atende a um pedido da defesa. Os advogados justificam que a mudança permitirá a Rony Lessa ficar mais perto da família. Na penitenciária de Tremembé estão presos famosos, como o ex-jogador Robinho, que cumpre pena por estupro na Itália. Junto com a decisão pela transferência, o ministro Alexandre de Moraes retirou parte do sigilo da delação do ex-miliciano. Lessa está preso desde 2019 pelo assassinato da vereadora e também do motorista Anderson Gomes Canhão. 4 minutos para o início do jogo no estádio Jorge Ismael de Biase, com um grande público que você já ouve praticamente enchendo o estádio. Vamos confirmar os times na Bandeirantes. O Peixe para o jogo em Novo Horizonte. Bruno Migliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Boa noite a
abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, confirmando a equipe do Santos, o técnico Fábio Carilli, que manda a campo. Hoje o goleiro Gabriel Brazão, número 77 na direita, 29 Rodrigo Ferreira, zaga de 4 Gil, 6 Joaquim e 31 Escobar. Joga na esquerda, meio de campo tem 5 João Schmidt, 21 Diego Pituca e 20 Giuliano, com um ataque de 22 Otero, 42 Wesley Patati, o centroavante William Bigode, 27. E na reserva do Peixe, Miliose. Opções para o Carilli: Diógenes, Alex, Aderlan, Rainer, Alisson, Sandri, Nonato, Serginho, Patrick, Pedrinho de volta hoje, Casares e Alfredo Morelos. Agora o Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino. Do técnico Eduardo Batista, que hoje manda a campo no 23 o goleiro Jordi. Trio de zagueiros: de 3 Rafael Donato, 4 Patrick e 25 Luizão. Na frente, uma linha de Heverson, 16 na esquerda, 5 Giovani, 28 Marlon e Fabrício Daniel, 77. No ataque, um trio de 75 Paulo Vitor, 11 Luca e 9 Neto Pessoa, o centroavante do Tigre do Vale. E na reserva do Grêmio Novo Horizontino, Ayrton, Rodrigo Souza, Enzo Rocha, Danilo Barcelos, Gabriel Correia, William Farias, Dantas, Eduardo, Vagninho, Rodolfo, Isaac, Pelé e Pedro Balotelli. Quem apita o jogo no Jorge Ismael de Biasi? Arbitragem gaúcha de Anderson Daronco, auxiliado por Leilson Pena Martins e Maurício Coelho Silva Penha, também do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro é Thiago Luiz Scarascati e quem cuida do VAR é Igor Benevenuto. Está tudo pronto para o início do jogo. O boa noite da opinião da Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes. Boa noite, Cláudio Zaidan. Boa noite, Rogério Assis, Bruno Miliose. Não há dúvida que o Santos tem mais time que o Novo Horizontino, mas o Santos vem de partidas muito ruins. 2 jogos seguidos com 2 derrotas e jogando mal. A volta do João Schmidt melhora a qualidade do time no meio campo, Canhão. Anderson Daronco já acerta seu relógio para o início do jogo. Em 30 segundos, o quinto sinal, Bandeirantes marca. 9 da noite em ponto. Estádio praticamente cheio, com um público excepcional para ver Novo Horizontino e Santos, arquibancadas praticamente divididas. Sinta o clima do Jorjão em Novo Horizonte. Na Bandeirantes, os sons para você. Vamos ao quinto sinal, Bandeirantes, para marcar 9 da noite em ponto. Vai dar a saída ao Santos. Anderson Daronco recebe o ok do quarto árbitro. Está tudo pronto para o começo do jogo. Vai dar a saída ao Peixe. Rolando a bola. Começa o jogo em Novo Horizonte. Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Rasga a defesa aqui, a bola para fora pela linha lateral. É arremesso aqui atrás, é bola para o time do Santos fazer cobrança. Começando o jogo, você vai se ligar no futebol da rede Bandeirantes de rádio. Com o Santos precisando vencer, precisa de pontos. Por falar nisso, os destaques do plantão da Bandeirantes. Boa noite, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma sexta-feira tranquila com relação aos jogos, já que também pela Série B o Coritiba goleou o Ituano por 4-2 no estádio Couto Pereira, com direito a um gol do meio de campo feito por Matheus Friso. Destaque também para amistosos internacionais, a vitória da Islândia contra a Inglaterra por 1-0 e também a vitória da Alemanha contra a Grécia por 2-1, Canhão. Na pressão, a bola sai pela linha lateral, arremesso, o Santos cobra na direita da sua defesa. Para fazer cobrança sem muita pressa, Rodrigo Ferreira, o apito do Daronco, que você ouve, chama a atenção do jogador do Peixe para que não demore mais. 1 minuto 15 segundos de jogo, ele arremessa a bola. Wesley tenta, bate na marcação, não pega o William. Marlon toma com o Grêmio Novo Horizontino, já recua, serve atrás a bola pela meia direita para Giovani. Giovani abre a jogada. Luizão fecha aberto do outro lado. Os gritos dos técnicos. Carilli de um lado, Eduardo Batista do outro. Toca a jogada da defesa aqui atrás, volta a bola Luizão. Isso aqui no domínio, sai jogando com outro zagueiro. Já domina, dá Donato, abre a bola para a direita. Patrick fecha com ele. A distância marca Giuliano. Devolve a bola. Recomeça pelo meio ainda.
Oi, Miliose. Importante falar sobre esse time do Novo Horizontino, que foi a única equipe do Campeonato Paulista que venceu o Santos. Falando, é claro, dos 5 que estão hoje na Série B. Então, confronto complicado. O único que venceu o Peixe 2-1 no Paulistão. Neto Pessoa pelo meio, a jogada da arbitragem não pega a falta, a marcação do Peixe ganha. Sai jogando João Schmidt, abre a jogada pela esquerda. Joaquim domina, vai embora e o campo acabou. Por isso essa vaia, ele abaixou a cabeça e foi embora. Zaidan. Isso que dizia o Miliose da vitória do Novo Horizontino na Vila, em cima do Santos. Vale ressaltar que foi uma atuação brilhante do Rômulo, né? Que hoje está no Palmeiras e faz muita falta para o time do Eduardo Batista. Verdade, estive nesse jogo mostrando pela Bandeirantes uma grande atuação do Rômulo. Um grande jogo em que o Grêmio Novo Horizontino se impôs em plena Vila Belmiro. Todo o time da Bandeirantes trabalhando essa noite para você. Com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica. Com Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Beatriz Avelar no digital. Brazão para direito, levanta essa bola à frente. Sobe de cabeça, rebate a defesa aqui atrás. Luizão tenta. Para Neto Pessoa, Daronco acompanha e marca a falta. Falta marcada no meio, em cima do Fabrício Daniel. Falta para o Grêmio Novo Horizontino, Miliose. E falta do Escobar. Por cima, ele deixa ali o braço e acaba derrubando o Fabrício Daniel, que faz nesse momento o lado direito dessa equipe, que tem 3 zagueiros. O Heverson faz a esquerda e o Fabrício Daniel vai se encaminhando por ali. O time bem ofensivo do Novo Horizontino, para quem sabe surpreender o Peixe, que já perdeu 2 seguidas na Série B. 3 minutos e meio o primeiro tempo. Na meia direita, falta para cobrar o time do Grêmio Novo Horizontino. Brazão arruma o muro e de longe o Marlon se prepara para fazer cobrança. Para a grande área, os zagueiros Donato, Patrick e Luizão lá dentro. Heverson ao lado, o Marlon conversa com ele. Marlon para a batida, levantou para Luizão de cabeça, a bola vai para fora. Rafael Donato subia muito no meio da defesa do Santos, completamente sozinho, e mandou para fora. Ele bateu de orelha, perde a chance, Miliose. Quem estava na marcação por ali era o capitão Diego Pituca, que não pulou para fazer disputa pelo alto. Ficou livre, sozinho, o defensor do Novo Horizontino dentro da área, e é porque ele errou o cabeceio, senão era perigo e problema para o Brazão. A bola sai para fora, 0-0 em Novo Horizonte. Peças para carro, moto, o caminhão é Nakata e você sabe por quê. Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. 4:30 o primeiro tempo. Público maravilhoso, hein, Miliose? Tá cheio o Jorjão em Novo Horizonte, hein? Pois é. Dividido pelo jeito, né? E o Santos teve uma recepção legal também em Novo Horizonte, e quando veio de Catanduva o torcedor aparece, e a tendência é que o Jorjão esteja hoje abarrotado. Pelo menos é o que parece por aqui, a gente observando as arquibancadas. Festa para os dois lados. Giovani para a direita, esse passe, Fabrício Daniel marca em cima dele, volta na marcação tentando o Gonzalo Escobar, toca Luizão, levanta para a grande área, Gil bota o cabeção, rebate de cabeça, rebate também Patrick para a ponta esquerda, sobe na marcação Rodrigo Ferreira e manda para fora, a bola vai desviada ou não, é lateral e bola para o time da casa cobrar. Em Novo Horizonte a bola rola, o relógio não para. 5 primeiro tempo. Numa rodada Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino e Santos, 0-0 pro Zóvio. Canhão, mais cedo também pela Série B, o Coritiba goleou o Ituano por 4-2, com direito a um gol do meio de campo, marcado por Matheus Friso. Na esquerda jogada, o Marlon domina, Novo Horizontino, sai da falta e acha a lateral. Põe para fora, marcando aqui a defesa do Peixe, mas ela bateu no pé do Marlon. No toque adiante, o Daronco vai parar o jogo. Ele vai dar uma enquadrada em alguém do banco de reservas aqui. 6 minutos começando o jogo, 0-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É a HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata... 6 do primeiro tempo, 0-0, Emiliose. Você mencionou o público hoje que se faz presente no Jorjão, estádio que tem capacidade aí próxima de 14 mil, e tem uma brincadeira na cidade que fala, olha, cabe mais gente no estádio do que tem gente na cidade, porque Novo Horizonte realmente não tem uma população muito grande, né? Mas não é para tanto, cerca de 40 mil é a população atual, mas ainda assim quase metade da população cabe no estádio Novo Horizonte.
Novo Horizonte com uma grande campanha, o Grêmio Novo Horizontino no passado na Série B, esse ano no Campeonato Paulista. Sobe de cabeça, de um rebate para o time do Corinthians, volta para a ponta, para a grande área, a bola. Neto Pessoa de cabeça, desvia, vai no meio a jogada, Juliano tenta, sobra atrás ainda, Giovani bate, ela toca na marcação, toca Schmidt, a bola esfirrada, volta no meio do campo, domina Giovani, volta meio campo com a defesa saindo, jogando, 7 primeiro tempo, 0-0. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Luca domina a entrada da grande área, agarrado, é falta! Domina, tenta o giro, fechava pela ponta, Neto Pessoa, agarrado pela camisa, é falta marcada, perigo contra o gol do Santos, ótima chance pro Grêmio Novo Horizontino, Miliose. Que vai encontrando seus espaços, com bola no chão, agora o centroavante Neto Pessoa fez a parede pra cima do Pituca, que chega atrasado, tenta dar o migué, falou, ô juizão, não fiz nada, mas de fato ele puxa o centroavante Novo Horizontino, que cava essa falta, próxima área, Marlon Capitão é quem se posiciona com ela. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Gabriel Brazão tá encostado na trave direita, Anderson Daronco vai lá, passa o Chantilly, posiciona o muro que tá dentro da grande área. Marlon, capitão do time, ali prepara a cobrança, o Luca cochicha, conversa alguma coisa com ele. O Heverson também se posiciona. Para variar, tem alguém deitado atrás da barreira, tanto quanto buzina e avião. 8 minutos, gritos do Brasão ao fundo, ó. Você tá ouvindo? Os sons para você do Jorge Ismael de Biasi. É falta marcada para o Grêmio Novo Horizontino. Luca e Marlon próximos. Autorizou o Daronco. Marlon partiu, bateu no canto esquerdo. Fora! À esquerda do gol, ele tenta o canto em que estava o goleiro, a bola passa e vai para a linha de fundo, Miliose. Esquisita a intenção, né? Ele coloca essa bola rasteira, canhão no canto do goleiro, ela vai para fora, mas me pareceu quase como uma ideia de cruzamento, né? Para algum centroavante ali, colocar o pé na bola e fazer o primeiro gol, que não aconteceu, a bola só sai pela linha de fundo. Então o Peixe tem a posse, mas toma um calor 0-0. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Tira essa bola e bola para fora, Escobar arremessa, defere o ataque do Grêmio do Horizontino aqui na ponta direita. 9 primeiro tempo, 0-0, você ouve na Bandeirantes. Série B do Campeonato Brasileiro, Marlon domina pelo meio, vai na bola, tomou o tranco. Falta do Marlon. Ele cai e abraça a bola, achando que a falta era nele. É dele, Miliose. Pois é, porque colocou o braço na bola, é claro que não vale, então o Schmidt fica com ela. O Schmidt que inclusive volta hoje, canhão de lesão no tornozelo, que o tirou da última partida contra o Botafogo, mas ele viajou com a delegação, então volta ao meio de campo, que é pro Fábio Carilho o time ideal. Vale destacar que o Rincon, Tomás Rincon, tá com a seleção venezuelana, por isso não aparece nem no banco de reservas. Eduardo Batista gritando, bola com o goleiro Brasão de pico, mandou para fora, para arquibancada direto, com pressa de abate, arremesso lateral, time do Novo Horizontino, Giovani na meia para Marlon, perde a bola, insiste na marcação para tomar a frente, já ganha e tira daqui Otero, recua, levanta a frente a bola, Gonzalo Escobar, volta com o zagueiro Donato, rebate, dá um bico, o volta de impedimento, Fabrício, toca de cabeça, rebate Joaquim, o volta na ponta, é Giovani, bate no meio, Marlon cabeceia na meia para ninguém, tira aqui atrás, vem João Schmidt de primeira, bota Juliano, toca a frente, Pituca na ponta, a bola passa pela marcação, na antecipação, Patrick domina, ganha de Wesley, toca a bola para a ponta esquerda para o Heverson, na trombada vem Rodrigo, tentou bater, recuada a bola, volta pela ponta ainda, toca a frente, Patrick, levanta Luizão, sobe a defesa, bate Patrick na ponta, rebate a defesa, pega em falta, Pituca devolve a jogada, Gil domina na grande área e joga em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro em Novo Horizonte, nona rodada, 0-0. Novo Horizontino e Santos. Pusóvio. Canhão, nessa manhã, a casa de apostas VaideBet rescindiu o contrato de patrocínio master com o Corinthians. A empresa acionou uma cláusula de anticorrupção para romper o vínculo. Bandeirantes. Escobar na ponta, jogada no fundo, falta marcada na sequência. Domina o Otero, leva um tranco nas costas, é falta pro Peixe, Miliose. E tenta ganhar na velocidade o Otero ali pra cima do 25, o Luizão, que ganha hoje a posição com ausência do Renato Palme, que é o titular dessa zaga daqui do Novo Horizontino, que faz aí algumas alterações. O Otero, o especialista em bolas paradas, é quem coloca a bola na marca. 11 minutos do primeiro tempo, Santos cobra a falta lá do esquerdo para a grande área, Gil e Joaquim, cada um com 4 metros de altura, lá dentro marcados por zagueiros do Novo Horizontino, estes com 4,5 de altura, briga de gigantes lá dentro então,
Falta pro Peixe cobrar com 11,5 o primeiro tempo. No apito, Daronco autoriza. Otero, fechadinho no gol, desvio no canto. Jordi acompanha, a bola vai para fora. Pareceu escanteio, hein? Mas é tiro de meta só, Miliose. Tiro de meta, o desvio foi mesmo do Joaquim. Você falou do Jordi, Canhão, que foi alvo do Santos essa semana. O Santos monitora ainda a situação desse goleiro de 30 anos. Tem 1,92 m, um cara muito alto, tá hoje no gol do Novo Horizontino. Mas é claro que o Peixe pensa em alguém para fazer sombra ao Gabriel Brazão. Depois da lesão do João Paulo, que só volta em meados de 25. Então o Jordi surge como opção no mercado. Também o Hugo Souza, o Neneca, que pertence ao Flamengo. Então o Peixe está atrás e de olho na situação de Jordi, hoje adversário. Um abraço, Álvaro Alves, o filho Murilo. Oi, Murilo! Grande abraço a eles em Santos. Torcendo para que o Peixe não pipoque essa noite, né? Álvaro e o filho Murilo ligados na Bandeirantes. 12,5 o primeiro tempo. Levanta o zagueiro Donato, bola para a esquerda. Sobe de cabeça, rebate na ponta, Rodrigo Ferreira. Dá atrás o Wesley para a bola, tocando por trás, é falta. Caiu, leva o toque, é falta marcada para o Peixe. Opinião na Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes. 12,5 o primeiro tempo. Cláudio Zaidan segue 0-0. Novo Horizontino e Santos. Zaidan. Bom, Canhão, o Santos começou o jogo com muitos erros individuais, né? Inclusive, vamos ver agora esse ataque. Na direita, Wesley tenta, bate na marcação, bate na cabeça do Wesley e sai. Depois bateu no lateral, bateu na marcação em cima do Heverson. Bandeira acompanha, lateral, ataque do Peixe ainda. Já Zaidan completa. 13 primeiro tempo para fazer a cobrança, Rodrigo Ferreira para Pituca, para Rodrigo de volta. Marlon colocou o pé outra vez. Bola pela linha lateral. Eduardo Batista grita o tempo inteiro. Carille, a princípio, só assiste, hein, Miliose? Não tô ouvindo muito a voz do Carille, não, hein? Tem esse perfil, né, Canhão? Mais quieto o técnico santista, que hoje coloca a equipe em campo e o Peixe está no campo de ataque. O Wesley ajeita, virou pro gol, manda longe, ela vai para fora. Zaidan, opinião Bandeirantes, 13,5 o primeiro tempo, 0-0. Bom, agora o Santos sai um pouco do sufoco, conseguiu chegar 2 vezes, né? Mas o time está cometendo muitos erros individuais, Canhão. Muito passe errado e de posicionamento. Quando a bola for cruzada, bola parada, que o Luizão e o Donato vão lá para a área, você não pode marcar o Donato com o Juliano e Pituca. Tem de ser ou o Gil ou o Joaquim. Os caras que são especialistas nesse tipo de jogo são altos. Então o Santos comete erros individuais demais. Wesley bateu o pé direito, Jordi defendeu, Juliano tenta, Luizão tira a bola, voltou Pituca, era o chute, a bola cai na entrada da grande área, Donato de bico alivia, Schmidt na sequência para jogar atropelando, nada de falta, bate na marcação Rodrigo Ferreira, volta pro Peixe, para Wesley, quase que ele marca, Jordi fez um defesão, Otero limpou, pé direito, de longe, bateu pro gol, Jordi encaixou! Wesley teve a chance. Jordi, um defesão, Miliose. E dando suas credenciais para quem sabe uma possível transferência para a equipe do Santos. Salva o primeiro com o pé e na sequência o chute de longe depois do Otero pegar essa bola espirrada. Ele também encaixa. Boas defesas do Jordi que vai salvando o Novo Horizontino. O Peixe cresceu no jogo. Zaidan, a primeira grande chance do jogo pro Peixe, Zaidan. Já era tempo, né? O Santos estava errando demais. Agora conseguiu sair do sufoco, deu um susto no Jordi. 2 defesas difíceis que ele fez. O Santos não pode ficar só lá atrás tentando sair em contra-ataque, tomando pressão do Novo Horizontino. Tem que sair para o jogo, impor uma qualidade que ele tem, maior do que a do Novo Horizontino. Não pode ficar só se defendendo e tentando sair em contra-ataque. Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Nona rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino Peixe empatam em 0-0 Bruno Pozóvio. Canhão, com esse resultado, o Santos é o segundo colocado da Série B, com 16 pontos em 27 disputados. Lateral na direita, a bola para o time da casa colocar a bola dentro da grande área do Santos. Por enquanto, 0-0 o placar do jogo em Novo Horizonte com grande público. Fabrício atrás a jogada, recebe de volta, vira o passe pela meia direita. Vem o zagueiro, Donato domina. Colocou na esquerda, inverte, mas toca mal. Rebate na direita, Rodrigo Ferreira. Dá um bico no William, vai chegar na marcação de cabeça. Donato conserta, tira. Vai a sobra por dentro, se antecipa, toma a frente. Perde a bola, Pituca Schmidt. Calcanhar, Juliano. Dá o William na direita. Wesley desse lado, perde o William na grande área. Para ele, vem o zagueiro, se antecipa. Luizão põe o pé de bico, Marlon Olivinha. A bola vai na esquerda. Pro Peixe, a sobra aqui atrás com 16 primeiro tempo.
campo. Escobar domina a jogada e volta para Gil. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 16h30, primeiro tempo, 0-0. Sons da Bandeirantes para você, mostrando Novo Horizontino e Santos empatando em 0-0. Rodrigo Ferreira pela direita, domina a bola, marcado pelo Heverson. Toca na ponta essa bola para a grande área. O William bateu de primeira. Jordi acompanha, mas está marcado. Impedimento do William. Meliose. O Bigode estava à frente, de fato a bola vem de longe e que visão da zaga do Santos para conseguir essa enfiada. O William sai na frente, tenta a finalização que sai travada, sai mascada por ali e já não valia mais nada. Importante falar de uma coisa, Canhão, do Wesley Patati, que você narrou há pouco, quase marcou o gol. Ele teve uma repercussão muito negativa com a torcida porque ele reclamou do tempo de viagem nas redes sociais, né? Tomou 6 horinhas aí o Santos de Londrina até Catanduva, onde ficou concentrado antes desse jogo, e ele postou nas redes, 6 horas é... E aí o torcedor não gostou, né? Tá reclamando de barriga cheia, segundo o torcedor. 6 horinhas de ônibus o Peixe pegou pra esse jogo. O cara joga no Santos, reclama de viajar de ônibus confortável, com toda certeza. Zaidan, às vezes falta de um pouco de inteligência, né? Para ter a noção exata de onde está e quem é, não é, Zaidan? Para que isso, né, Zaidan? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Depois daqueles 7-6 Santos e Palmeiras, os caras voltaram para Santos de táxi, né? Divididos em vários táxis lá. O Pepe ainda pegou um ônibus na vila para ir para casa. Então de brincadeira, né? E naquele tempo os ônibus eram ruins, né? Claro, pô. Claro que sim. Tem que voltar sem ônibus, deve ser desconfortável, né? Você lembra da jardineira, cara? Lembra da jardineira? Andei muito de jardineira. Era isso aí, pô. Tá na minha Votuporanga. Pegava lá. Aquela que a porta era aberta por uma manivela pelo motorista. Lembra aquele bração, aquele ferrão? Claro. Que ele puxava e travava? Claro. Ar-condicionado, você tinha que abrir a janela, meu filho. Abriu o janelão, é isso aí. E engolindo poeira da estrada de terra. Poeira vermelha. Eu me lembrei da bela música Poeira. 18h30. Mano, vamos cantar, que a gente não é bom cantar, né? Não, você é bom, pô. 18 minutos e meio. Placar de 0-0, 19, primeiro tempo, aliás, 19 agora. Já 19 arredondando, 0-0. Em Novo Horizontino, bola pro ataque, tenta Fabrício Daniel. Rebate Joaquim, dá um bico, a bola vai na ponta. Tentou pegar, vem aqui o Juliano, em cima. Falta. O Otero foi abraçado quando ia pegando a bola. Eliose. E ainda teve a cara de pau de reclamar o Luizão. Chega ali na arbitragem, com o Daronco não tem muita conversa. Ele derruba o atacante do Santos, tenta pelo menos, e aí a falta é marcada. Que boca suja do Luizão, que ainda teve cara de pau de reclamar. E o Peixe tem a chance no campo de ataque. Falta marcada e daí o Otero pega bem de pé direito. Encostado na trave direita o Jordi. Subindo o muro, Daronco vai contar os passos da barreira. O Jordi levantando o bração direito, com a esquerda agora posiciona a sua defesa. Você está ouvindo ao fundo ele gritando ali com o time. Para a grande área, Gil e Joaquim. Estádio Jorge Ismael de Biasi dividido, meio a meio. Grande público, nona rodada da Série B do Campeonato Nacional. Otero para fazer cobrança de falta, além de Gil e Joaquim. Para a grande área, Schmidt, Juliano, William. Otero, autorizado, levantou para Joaquim, tá na área a bola, Marlon bateu com o braço nela, que foi com o braço, foi, a jogada seguiu, a bola ficou para Pituca, de direita a bola para Wesley, perdeu na frente, Marlon toma, dá a jogada lá do esquerdo, vem na frente Neto Pessoa, Fabrício Daniel com ele, Luca ao lado, domina, abre a jogada, na ponta direita, linha de fundo, tentou o Paulo Vitor, dominou, levantou no gol de cabeça, Fabrício Daniel, é gol! Gol! Do Grêmio Novo Horizontino! Fabrício Daniel! Contra-ataque armado, a bola vindo pela direita. Cruzamento no capricho do Paulo Vitor. Fabrício Daniel livre. Na frente do brasão de cabeça. Grêmio Novo Horizontino.
Santos 0, Brasão. Não tem jeito, tá feito. 1-0, Novo Horizontino, Miliose. Méritos para Eduardo Batista, que colocou Fabrício Daniel nessa equipe. Ele que foi reserva nos últimos jogos, ganha oportunidade e aproveita numa linha que na verdade tem 4 atacantes e os 4 participam desse contra-ataque de manual. A bola vai para a direita e termina na cabeça de Fabrício Daniel, que completa o Novo Horizontino. Tigre do Vale sai na frente e vence por 1-0. O Daronco ouve agora o Igor Benevenuto de Oliveira a respeito daquele toque lá atrás. Para mim, é nítido que a bola toca no braço do Marlon. E aí há a avaliação de como é esse toque ou como ele aconteceu. Acho que ele vai confirmar o gol. Está observando ali. O Juliano já põe a bola no meio do campo. O Daronco agora está mostrando, colocando ali a mão, dizendo que foi na barriga. 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Zaidan num contra-ataque. O time da casa sai na frente, Zaidan. Lembrou aqueles treinos, né, de cabeçada, né, que o jogador fica sozinho na área recebendo cruzamento para treinar cabeceio. Não tinha ninguém com ele, né? Ele escolheu o canto, fez um movimento tranquilo, um movimento correto, não tinha marcação, não tinha pressão. Gol sossegado. E o Santos, de novo, começando a partida muito mal, cara. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. William Carrinho na bola, mandando essa bola para fora pela linha lateral. Arremesso, bola aqui atrás. É para o time da casa começar. 22:30, metade da metade. 22:30 primeiro tempo. Seguimos com o placar de 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino. Há pouco marcado o gol pelo Fabrício Bruno. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus. E não perca o rumo da glória eterna. Este cobra arremesso lateral. Zaidan, pouco replay, confirmando, é claro, que a bola bate no braço, mas após tocar na barriga do Marlon, resvala no peito, barriga, e aí vai no braço. Nada de pênalti, acertam Daronco e também arbitragem de vídeo. Zaidan. Perfeito, Canhão. Não foi pênalti, acertou o Daronco na hora. A interpretação que ele fez do lance, o jogador estava de costas para ele, um pouco mais difícil, mas o VAR confirmou, não teve pênalti não. Everson dá uma chegada no Wesley, agora querem cartão. Miliose, sua bronca? Só na bronca, o Wesley Batatinha inclusive toma a bronca do Daronco, que falou: Wesley, vamos aí, levante. A falta foi do Heverson, 16, falta marcada. O Peixe tem que buscar esse empate, está indo para a 3ª derrota consecutiva. Deu para ouvir, ou melhor, para ler o que disse o Daronco. Não faz isso mais, ele falou para o Heverson, lateral, que bateu no Wesley. 24 minutos pro meio, Neto Pessoa ajeitou, bateu pro gol, ela vai à esquerda. Dominou com liberdade, mandou de longe o Neto Pessoa, Miliose. Centroavante de um time que tem problemas ofensivos, Canhão. Nos últimos 5 jogos tinha marcado apenas 2 gols e agora no 6º marca o 3º, mas resolveu a defesa o Batista, porque tá indo pro 4º jogo, pelo menos até aqui, sem sofrer gols. Então o Novo Horizontino se reestruturando, começou mal na Série B, agora já tá na parte de cima da tabela. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 24,5 primeiro tempo, Peixe ataca, atacaria. Por baixo, Paulo Vitor Bic, essa bola vai na arquibancada lateral, é bola pro time do Peixe cobrar. 24:30 primeiro tempo, 1-0 vai vencendo o jogo. O Grêmio Novo Horizontino. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Bola para a ponta, Juliano. No meio, jogado William. Dominou de frente, tenta a defesa, a prensa vai para a grande área. Passe vai para Jordi. O Wesley não viu a bola chegar, se oferecendo. Jordi pega a Miliose. Boa intenção do Juliano, que se não conseguiu ganhar espaço sozinho com posse de bola, foi para cima. A arrancada e o passe era certeiro, mas o Wesley não leu a jogada, fácil para o Jordi. Paulo Vitor na direita, a bola para a grande área. A defesa do Peixe vai atrás de cabecinha, mandando para fora. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Peixe aperta Juliano pelo meio. Para Pituca, de frente na direita, na grande área. O Wesley dominou, bateu pro gol. Toca na defesa, a bola fica na grande área. Donato Lubini vai jogar sozinho. 25,5 primeiro tempo em Novo Horizonte. Grêmio Novo Horizontino. Peixe 0 pro Zóvio. Canhão, com essa vitória o Novo Horizontino se torna o 8º colocado com 14 pontos em 27 disputados. Já o Santos volta para a 3ª colocação com 15 pontos somados. Bandeirantes.
Pituca para a grande área, lança mal, a defesa se antecipa, tira aqui atrás, rebate na frente a bola, Heverson, dá a jogada lá do esquerdo para Luca, domina, vai se movimentando, Luca, belo drible, já limpou, abre pelo meio, toca na bola, Schmidt, a bola bateu no meio, volta para Bardon de novo, aperta o Grêmio Novo Horizontino, bola aberta para Paulo Vitor, aos berros, Eduardo Batista que está ganhando o jogo, arruma o seu time, devolve atrás, Paulo Vitor, Giovani, Fabrício, Daniel, toca a bola, devolve ela, vira para Giovani de novo, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. Canhão. Tá jogando o zagueiro Patrick atrás, volta a bola. Sim, Miliose. O Puzolvo informou, de fato, o Santos é o terceiro colocado, mas vale lembrar que estamos apenas abrindo a rodada de Série B. Então temos 4 equipes que podem ultrapassar o Santos. Logo o Peixe pode terminar essa rodada fora do G4, fora da zona de acesso, caso se confirme a derrota fora de casa. 27 minutos do primeiro tempo, 1-0 vai dentro do Grêmio Novo Horizontino. Giovani faz a inversão lá demais, essa bola vai para fora direto pela linha lateral. Opinião na Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Grêmio Novo Horizontino, Santos 0, Zaidan. Bom, Canhão, o Santos é óbvio, pode empatar, virar o jogo, até porque o Novo Horizontino é um time com problemas na marcação no meio campo e tal. Mas o Santos não pode jogar só isso, né? Esse festival de passes errados, essa dificuldade para fazer um lance importante no ataque. O time está muito mal no jogo, Canhão. Bola aqui atrás com o time do Peixe que joga com o zagueiro Joaquim. 27-30, 1-0 no Horizontino no primeiro tempo. Domina a bola aberta na ponta esquerda, sozinho o Otero. Devolve a bola para Joaquim, Joaquim para Gil. Pede na ponta aberta o Rodrigo Ferreira. Sai jogando o lateral direito do Santos, domina. Eduardo Batista grita que é a pressão, aperta. Neto Pessoa vai para cima. Milhões, parece que o Eduardo Batista está perdendo o jogo, né? O cara ele assiste e ele grita, né? Impressionante o trabalho do Eduardo, que está há 1 ano e meio já no Novo Horizontino e não conseguiu acesso por 1 ponto no ano passado, né? Então, uma campanha de destaque também esse ano no Paulistão. Eduardo Batista, um bom treinador fazendo um trabalho interessante mais uma vez. E agora ele está perto do professor, né, Canhão? Na rodada que vem o confronto de pai e filho, né? Pai e filho, agora ele está pertinho do professor, né? Alcinho na Ponte. Alcinho na Ponte, verdade. Semana que vem o choque entre Ponte e Novo Horizontino. Domina o Wesley. Será que eles vão bater boca na beira do campo, Zaidan? Será? De jeito nenhum. Vai pedir bênção, né? Mas é verdade. 28 minutos e meio. 1-0 vai vencendo o Novo Horizontino. Ouça a torcida. É a torcida do Peixe. Apoiando o Santos. Estádio dividido, meio a meio. 1-0 vai dentro do Grêmio Novo Horizontino. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Wesley para William, entrada na grande área, defesa tira, volta Giovani, passa pelo William, domina pela ponta Wesley, passa pela bola, vem Marlon, tendo o tiro, ela bate na marcação, toca para fora essa bola, tira aqui, manda para fora essa bola, Rodrigo Ferreira. 29, primeiro tempo, 1-0 Novo Horizontino ganhando o jogo em casa. Você ligado na rede Bandeirantes de rádio. Tem lateral aqui na cobrança, Heverson sem muita pressa. Se posiciona para fazer a cobrança. Um abraço. João Luizão, torcedor do Peixe, o garoto João Luizão. 3-2 para ele, vai dar Santos. Bola para a ponta. Opa! Pancada no Wesley, Miliose. E já tomou a cobrança agora sim, o cara. Ele começou a falar, vai Rodrigo, cobra Rodrigo. E Rodrigo Ferreira, o lateral direito, vai rapidamente pegando essa bola e faz a cobrança. Mais uma falta em cima do Patati. O Aderlan ficou no banco em opção do Carille pelo lateral contratado esse ano do Mirassol. 9h30 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes. Otero vai na jogada, levanta na esquerda, domina no ombro, perde atrás, Pituca, ele bate atrás da jogada. João Schmidt para Otero outra vez, para Schmidt, para Otero, por dentro o passe, dá para Pituca, entrada na grande era Juliano William, Juliano, vai empatar William, sai o Jordi! Sai bem Jordi, dá um tapa na tabela, Juliano William. Vai bem o goleiro do Novo Horizontino, Miliossi. Uma coisa bonita de se ver dentro da área, aquela tabelinha junto com o pivô, um toque só, saiu cara a cara o William, mas Jordi estava esperto, leu a jogada também, o goleiro do Novo Horizontino faz a defesa e já encaixa o contra-ataque. Domina na grande área, Heverson, limpou, rolou, é para Marlon, primeiro, Pituca, pro Santos, tomou, ganhou e vem com ela. Em Novo Horizonte a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Série B do Campeonato Nacional, 9ª rodada. Novo Horizontino, Peixe ataca. Otero abre a jogada na esquerda.
Fecha Gonzalo Escobar, inverteu na direita na grande área. Wesley vai para a bola, dá de ombro, disputa. Domina a frente de cabeça, tenta Patrick. Dominou, limpou para bater. Wesley para cima, não chuta, a bola quase que sai, consegue bater na bola. Em Novo Horizonte, 31 primeiro tempo. E o placar da Bandeirantes. 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Bruno Pozóvio. Canhão, nessa tarde o Santos Laguna do México deu 15 dias para o Corinthians quitar cerca de 6 milhões de reais, que deve referente a uma parcela da compra do zagueiro Félix Torres. Juliano vai para a bola, vem Wesley para a marcação, Juliano pediu uma jogada, falta marcada na meia direita. Dominou, o Otero vem tomando tapa, chute, entende tudo, Milhose. E foi o zagueiro Patrick que foi em cima dele, Canhão. Patrick que foi contratado após o Paulistão, disputou o Paulista pela Portuguesa, inclusive era o capitão dessa equipe, foi importante na manutenção, hoje defende Novo Horizontino. William para Juliano, Juliano bateu pro gol, prensada a bola para Jordi pegar. É dele, domina tranquilo essa bola dentro da pequena área. 32 primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes. 32 primeiro tempo, Novo Horizontino, Santos 0. Tá reagindo o Peixe, Cláudio Zaida. Não, o Santos até tem espaço para jogar. O meio campo do Novo Horizontino, você tem 2 jogadores só pelo meio. Então o Santos encontra espaço. Há pouco teve aquela tabela legal, Juliano e William, né? O goleiro saiu muito bem. Mas no geral o jogo do Santos é medíocre, né? Chega muito pouco, tem um ataque fraco. Sem o Guilherme, você quase não tem jogadas de qualidade, né? Mas para melhorar demais. Agora pode empatar, exatamente por essas carências do Novo Horizontino na marcação. O Novo Horizontino não é nada de extraordinário, o Santos pode empatar, virar o jogo. O que não pode é atravessar a Série B jogando tão mal. O Santos vem de uma sequência de partidas ruins e hoje é mais uma, Canhão. Dá um grande abraço, Zaidan. Sei que você também vai mandar esse abraço para Roberto Biônico, centroavante do Peixe nos anos 80. Grande Bionicão. Bionicão está morando em Bauru, está lá passando por um problema de saúde. Nossa oração aqui para o nosso querido Roberto Biônico. Força, Bionicão! Domina João Schmidt, abertura feita pela meia esquerda, 33 agora. Dá na esquerda a bola, Escobar, um canhão, Jordi de manchete, botou pra frente, de cabeça Marlon, tira a bola, volta na meia direita, Pituca domina, toca para Wesley, pé esquerdo, cruzou pro gol, Jordi, é dele no alto, pegou o Milhose. E poderia ser um ótimo líbero do voleibol, porque de fato foi uma manchetaça que ele deu na finalização, lembrou aí os tempos de Serginho, escadinha, coloca a bola pra cima com qualidade, depois segura, Jordi mostrando o repertório, jogo importante do goleiro que o Santos está de olho. Nós falando em vôlei, hoje a gente está lamentando muito, perdemos Pampa, aquela geração de ouro de 92, Pampa nos deixou no dia de hoje, não é, Zaidan? Um grande nome do vôlei brasileiro de todos os tempos, Pampa. Um grande nome, um saque extraordinário, campeão olímpico, primeiro título em esporte coletivo do Brasil em Jogos Olímpicos, né, 92, sob o comando do Zé Roberto Guimarães. E um abraço especial aqui para o Cacá Fernando, que está lá em Santos acompanhando a gente, grande colega, grande companheiro, Cacá. Grande amigo. Abraço, Cacá, narrador dos bons de rádio e televisão. 34 no primeiro tempo, o Peixe perde o jogo em Novo Horizonte. Peças para cá, Roberto, o caminho é na carta e você sabe por quê. Porque na carta é tudo azul pela frente. O Gil na esquerda, jogada, Escobar domina, bota no peito, escapa da marcação, bate, o Luca insiste. Luca para tomar, Gil de cabeça, ganha, Gil devolve, a bola recomeça aqui atrás. Joaquim de longe volta, a bola para o goleiro, Gabriel Brazão. O Peixe vai contratar um goleiro, Milhose? Tá esperando alguém? Tem que contratar, Canhão. Tá monitorando o mercado, chegou a conversar com o Marcelo Groi, que está sem contrato após deixar o Al-Ittihad, mas achou os valores meio caros, optou por alguém mais jovem. Aposta Nem nesse o Grêmio momento... topou. Pois é, ninguém tá topando. O Groi segue livre no mercado e o Santos pensa em trazer alguém para ser uma sombra. Jordi e o Hugo Souza, o que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Chaves de Portugal, surgiram como opção. Mas deve vir um goleiro e também um zagueiro na janela de meio de ano. Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 35 primeiro tempo. Brasileirão, Série B, nona rodada no Jorge Ismael de Biasi, um Grêmio Novo Horizontino, Santos 0, Pozóvio. Canhão, atualizando o G4 da Série B, o Goiás é o líder com 17 pontos, seguido pelo Avaí. William na grande área, atrás, a Juliano, pintou, vai empatar, o zagueiro tocou na bola, de bico, Luizão tirou. Tá marcado o impedimento do ataque do Santos. A cadeira até achou que tivesse marcado o pênalti o Daronco, mas apenas impedimento no ataque quando o William recebe.
Sim, no Giro Bandeirantes, você, Pozóvio. Passando pelo G4 da Série B, Canhão, o Goiás é o líder com 17 pontos, seguido pelo Avaí com 16, o Santos com 15 e o Ceará com os mesmos 15 pontos somados. Eu só queria entender o que leva o assistente Leilson Martins, Cláudio Zaidar, a marcar impedimento 30 segundos depois. O William dominou o impedido, tocou para trás, o Juliano dominou, chutou, bateu no zagueiro, do VAR, ficou né, do lado esquerdo, aí que ele levantou. É a síndrome do VAR, porque ele pensa, se sai o gol, o VAR que resolva, né? Eu levanto depois, se sai o gol é problema do VAR. Se tiver legal e acontecer o gol, eu me lasco, não volto mais, só volta ano que vem se voltar. Claro, isso é cada vez mais comum, né? Não há dúvida. O impedimento era claro, né, Canhão? Esse é aquele que o cara tem que marcar logo de cara, né? Veio a bola, tem que marcar. Sobe de cabeça Rodrigo Ferreira, completa aqui atrás Joaquim. Juliano vai na bola, opa! Sobrou um bração do Giovani aí. Só falta o cartão pro Giovani. Miliose. Mas só na conversa, né? O Daronco tenta não aplicar cartões. De fato, tem um bração ali que vai bem alto do camisa 5, que volta a essa equipe com os jogos fora aí, com dores. Agora o Giovani é importante e é o volante da equipe do Novo Horizontino. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Ataca o Santos na esquerda, Escobar no fundo, para a grande área, a bola muito alta, de cabeça, rebate Patrick, tenta Juliano de cabeça, Donato completa, vai no meio, passa para o João Schmidt, volta para dominá-la, já domina, 37-30, primeiro tempo, toca de volta a bola para o Escobar, marcado na canhota, ele devolve a bola, dá Joaquim, Luca em cima, Joaquim de bico, botou para fora. Na pressão do Luca, ele chegou todo esquisitão e botou essa bola direto pela linha lateral. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 38, primeiro tempo, pro Peixe, domina a bola Rodrigo Ferreira, dá na meia direita a bola. Toca ao lado para Pituca, Pituca para Joaquim, Joaquim na esquerda, Escobar de volta a bola para Joaquim, Luca para cima, Joaquim perna esquerda, bota na ponta, bela abertura no fundo. Para a jogada, o William volta na frente, recua. Aqui Luizão, dá para o goleiro, jogo de pé direito. Bica, sobe de cabeça, Escobar, rebate a bola, volta para Giovani. Com o Grêmio Novo Horizontino. Vem Fabrício Daniel, Luca pediu, é para Luca, Luca domina. Toca a lado, devolve a bola para Paulo Vitor mais atrás. E devolve a bola com o zagueiro, começa livre, sozinho, domina aqui atrás. Ajeita Luizão e joga. 38,5 o primeiro tempo. Opinião na Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes. Cláudio Zaidan, 1-0 Novo Horizontino, Zaidan. E como você disse, Canhão, muitos ouvintes da Bandeirantes devem se perguntar, mas espera aí, o Novo Horizontino está ganhando, por que o Eduardo Batista grita tanto, né? Mas ele tem razão em estar irritado. Quando o Novo Horizontino tem a bola, os atacantes não saem da marcação, não se deslocam para receber a bola, aí o time fica tocando até perder. Daí a irritação do Eduardo, meu caro Canhão. Sai de um novo Peixe, por dentro esse passe para Juliano, recua a jogada pela meia direita. Vem aqui atrás, o João Schmidt entrega para Gil, tomou pressão, para cima dele Lucas, Gil volta a bola para Brazão, Brazão para a esquerda, para Joaquim, Schmidt encosta, ele entrega a bola, Schmidt levanta ele primeiro, passe errado, Marlon domina aqui atrás, sozinho com o time do Grêmio Novo Horizontino, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre! 39-30, Jorginho bico à frente, sobe de cabeça, passa pela bola Luca, rebate a defesa do Peixe, a bola volta pro goleiro de novo, na grande área sozinho, domina Jorginho com o pé, tranquilo, bola fica com ele, Bruno Miliose. E tenta agora o Novo Horizontino colocar algum tipo de pressão, o chutão pra frente não funcionou, e impressionante, né, Canhão, como sobem sozinhos os atacantes, que fazem a pressão lá na frente, mas não conseguem continuar o time inteiro, então o Novo Horizontino com problemas para ter a bola, e agora coloca no chão. Na central técnica da Bandeirantes, Beto Rebeque, Caiane Martins. Na mesa de som, Michel Lopes marcando. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Placar da nona rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Grêmio Novo Horizontino, Peixe 0. E o Peixe ataca a bola aberta com Juliano. Na direita, Rodrigo Ferreira de longe, um canhão. Bandeirantes, o canal do esporte. Novo Horizontino 1-0 pro Zóvio. Canhão, passando pelo Z4 da Série B, o Botafogo de Ribeirão é o 17º com 7 pontos. Logo abaixo vem o Ituano com 6, o Brusque com os mesmos 6 e o Guarani é o lanterna com apenas 4 pontos somados.
41, primeiro tempo, segue na frente o time da casa, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 41, Jordi levanta a bola para frente, sobe de cabeça, toca ao lado, Pituca, rebate a defesa. Toca no meu campo, vira Joaquim, William fecha aqui, vem com o Juliano do ladinho, para Otero, escapa na marcação com Escobar na esquerda, passe aberto, volta Paulo Vitor, Escobar recua, toca a bola para Schmidt, inverte na meia direita, abre sozinho na inversão para Rodrigo Ferreira, passa Wesley pela direita bem aberto, Rodrigo Ferreira para trás da bola, para Pituca, o capitão domina, já lança ao lado, Joaquim domina no meio campo, marcado recua, Luca em cima dele, devolve a bola, dá para Gil, enquanto isso... Eduardo Batista. Pega ele agora, aí, ó. Pega ele agora. Vamos, vai agora. Bola tá no meu campo. Pituca, volta a bola com Gabriel Brazão. Eduardo Batista ditando o ritmo do seu time. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. Bola para trás aqui sozinho, vem Joaquim Domini, joga aqui atrás completamente abertão. Com o time do Peixe jogando. Vem aí João Paulo Capelanes no intervalo Bandeirantes. Parte o Juliano ao lado com o Otero, dominou, girou, escapa da primeira marcação. Luizão em cima dele, devolve a bola, já recua, toca a bola para Escobar. Escobar para Schmidt, bola aberta lá do esquerdo. Otero fecha aqui, marca Paulo Vitor. Otero limpou na área a bola. Escobar limpou no fundo, para trás da Juliano, tentou tirar, perdeu. Perde a bola, rasga a defesa com Paulo Vitor. Tirou, levantou na ponta de passe com Fabrício Daniel. Volta Joaquim, primeiro domínio e joga. Perdeu o Santos, mais uma chance. Miliose não consegue dar andamento ao setor ofensivo. O Peixe tem problemas nesse momento. O Juliano, sobrecarregado, o artilheiro do Peixe na temporada com 5 gols, não consegue a conclusão. 43 minutos, trava a defesa, a bola para a ponta, não pega. Aqui na direita, Rodrigo Ferreira e a bola vai direto pela linha lateral. 43, primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes. Cláudio Zaidan. 1-0 Novo Horizontino e o Peixe não reage, Zaidan. Canhão, Miliose, vocês sabem, todo mundo que acompanha futebol sabe, quando um time tem 3 zagueiros, você tem de tentar abrir essa marcação. Como é que você faz isso? Com linha de fundo, jogada pelas pontas, etc. E até porque o Novo Horizontino, embora tenha um buraco ali no meio campo, ele tem 3 zagueiros bem postados. Os volantes voltam, ficam 5, um paredão. O Santos não consegue abrir isso porque afunila o jogo, vai para o meio. Tem um canhoto na direita. O que faz o menino Wesley Patati? Pega a bola, vai da direita para o meio. Tem um destro na esquerda, que é o Otero. Pega a bola, vai da esquerda para o meio. E os laterais não fazem linha de fundo. Então o jogo é inteirinho pelo meio. Isso facilita demais a vida da defesa do Novo Horizontino. Faz uma inversão. Passa o Patati para a esquerda, joga o Otero para a direita, para abrir um pouco mais. Se não der certo, vem com o Pedrinho para o segundo tempo. Não pode ficar só jogando pelo meio, Canhão. 44, primeiro tempo, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Sobe de cabeça, tira aqui atrás, Donato, a bola vai para Giovani. Pituca marca, a bola vai para o alto, Giovani insiste, tenta o chapéu, vem Pituca, nada de falta. Juliano pega a jogada, domina pela meia esquerda e joga à frente. 44, meio primeiro tempo, 1-0 Grêmio Novo Horizontino. Giovani, a Otero, limpou, clareou no meio de 2, perde a bola, Marlon domina, recua para Jordi. Marcado vem o William, tira o goleiro de bico. Toca essa bola para fora pela ponta direita, não vai saindo não. Gil domina sozinho e joga. 44 e meio o primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes. Otero para a bola, domina, pede a falta, nada de falta. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Bola aberta na meia para Marlon, Marlon adiantando a jogada para a ponta esquerda. Tenta o passe, Lucas, Gil domina e volta recuando. Brazão na grande área, levanta o goleiro, pé direito, toca à frente. 45 o primeiro tempo. De cabeça, Donato volta, a bola para Jordi dentro da grande área. Mais 2. Vamos a 47. Vem vibrar com preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Zaidan é pro Carille mexer no time, trocar peça ou peças no intervalo para voltar melhor. Ele pode fazer essa inversão, o Otero com o Patati, para abrir o jogo. O Pedrinho está voltando de contusão, então não sei se ele está bem. O Morelos é só no desespero, né? Ele não tem o Furt, que está machucado.
Então o Morelos é só assim, falou, bom, vamos ver se hoje ele tá legal, se o ataque não funciona, o William não consegue nada. Mas o Santos não tem grandes opções no banco não, cara. Quase 46, uma falta e o Otero Peixe cobra com pressa no finalzinho do primeiro tempo. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. E aproveite. Domina mal o meio campo do Novo Horizontino. Recua a jogada para Paulo Vitor, que toca a bola com o zagueiro. Luizão. De volta o passe para Paulo Vitor no fundo, na direita. Levantou para Fabrício Daniel de cabeça. Fora! A esquerda do gol de novo. Ela passa assustando. Miliose. Agora mais uma vez com o centroavante, mas Luca aparece dentro da área. Luca experiente, ex-Corinthians, ex-Ponte Preta, consegue o cabeceio. Fabrício Daniel também aparece. O Novo Horizontino, quando chega, assusta a equipe do Santos, vence por 1-0. O Marlon tá caído na entrada da grande área. O Gildan que bota a bola para fora aqui. Protestos dos jogadores do Peixe, está levando ali a mão. A panturrilha direita, o Marlon do Novo Horizontino. Cláudio Zaidan. O Gil fez o correto, é isso aí. Agora, esse Paulo Vitor cruza muito bem, hein, Canhão? Ele coloca para os caras cabecearem, não é que ele cruza de qualquer maneira. Mole ainda, né? Ele tá livre toda hora, ainda tem mais essa, né? Ainda tem mais essa. E ele, não é que ele joga na área de qualquer maneira, ele faz um passe, não é um cruzamento aleatório. Né? Ele põe na cabeça do cara, pô. O Daronco vai dar mais pelo menos 1 minuto, Milhões, pelo jeito, porque ele tá pedindo a maca para buscar. Deu para buscar o Marlon, deu para ler que ele falou, calma que eu vou crescer. E vai ter que crescer pelo menos mais um, né? Sim, porque estava no último minuto de jogo, quando o Marlon cai, sentindo a panturrilha, um jogador de 34 anos, que é o capitão dessa equipe, tem aí alguma identificação, o carequinha Marlon. E sobre o Paulo Vitor, Zaidan, 24 anos apenas para esse jogador, que era a base do Cruzeiro, acabou não sendo aproveitado por lá. Hoje no Novo Horizontino, deu uma bela assistência e quase emplacou a segunda no momento em que chega o carrinho da maca para levar o Marlon em instantes finais de jogo. A maca está chegando para buscar ali o jogador do Grêmio Novo Horizontino. Na verdade, não é disputa de bola, ele cai sozinho depois que chega para participar do lance. 48 com o relógio correndo. Bruno Pozóvio atualiza para a gente a classificação na parte de cima, Pozóvio. Atualizando. Se mantém em que posição e para onde vai o Grêmio Novo Horizontino agora? Com essa vitória de momento, o Novo Horizontino é o 8º colocado da Série B com 14 pontos em 27 disputados. Já o Santos é o 3º com 15 pontos somados, Canhão. Lateral aqui para o Grêmio Novo Horizontino. Faz o sinal da Daronco. Mais uma lá. Mostrou para o Thiago Escarascati, quarto árbitro, que ele vai crescer mais um. O Pituca está reclamando. Queria mais uns 2 pelo menos, né? Bilhoso, Pituca, né? Ficou na bronca ali e parece que o Carilli já chamou. Pituca, volta para a posição. Então, legal que dá para escutar tudo, olha aí, ó. E segue na bronca o Carilli, o Daronco deu mais um, então vamos a 48 nesse primeiro tempo. Vamos fechar 49 já. O Peixe joga finalzinho do primeiro tempo. 1-0 vai dentro em casa o Grêmio Novo Horizontino. Gol do Fabrício Daniel. 49 agora. Rodrigo Ferreira para trás. Pituca para a grande área de cabeça. Donato rebate. A bola volta para Giovani. Completamente sozinho. Gira Giovani. Toca a bola aqui atrás. Rebate à frente. Tira. Patrick, o zagueiro. Para a ponta para Patrick. Falta. Ele comete a falta em cima do Pituca. Que vem bola no chão. Já cobra com pressa. Do lado. Rodrigo Ferreira. Para Pituca de volta para Rodrigo, dá no meio para Schmidt, terminou o primeiro tempo, Anderson Daronco. Acaba a primeira parte do jogo no Jorjão em Novo Horizonte, 1-0 Grêmio Novo Horizontino, no intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso canhão do rádio. Por enquanto o Santos perde por 1-0 Novo Horizontino. Carilli. Bruno Milhose falava nos bastidores, se perder, sei não, o Carilli no cargo, hein, Bruno Milhose? Vamos falar de Carilli então, Capela, porque ele está completando hoje 50 jogos com o Santos com as 2 passagens. E aí tem números legais, 24 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Então cerca de 52% de aproveitamento. Legal, eu posso ter sido generoso, mas o Carilli, que teve muita confiança no Paulistão, vai enfrentando a 3ª derrota consecutiva, a 4ª nessa Série B, o Peixe, que no momento é o 3º, mas caso se confirme a derrota, pode ter 4 times ultrapassando o Santos, então a situação começa a ficar difícil na Série B do Brasileiro. Você sempre foi um bom aluno, né, Bruno Milhose? Não à toa se forma como um grande jornalista que é na USP, Universidade de São Paulo, e com muito orgulho e parabéns a você, sem dúvida alguma. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte:
Quando você tirava uma nota de 0 a 10 e a sua nota ficava aí em 50% de aproveitamento, você passava ou não? Você era elogiado em casa ou não? Eu chorava no banho. Você chorava no banho? Chorava. Ô Zaidan, 50% era festa na minha casa o ano inteiro, viu, Zaidan? Claro. Bom, depois que você falou que 3 passava de ano, velho. O 3,5, Zaidan, dá pra negociar os esquemas aí. Pegava dependência, vamos lá. Porque eu faço essa brincadeira porque o Bruno Milhozzi falou, viu, Zaidan e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que 52% aproximadamente de aproveitamento são números legais. Mas se você chorava no banho com esses números, eu acho que eles não são tão legais assim. Você me convenceu. Depende, eu já vi treinador. Eu já vi treinador com aqui, Zaidan. Oi, Zaidan, fala, perdão. Eu já vi treinador com percentual desse ser campeão. Tem razão. Porque acontece, principalmente com mata-mata, né? Quando você tinha o Campeonato Brasileiro, que tinha uma parte em pontos corridos, uma parte em mata-mata. Agora, o Campeonato Paulista foi ótimo para o Santos. Foi ótimo, foi vice-campeão paulista, fez uma campanha excelente, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, né? Ganhou do Palmeiras na primeira... Não, o Palmeiras só perdeu a invencibilidade no primeiro jogo com o Santos na final. Aí o Santos ganhou o primeiro jogo, segundo jogo o Palmeiras ganhou. Mas o Campeonato Brasileiro começou muito bem. Mas o Santos, de novo, tá jogando nada. Não é só a derrota. Porque às vezes você perde um jogo metendo 3 bolas na trave, o goleiro fechando o gol. Não, o Santos não tá jogando nada. Não jogou nada contra o América, contra o Botafogo foi um terror. E agora de novo. Primeiro tempo muito ruim, Capelães. E aí, vai mudar? Provavelmente. Não vai ficar vendo o time. Pode pôr o Patrick até como lateral, ou aberto na esquerda, mas o Patrick não tem jogado nada, o Pedrinho está voltando de contusão, não tem o Furt, a opção para centroavante ali é o Morelos. Não é fácil, ele também não tem muita opção não. Só que é o seguinte, tenta alguma coisa, ele tem um canhoto na direita, ele tem um destro na esquerda, os caras só vão para o meio. Lógico, o canhoto pega a bola na direita, se ele não sabe usar o pé direito, ele vai para o meio, é o que faz o Patati. O Otero pega a bola na esquerda, vai para o meio, porque ele é destro. Os laterais não fazem linha de fundo, também afunilam. Então você facilita a vida de um time que tem 3 zagueiros, 2 volantes, recua, fica aquela parede e o Santos tentando entrar pelo meio. Tá jogando errado. Faz uma inversão, coloca o menino, o Patati é driblador, tem habilidade, põe ele na esquerda para tentar fazer linha de fundo, abre o Otero na direita, onde ele fez os melhores jogos com a camisa do Santos, foi jogando pela direita. Não tem o Guilherme? Busca uma alternativa, passa o Patati para a esquerda, não pode ficar facilitando dessa maneira a vida do Novo Horizontino, da defesa do Novo Horizontino. Ô mestre, e era questão de tempo do Novo Horizontino abrir o placar, porque só dava Novo Horizontino, era uma questão de tempo e o tempo chegou e o Novo Horizontino fez 1-0. E eu estava durante a jornada ouvindo seus comentários aí, daí você usou um comentário que é o seguinte: o Eduardo Batista não parava de alertar os jogadores do campo de jogo porque o próprio Novo Horizontino também esbarra nas suas limitações, uma vez que os jogadores não se movimentam tanto. Então fica ainda mais evidente a fraqueza do Santos na primeira etapa, né, Zaidan? E a irritação do Eduardo é porque os caras pegavam a bola na defesa e os atacantes não saíam da marcação. Ficavam ali acomodados, né, aceitando a marcação dos jogadores do Santos. Por isso o Eduardo começou a gritar. Dá alternativa para quem tá com a bola. Senão eles vão tocar e vão acabar perdendo. Vocês têm de dar alternativa aí na frente. Foi a irritação do Eduardo. E ele tem um problema, porque como ele joga com 3, 4, 3, às vezes fica mais um no meio campo, ficam 5. Mas normalmente ele tem 2 só no meio, com 2 caras abertos e 2 no meio. O Santos encontra espaço para jogar, que o Santos não está aproveitando esse espaço para jogar. Mas há um problema na marcação do Novo Horizontino no meio campo. Os zagueiros não. Os 3 zagueiros do Novo Horizontino estão muito bem. E o goleiro também. Aquela saída dele no William é coisa de quem sabe sair do gol. O goleiro mostrou qualidade. Não é fácil você sair naquele tipo de lance. Ele saiu, dividiu e ganhou. Quando você era goleiro na Fazenda, você saía desse jeito, Zaidan? Como é que você saía do gol? Não tinha essa de goleiro, não. Jogava tinha. Só o zagueiro. Jogava em qualquer lugar, no gol, não. Não, dava umas butinadas na Fazenda aí, Zaidan, não? Dava uma butinada, tiro, dava tudo. Tiro pra cima. Até tiro, Zaidan. Ai, Zaidan, você é nota 1000. Um abraço, Manuel, meu parceiro aí nas Minas Gerais, tá, Zaidan? Claro, sempre. Então, até já, mestre.
9,56. Fala, Bruno Milhozzi. Eu só queria acrescentar uma coisa, porque a gente falou da nota 5 do Carille, 50%, mas nessa passagem é melhor, né? Evidentemente, com 24 jogos, o Santos tem 15 vitórias, 7 derrotas, 2 empates, aproximadamente uns 6,5 pro Carille. 6,5, então. irmão, se eu tiro 6,5 em casa, minha mãe pega, coloca na porta da geladeira e fica o ano inteiro, velho, e mostra pras amigas que foram em casa comer uma pizza, hein? E aí, Bruno Puzov, você era bom aluno, Puzov, já bombou de ano? Não, eu era um bom aluno, pô. Bom eu era um aluno? bom aluno, juro. É. Só em matemática. Já pegou recuperação ou não? Já peguei recuperação de matemática A e recuperação física. pra mim era cesta básica, irmão. Bom, vamos lá. Super placar do futebol de sexta-feira, Puzóvio. Então, Capela, hoje temos uma sexta-feira morna com relação aos jogos, já que também pela Série B, o Coritiba goleou o Ituano por 4-2 com direito a um gol do meio do campo, feito por Matheus Friso. Também tivemos amistosos internacionais, destaques para a vitória da Islândia contra a Inglaterra por 1-0 e também a vitória da Alemanha contra a Grécia por 2-1. Agora, por um outro lado, tivemos uma sexta pegando fogo nas notícias, principalmente do Corinthians. Nessa manhã, a casa de apostas da VaideBet rescindiu o contrato de patrocínio master com o Timão. A empresa acionou a cláusula anticorrupção para romper o vínculo. Outra notícia foi que Carlos Miguel comunicou ao Corinthians que resolveu aceitar o desafio de jogar na Inglaterra no segundo semestre deste ano, lá no Nottingham Forest. Além disso, nessa tarde, o Santos Laguna do México deu 15 dias para o Corinthians quitar cerca de 6 milhões de reais, que deve referente a uma parcela da compra do zagueiro Félix Torres. E para fechar, Rosala Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, entregaram seus cargos ao presidente Augusto Melo. Capela. Tá tudo bem, irmão? Mais alguma notícia positiva pro Corinthians? Porque é open bar de erro, né, hoje. Que sexta-feira pro Coringão, hein? Uma sexta para esquecer, né? É verdade. Mas fiquem tranquilos, torcedores, afinal de contas eu gostei muito do que Ricardo Capriotti me mandou mais cedo. A VaideBet foi embora. Agora pro Corinthians o novo patrocinador é a VaideB. 9,57. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Na Cata é suspensão, é porque é. Na Cata é transmissão, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Qualidade, preço baixo, muita oferta todo dia. O Tenda é variedade e é muita economia. Tudo que você precisa tá no Tenda. Para o seu comércio ou para o seu lar. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus.
Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Futebol é com a Bandeirantes. 10h03, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Continua Novo Horizontino 1, Santos 0, mas calma, Peixão, nada contra o Grêmio Novo Horizontino, mas o Santos vai virar, eu boto fé porque eu sou o Santástico Futebol Clube e também sou corintiano e quero ouvir Pedro Ramiro com informações importantes, inclusive uma entrevista exclusiva que fizemos no Concentração, um pouquinho antes da bola rolar para o Santos e Novo Horizontino. O segundo vice-presidente do Corinthians atendeu a Rádio Bandeirantes, foi questionado e o Pedro Ramiro tem um resumão sobre essa notícia importante dada em primeiríssima mão no microfone da Bandeirantes. Fala aí, Ramiro, um abraço pra você. Fala, Capela, um abraço pra você, um abraço a todos. A VaiDebet não é mais patrocinadora do Corinthians. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o vice-presidente do Timão, Armando Mendonça, falou sobre toda essa situação e como ela tem repercutido nos bastidores alvinegros, inclusive tratando sobre um possível pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos acompanhar um trecho aqui na Rádio Bandeirantes. Verificado após a apuração da autoridade policial, verificado irregularidade, crimes, e identificado as pessoas, aí há um procedimento interno e se essas pessoas, se porventura envolver qualquer pessoa da diretoria, e aí tem as consequências do nosso estatuto, do Conselho Deliberativo, e aí segue o trâmite. Tá aí, Capela, a palavra do Armando Mendonça. O presidente Augusto Melo agora corre para tentar ressarcir o clube dessa situação e também de olho na possibilidade da saída de Carlos Miguel, goleiro que já está fechado com o Nottingham Forest da Inglaterra e deve deixar o Timão já a partir de julho. Estamos de olho em tudo que acontece no Corinthians, Capela. E estamos de olho na bola que volta a rolar na segunda etapa de muita emoção. O canhão vai explodir para o Brasil inteiro. Novo Horizontino 1, Santos 0. A partir de agora, a melhor transmissão do Brasil é com ele. Explode, canhão! Legal, Capelanes. Começa o segundo tempo em Novo Horizonte. Rogério,
Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. E o Santos volta com alteração, Milhozzi. Wesley Patati vai para o banco de reserva, sai 42, entra 88, Patrick. Vamos ver se agora ele descansa nessa viagem cansativa de 6 horas de ônibus, tadinho do Patati. E agora o Marlon caiu de novo. Acho que agora é definitivo, pelo jeito ele... Ah não, agora é tornozelo esquerdo. A impressão que é o tornozelo... Era o direito, não era? Não era a panturrilha direita? Panturrilha direita no primeiro tempo. E agora o tornozelo esquerdo está doendo, ele cai no meio de campo. Mal começou o jogo, já deve ter mudança no Novo Horizontino por conta de lesão. Aproveito para ouvir a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Carille tira Wesley Patati, coloca Patrick Zaidan. Eu até falei para o Capelães que o Patrick provavelmente entraria, mas ele poderia ter ousado um pouco mais, né? Eu não tiraria o Patati, não. Passaria ele para a esquerda, o Otero para a direita, como vai agora, porque agora o Patrick na esquerda, o Otero na direita. Eu teria colocado o Patrick no lugar do lateral esquerdo. Ele entraria para tentar chegar à linha de fundo, com o Patati na esquerda e com o Otero na direita. Mas vamos ver se o Patrick hoje joga o que ainda não jogou no time do Santos, cara. A alteração no Grêmio Novo Horizontino. Marlon vai embora. Milhozzi. Não vai dar para ele. Sai o capitão com a camisa 28. Entra o 8. William Farias na vaga dele. A primeira mudança do Novo Horizontino. Mexe, portanto, com essa contusão. O Eduardo Batista troca no time do Grêmio Novo Horizontino. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. William Farias domina aqui atrás, vai recuar para Giovani, defesa do Peixe, tira a bola para a ponta, não pega Neto Pessoa, insiste Luca, tira Joaquim, dá do lado a jogada, volta pela meia Juliano, bola para trás, opa! Pancada no Otero que já se levanta, mas que pegaram legal, Milhozzi. E achei que ele ia dar uma reclamada, mas que nada, o Otero se levanta, cumprimenta os jogadores, sem cartão amarelo até agora, nada de Anderson Daronco, o Peixe vai em busca do empate. Na grande área, a bola, Patrick vai empratar. Cavadinha na saída do goleiro com a coxa, Pituca, gol! Gol! É do Peixe! Diego Pituca, bola aberta na esquerda. Patrick dá uma cavadinha na saída do Jordi. Pituca completa com a coxa, praticamente em cima da linha, para empatar o jogo. 1 pro Peixe, 1 pro Grêmio Novo Horizontino, comecinho de segundo tempo. Pituca, 1-1, Jordi não tem jeito, tá feito. O Santos empata no início do segundo tempo, Milhozzi. Com muitos méritos para o William Bigode, que enfia uma bola pro Patrick colocar na cara do gol. Foi inteligente demais, com apenas um toque o centroavante. E o Patrick dá sua primeira assistência na camisa do Santos, estrela de Fábio Carille. Coloca agora o camisa 88, que serve pro Pituca. Só completar pro fundo da rede, o capitão empata o jogo em Novo Horizonte. O Santos vai pra rede 1-1, Canhão. Cláudio Zaidan. Deu certo a mexida do Carille. O Patrick pega pela primeira vez na bola e dá o gol de empate pro Pituca. Zaidan. Às vezes o feijão com arroz é fundamental. Tem um canhoto na esquerda, né? Alguém que recebe a bola no pé esquerdo e não tem dificuldade porque é canhoto e do lado esquerdo. Então ele pode cruzar, ele pode tentar o gol, fez a cavadinha correta, passando a bola para o Pituca. Não havia impedimento, o Jordi levantou os braços, mas não havia impedimento. E agora vamos ver se o Santos faz um jogo bem diferente daquele do primeiro tempo, né? Atrás aqui Joaquim pro Peixe, já toca a bola para a ponta direita, Rodrigo Ferreira marcado, devolve ela mais atrás, dá Joaquim, pede o goleiro Gabriel Brazão, ele toca a bola e recomeça a jogada mais atrás, Gil Domingos já abre a jogada do lado esquerdo, Abertão domina a jogada com o Escobar que vira para Patrick, vai no fundo, marcado em cima dele Paulo Vitor, Patrick tenta, bate para fora. Lateral ataque do Santos, lado esquerdo, ouça o torcedor do Peixe em Novo Horizonte. Escobar na esquerda, para a grande área, a bola muito alta. William com Juliano para William. A defesa tira a bola, voltando no rebote. Giovani de bico tira essa bola da grande área. A bola voltou para a direita. Na marcação. Opa! Luca na bola com João Schmidt. Falta em Luca.
Que quando cai acerta o volante do Santos, Miliose. Ele cai e coloca a perna pro alto, Canhão, e acaba acertando, parece que a nuca do João Schmidt com os dois abraçados no chão, ele rola e o pé vai ali na altura da cabeça do Schmidt, os dois se cumprimentam, sabem que foi sem intenção ali, a falta está marcada para o Novo Horizontino, agora os dois se levantam e tudo bem com o Luca e também com o Schmidt. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Placar da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. 1-1, Grêmio, Novo Horizontino e Santos, Pozóvio. Canhão, com esse empate, o Santos é o segundo colocado da série B, com 16 pontos em 27 disputados. Já o Novo Horizontino é o 10º com 12 pontos somados. Lateral ataque do Grêmio, Novo Horizontino. 6 minutos, segundo tempo, lateral cobrado, a bola voltou para a ponta. Escobar tentou, ela bateu no pé dele, foi para fora. Lateral e é de graça para o time da casa cobrar. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Giovani na direita limpou, bateu pro gol, desviou aqui dentro. Gol! Gol! Everson, livre, o lateral esquerdo chega dentro da pequena área, põe o pé sem ninguém na frente dele, na jogada com o Giovani, o volante na direita, livre, completamente sozinho, Everson põe pra dentro do gol, 2-1 Novo Horizontino, Gabriel Brazão não tem jeito, tá feito, 2-1 Novo Horizontino, livre, Everson Miliose. E o Santos até esboçou comemoração pelo gol de empate, não deu tempo, cruzamento rasteiro, cruza a área inteira, foi bem demais Giovani, limpando a marcação, jogando sozinho, a bola vai e passa por toda a extensão da grande área até encontrar o Jefferson do lado esquerdo, para marcar pela primeira vez nessa Série B o Novo Horizontino. O Tigre do Vale está de novo na frente em casa, 2-1 pro Tigre, Canhão. A força da opinião, Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Peixe empata o jogo, toma o 2-1 na sequência, num vacilo geral da defesa. Zaidan. Vacilo mesmo, Canhão, porque convenhamos, né? No arremesso manual, você tem 3 jogadores cercando o Giovani. 3. E ele sai dos 3 ali como faca na manteiga, né? Sossegadão, e aí tem liberdade para cruzar. O último que ele conseguiu passar foi o William, que não conseguiu acompanhar. Então, são esses erros individuais, né? Uma certa moleza que dá ao Novo Horizontino a chance de voltar a ficar na frente do placar. O Santos errou de novo na marcação. 8 minutos do segundo tempo, domina pelo Peixe Schmidt, para a grande área, a bola sobe de cabeça, tira, Donato, a bola cai do lado esquerdo, vai pegar bem aberto, Destinado completamente sozinho, aqui na ponta, Everson maltou do gol, 2-1, levantou no meio, tenta a defesa, rebate, não pega essa bola aqui atrás, ela volta a ser do Peixe, Gil domina com liberdade, joga, 8,5 segundo tempo, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. O Gil domina a bola pelo meio campo do Santos, já inverte a jogada, vira a bola para o zagueiro Joaquim na direita, dispara pela ponta, já pede Rodrigo Ferreira, Joaquim caminha, devolve a bola, dá Gil de novo no meio do campo, toca ao lado, recebe de primeiro, tenta Juliano, Pituca, Schmidt no meio, tenta a finta, William, nada de falta, a defesa toca, rebote, vai no meio, com o Novo Horizontino, a bola bem aberta, Joaquim primeiro, domina sozinho aqui atrás com liberdade, domina e já vai jogar na sua defesa, 9 minutos do segundo tempo. Rodrigo Ferreira para a meia direita, para o Otero, entrada na grande área, tenta Juliano, vai na marcação com o Otero, domina, livre, sozinho, chuta, toca na defesa, volta o rebote no meio, para Pituca primeiro, volta Gonzalo, domina o Escobar, sozinho e joga, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Patrick na esquerda, Juliano, na área, para Pituca, para Juliano, de costas para trás, de frente, bateu Schmidt, tocou a defesa, bateu no Otero, tirou para trás a jogada, arrumou no fundo para Escobar, para cruzar para o gol, levantou muito alta de cabeça, tira a defesa, rebote e volta fora da grande área, aqui atrás com o Peixe, domínio vai jogando aqui atrás, Gil vem com ela. Rodrigo Ferreira na jogada pela direita, tentou driblar, tocou do lado para Pituca, um canhão, manda longe, Miliose.
Desperdiça mais uma vez a chance a equipe do Santos. O Pituca não consegue fazer a bola passar por esse ônibus preto e amarelo que está estacionado na frente da grande área do Novo Horizontino. Toda a defesa, a equipe com 11 jogadores protegendo a área. E é claro que o placar de 2-1 ajuda a equipe do Novo Horizonte, que tem um jogador caído no gramado dentro da grande área. Agora vai receber atendimento. Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeque, Caiame Martins da Central Técnica marcando em Novo Horizonte. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino 2, 1 pro Peixe, Pozóvio. Canhão, com esse gol, o Novo Horizontino se torna o 8º colocado com 14 pontos em 27 disputados. Já o Santos volta para a 3ª posição com 15 pontos somados. Maca em campo, tem jogador do Grêmio Novo Horizontino no chão. É o Heverson. O Pituca vai lá. É o autor do 2-1? É ele, o camisa 16 da equipe do Novo Horizontino tá caído e quase que fizeram uma mancha branca no gramado de tanto spray que jogaram na perna dele. Tomara que adiante de alguma coisa, agora ele sai com a maca, parece que também é panturrilha. Inclusive o Marlon, Canhão, dor nas 2 panturrilhas, deixou o gramado há pouco. E o Heverson até com dificuldades de andar nesse momento, vai receber atendimento fora do gramado. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata e você sabe por que não é? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 11,5 segundo tempo. Novo Horizontino 2-1, Cláudio Zaidan. Uma saudação primeiro aqui para o Davi Augusto, nosso colega de Uberaba, grande jornalista, grande companheiro. Um abraço para o Davi. O Otero continua apagado no jogo, né? Foi lá para a direita, mas não conseguiu muita coisa. Se o Pedrinho estiver bem fisicamente, que ele está voltando de contusão, é uma alternativa para o Carille, Canhão. Pituca na ponta, jogada ao passe, opa! Falta no Pituca, cometida por William Farias, é falta marcada para o Peixe, já que não teve a vantagem. Bilhose. E o volante que entrou agora foi a caça, né? Tava marcando outro jogador, abandona para fazer a falta no Pituca. O Juliano dá uma bronca ali na arbitragem, que até agora não distribuiu sequer um cartão amarelo. O Santos em busca do empate. Vai jogando o Peixe, bola para a direita, Joaquim na ponta, Rodrigo Ferreira chuta, a bola bate na marcação, toca no Heverson, ficou na ponta, vai tentar ganhar a jogada na pessoa, tomou o toque por baixo, é falta marcada para o Grêmio Novo Horizontino. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 12 minutos e meio, segundo tempo. 2-1 Novo Horizontino. O Eduardo Batista prepara 2 jogadores do cara. E são 2 laterais, Canhão. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Vai entrar o Rodrigo Soares com a 2 e o Danilo Barcelos com a 14. Daqui a pouco vamos ver o que ele vai aprontar, mudar esse esquema tático aí. Patrick pro Peixe, domina a bola, já recua, começa voltando Schmidt para Joaquim na direita, para Rodrigo Ferreira, mais para a ponta, tentou, opa, atropelado, é falta. Otero toma o tranco nas costas, a arbitragem pega e marca essa falta. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Gil domina, se apresenta aberto na meia esquerda, toca a jogada para a ponta esquerda. Escobar por aqui pelo meio, para Juliano, para Escobar de novo. Na esquerda, Patrick tenta o passe, trava a defesa. Marcação por baixo, colocando o pé, mandando para fora aqui na direita. Luizão, zagueiro, lateral cobrado, com pressa. Patrick, Juliano, Patrick de volta, dá na meia esquerda, João Schmidt, Juliano de primeira, toques rápidos para Gil meia direita, abertura feita para Joaquim na direita, a bola para Rodrigo Ferreira, na ponta Otero, Rodrigo Ferreira devolve a bola, dá para Joaquim de novo, toca na meia, vira para Schmidt outra vez, 14 minutos do segundo tempo, 2-1 Grêmio Novo Horizontino, inverteu Schmidt, vira a jogada para Gonzalo Escobar toca na meia direita, o passe para Schmidt, para a grande área, bola aberta no fundo, para trás o toque, Rodrigo Ferreira ajeitou, na cabeça o passe para Juliano, no fundo, marcado, recua, dá na ponta, falta! Otero caiu, bandeira, marca a falta, Eliose. E vale destacar, Canhão, que o Santos está nesse momento com um jogador a mais, porque o Heverson recebe atendimento fora do gramado no momento em que serão feitas 2 mudanças na equipe. Vai entrar o Rodrigo Soares com a 2, sai o 77, o autor do primeiro gol, Fabrício Daniel. Também deve sair, é claro, o Heverson, que não vai voltar, já não está no gramado, 16, lateral esquerdo, e o 14, Danilo Barcelos, o experiente Danilo Barcelos, faz o lado esquerdo. Portanto, 2 trocas agora no esquema aí com 5 jogadores da função na defesa. Vamos ver o que vai aprontar Eduardo Batista. O Santos tem falta no campo de ataque para cobrar pelo lado direito. 2 mexidas feitas no time da casa, já ouço o Cláudio Zaidan.
Falta marcada para o Peixe. 2-1 Grêmio Novo Horizontino. Com quase 15 minutos do segundo tempo no Jorjão. Todo mundo para a grande área. O Gil tá lá, o Joaquim também. Um tal de pega daqui, puxa dali. Levantamento na grande área de cabeça. Tira a defesa aqui atrás com o Lubizão. Sobra a volta para o Peixe na meia direita. Domina a bola. Tenta o passe na ponta Otero. Vai ter que devolver no meio do campo. Dá a pituca, domina o capitão para jogar completamente sozinho. Em Novo Horizonte. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada. O Peixe aperta, Patrick na canhota para tomar, troca à frente o zagueiro, bate na bola Donato, vem Giliano, toca do lado, volta para Joaquim na esquerda. Peixe todo no campo do Grêmio Novo Horizontino, inverte a bola para Rodrigo Ferreira. Tomou pressão, vai ter que voltar e entrega a bola com o goleiro. 15,5 segundo tempo. Novo Horizonte, 2 Grêmio Novo Horizontino, 1 pro Peixe, Pozóvio. Canhão, mais cedo também pela Série B. O Coritiba goleou o Ituano por 4-2, com direito a um gol do meio de campo, marcado por Matheus Friso. 16 minutos do segundo tempo. Cláudio Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes. 2-1 Novo Horizontino. Zaidan. Bom, quando um time tem melhores jogadores, e o Santos tem em relação ao Novo Horizontino, e não consegue impor isso, não consegue jogar com mais qualidade que o oponente, é porque está mal organizado e também com muitos erros individuais. Muita gente jogando mal, cara. Vai tentar o Peixe, o William pelo meio, agarrado pela camisa pelo Giovani. Apesar da chiadeira da galera, a falta aconteceu, Milhose. Aconteceu, ele se debruça sobre o William, que tentou fazer a parede no campo de defesa da equipe do Santos. Vai picando o jogo, pode ser a estratégia do Novo Horizontino, que vence por 2-1. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Apito final da sequência com João Paulo Capelanes. Assim que acabar, Novo Horizontino e Santos em Novo Horizonte. O Peixe domina a bola para o ataque. Joaquim enfia no meio de primeira, chega de pé direito e tira. Donato devolve a bola que fica atrás com o Brazão de novo. O goleiro domina, com pé, sai jogando fora da grande área. 17 segundo tempo em Novo Horizonte. 2-1 vai vencendo o Grêmio Novo Horizontino. Toca na esquerda jogada, João Schmidt, bota para correr o Escobar. Escobar, Patrick perdeu a bola, vem na marcação, primeiro zagueiro, para tomar Luizão, ganhou, dá no meio, Giovani, para Luizão de novo, perna comprido, foi para a bola, opa! Falta marcada no Horizontino, Milhose. E o jovem zagueiro Luizão vai se mostrando bem saidinho, né? Ele é alto e bem espichado, mas consegue driblar 2 jogadores e conseguir a posse de bola na sequência falta. Boa promessa do Novo Horizontino, que ganha a vaga após lesão do zagueiro titular. Cobrada a falta na meia direita, jogada, ajeitou para o gol! Brazão, espalmou, voltou na esquerda, bola Danilo Barcelos, levantou a cabeça, cruzou pro gol, bola passa pela grande área, Escobar de bico, toca essa bola para ataque do Santos, ela vai na ponta, que defesão do Gabriel Brazão, um canhão de longe do William Farias, Milhose. E a primeira defesa dele no jogo, finalização de longe, ele teve que fazer a ponte, buscar do lado direito, quase próximo à trave, boa defesa do Brazão, que já sofreu 4 gols em 2 jogos como titular. Por dentro a bola, Neto Pessoa para Danilo Barcelos, tá na área, levantou, segunda tarde muito alta, a bola vai para fora, atravessada, ela sai pela linha de fundo, para sorte do Peixe. Que pressão do Grêmio Novo Horizontino, Bruno Milhose. Mais uma vez tentando chegar no cruzamento e a bola fica pingando, tá difícil pro Santos acertar esse tempo aí e proteger a sua área. O Brazão salvou o Peixe pela primeira vez no jogo, na sequência tem tiro de meta, o Santos perde por 2-1. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Parte Juliano na esquerda, adianta demais a bola de bico, tira aqui atrás a defesa com o Lubizão. Ela vai para fora direto, linha lateral, arremesso, Peixe cobra. 19 do segundo tempo, 19 do segundo tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, 2-1 Novo Horizontino, Zaidan. Não é só uma questão tática, né, Canhão? Mas o Santos está frouxo no jogo, né? Marcando mal, dando espaço. Você vê há pouco essa defesa do Brazão. O Barcelos com muita folga, fica com rebote. O Santos está marcando com muita distância. E o que é mais grave, não consegue ser perigoso no ataque, né? Chegou umas 3 vezes desde o início do jogo, inclusive o lance do gol, mas muito, muito abaixo do que o time pode jogar. Perde a bola outra vez o Peixe, recuperação no meio, vai tentar inverter a jogada do time do Grêmio Novo Horizontino. Belo passe para Paulo Vitor na direita, para cima do Escobar, na ponta com ele ao lado lateral Rodrigo Soares.
Paulo Vitor levantou pro gol muito alto de cabeça, botou para fora Rodrigo Ferreira. Ele ficou naquela, o que eu faço? Põe a cabeça, o pé. Escanteio Novo Horizontino na esquerda, Miliose. E a gente falou do Paulo Vitor que cruza muito bem, dessa vez ele errou, mas ainda assim conseguiu escanteio, porque o Rodrigo Ferreira ficou com medo de dominar a bola dentro da área. Essa é a verdade, cabeceia para fora e o Danilo Barcelos vai para a cobrança, especialista em bolas paradas, vai cobrar o escanteio. 20 minutos do segundo tempo no Jorjão, tem escanteio Novo Horizontino, 2-1, vai dando o Grêmio Novo Horizontino para a grande área, os zagueiros, Patrick, Luizão, Donato lá dentro também. Danilo Barcelos, novo escanteio autorizado, levantou para Donato de cabeça, fora! Ela passa isso aqui da trave esquerda, deu para ver a sombra da bola na trave, Miliose. Impressionante como tá ganhando várias vezes no alto o time do Novo Horizontino. Gil não pulou para acompanhar o zagueiro de 1,93 m da equipe do Novo Horizontino, que não faz o terceiro gol por muito pouco. Por isso aqui não abre 2 gols de vantagem o Tigre do Vale. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 21 segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Novo Horizontino, bola aberta na esquerda. Vem Rodrigo Soares para a linha de fundo. Para Barcelos, bateu pro gol. Soltou o brasão, gol vazio, dominou. Escobar tira da grande área a bola. Cai na ponta, na jogada, vai tentar a pinta. Otero ganhou. 21,5 segundo tempo, Pozóbio, 2 Novo Horizontino, 1 pro Peixe. Ganhão, até aqui na Série B, o Santos conta com 9 jogos, 5 vitórias e 4 derrotas, na terceira posição com 15 pontos em 27 disputados. Essa é a terceira derrota consecutiva, não é, Miliose, do Santos? É isso, a terceira consecutiva e a quarta em 6 jogos. A quarta também na Série B, o Santos vai ter uma sequência muito ruim, a pior da temporada sob o comando do técnico Fábio Carilli. E o Gil tá jurando o Luca, hein? Eles jogaram juntos, não jogaram? Chegaram a jogar juntos no Corinthians sim, Canhão. Em algum período, o Gil conhece o atacante que foi campeão com o Timão no Brasileiro em 2015. Ele pede desculpas, mas o Gil não entende legal não, depois da chegada por trás. O Gil não aceitou não. É, então. Daqui a pouco o Pedrinho vem na equipe do Santos. Pedrinho voltando de lesão no pubis. Camisa 7 vai entrar em campo. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, 22 do segundo tempo. Novo Horizontino 2-1, vem Pedrinho no time do Peixe. O Miliose, o Santos foi de ônibus, né? Foi de ônibus desde Londrina, Canhão. Tinha feijoada na estrada. Deve ter tido aquela parada estratégica, né? Do caminho. Pode ser. Vamos dar razão pro Wesley Patati, né, Zaidan? Eu acho que tinha uma feijoada na estrada, mas é o seguinte, vai ver o Pedrinho voltando de contusão, né? Mas para um time que não conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo, talvez ele consiga, é ciscador, driblador, talvez funcione. O Santos está muito mal, cara, ele tem de tentar ali mais uma mudança. Bota o Morelos lá para ver se tromba com alguém e faz o gol. Alguma coisa tem de acontecer de diferente, o time está muito mal. Aliás, esse Morelos, o empresário dele é bom, hein? 23 do segundo tempo. Novo Horizontino, Paulo Vitor para Barcelos, para a área, a bola, Luca não dominou, ela bateu no pé dele e foi para fora. Para sorte do Santos, Miliose. Numa situação de 3 contra 2 que foi criada na velocidade do Paulo Vitor. Era só o Luca dominar. É verdade que a bola veio meio tijolão, mas ele domina errado, ela sai pela linha de fundo, perde a chance do terceiro. Então 2 alterações na equipe do Santos. Otero deixa o gramado com a camisa 22, entra 7 Pedrinho. Também sai o 29 Rodrigo Ferreira e o 3 Rainer vai para a vaga dele do lado direito. Pedrinho na vaga do Otero, Rainer na vaga do Rodrigo Ferreira. Zaidan, as 2 mexidas feitas por Fábio Carilli, perdendo 2-1 Grêmio Novo Horizontino. Pois é, Cão, falamos sobre o Pedrinho, né? Vai tentar ter um driblador para ver se muda um pouco o jogo, abre a marcação do Novo Horizontino, cara que parte para cima da marcação. E o Rainer ataca melhor do que o Rodrigo. Talvez até devesse ter começado o jogo com o Rainer, na ausência aí do Sherman, que está na seleção sub-20, né? O Rainer é um jogador que ataca com mais força do que o Rodrigo. Para fora essa bola pela linha lateral, reverso para quem que é, para o Peixe cobrando, é para o Grêmio Novo Horizontino, vai bater Danilo Barcelos, 24,5 do segundo tempo, já apito final com João Paulo Capelanes, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Domina a bola pelo meio campo, carrega João Schmidt, abre a jogada lá do esquerdo, na ponta com Gonzalo Escobar, marcado, Patrick perde a bola.
10h30 da noite, marca o quinto sinal Bandeirantes. Devolve a bola do Escobar, dá para Schmidt no meio campo, entrega a bola para Gil, que sai jogando de novo. Toca na meia direita, Joaquim se apresenta, quase 25 segundo tempo, levanta Joaquim, na ponta a bola, para Pituca, ajeita mal. Na canela e a bola vai para fora, Miliose. Até ele, né? O Pituca, que é uma das referências técnicas dessa equipe, porque não o meio-campista, dá uma canelada na bola, ela vai para fora. Ele que marcou o segundo gol dele nessa Série B, o capitão do Santos. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Placar da Série B do Campeonato Nacional, nona rodada. 2 Grêmio Novo Horizontino, 1 pro Peixe, Pozóvio. Canhão passando pelo Z4 da Série B, o Botafogo de Ribeirão é o 17º com 7 pontos. Logo abaixo vem o Ituano com 6, o Brusque com os mesmos 6 e o Guarani é o lanterna com apenas 4 pontos somados. A defesa na jogada, o time do Novo Horizontino tenta a cabeceira, Nilo Barcelos, Pituca bota no peito, abre o passe para a direita. Rainer vai na linha de fundo, dominou, marcado, costurou, depois caiu nada, ele caiu sozinho. Tira Barcelos, toca essa bola para a ponta esquerda. Tenta a jogada, Luca, vai na jogada, trava por baixo. Luca! Carrinho no Joaquim, vai ter cartão pro Luca agora. Não dá para escapar dessa não. Miliose. É o que eu espero, e de fato Daronco tira o cartão do bolso e o Luca só pedindo desculpas e batendo, pede desculpas e bate. Uma hora a desculpa não adianta de mais nada e a falta foi marcada em cima do Joaquim. Ele fez questão de fazer essa falta e leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Eu queria entender como é que um jogador reclama, Zaidan, tem essa cara de pau de reclamar do cartão que ele toma por uma falta desse tamanho como fez o Lucas, Zaidan. Qual é o argumento do cara para tentar esconder isso, hein? Claro, eu devia pedir desculpas, só errei mesmo, tal, tá tudo certo. Mas virou modus operandi no futebol brasileiro, né? O cara dá um soco no outro e reclama. Pedrinho domina, na direita esse passe para a linha de fundo, para Rainer, 2-1, Grêmio Novo Horizontino. Rainer para Pedrinho, levantou na grande área, defesa tira e manda a bola para fora, escanteio. É a do Santos na direita, Miliose segue a pressão. Santos consegue um escanteio e é o primeiro dessa segunda etapa. O Jordi orienta sua defesa. Quem vai para a cobrança é Pedrinho. Acabou de entrar, vai cobrar esse escanteio. 27 minutos do segundo tempo, 2-1, Grêmio Novo Horizontino, Peixe atrás do empate, Pedrinho no escanteio. Autorizado, levantou para Joaquim de cabeça, Jordi! Ela vai prensada, Jordi gruda, Miliose. Cruzamento muito alto do Pedrinho e o Joaquim conseguiu acertar o tempo de bola, mas também os zagueiros que ganharam por ali. Pelo alto, o Lucas sente, parece ter um choque de cabeça, tá caído ali na entrada da grande área. E o Jordi segura essa bola e evita o empate do Santos. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. O Lucas tá caído, enrolando um pouquinho. Não é para tudo isso, não. Ele saiu jogando, depois caiu. O Daronco estava do lado. Na verdade, isso aí é cera, né, Miliose? É cera, e um cara experiente como o Luca, né? Que a gente já conhece muito bem. Fica caído por ali com a mão na nuca e reclama de um braço, algum choque nesse pulo, mas parece que não foi nada mesmo. Pelo menos o departamento médico agora já vai levantando o jogador. Não tem presença de maca, deve continuar em campo, Luca. O Daronco tá dando uma bronca no departamento médico do Grêmio Novo Horizontino e também nos maqueiros. A maca chegou. Eu vou dizer a você que o piloto da maca consegue ser maior que o Daronco. O cara é grandão, hein? Você viu o Ele ocupa a dele e a do passageiro, né, Canhão? Ocupa as duas da frente ali. Engraçado que veio a maca. Hein? Então, mas veio a maca, não sei pra quem, porque o Lucas já tá saindo a pé do gramado, né? Saiu andando, a maca segue por lá. Que o Luca lembrou, tem o amarelo, se ele achar que eu tô fazendo uma gracinha, eu vou tomar o vermelho, né? O tamanho do armário que foi buscar, ele dá pra levar no colo o Lucas se ele quisesse. 29 do segundo tempo, 2-1 vai dando o Grêmio Novo Horizontino. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é Nakata, HG Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata. Na direita, Pedrinho pro Peixe, vai na linha de fundo, marcado por 2, dominou, espera a passagem do Rainer. Rainer passou, ele tentou bater para trás. Perdendo a primeira, insistiu na segura, perde a jogada. Toma Danilo Barcelos. Já toca a bola para a ponta esquerda. Adiantou o lateral do Grêmio Novo Horizontino. Vai embora, tentou nessa, ele foi travado. Joaquim tira dele, toca a bola, devolve a jogada pela meia. 29,5 segundo tempo. Zaidan, 2-1 Grêmio Novo Horizontino e nada do Peixe reagir. Zaidan. O Jordi é a prova disso, né, Canhão? A grande defesa dele foi ainda no primeiro tempo, um chute do Wesley Patati.
E tomou o gol no segundo tempo, mas não é incomodado, né? Aliás, a melhor chance do segundo tempo, depois do 2-1, foi do Novo Horizontino. Aquela bola que o Luca não conseguiu Passe dominar, no fundo, Giovani direto. Brasão espalmou pra frente. A bola fica na grande área. Toca a defesa. Luca tomou na meia-lua. Prensada, pé em toque de mão. Escobar domou a bola e ganhou. Neto Pessoa queria um toque com a mão. O Peixe de novo. Zaidan, você já chamou a atenção para esse detalhe. A defesa tá dormindo. Giovani outra vez. Giovani é volante. Tava aqui na direita, livre, Zaidan. Como esteve livre, conseguiu ficar no segundo gol, né? Ele saiu de 3 assim, brincando. O Santos marca longe, marca mal e com frouxidão, né? Ninguém aperta. E não é só a defesa, o meio-campo hoje tá marcando muito mal, Canhão. Michel Lopes, mesa de som, Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica marcando em Novo Horizonte. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Série B do Campeonato Nacional é a 9ª rodada em Novo Horizonte. 2 Grêmio do Horizontino, 1 pro Peixe, Pozóvio. Canhão, com esse resultado, o Santos é o terceiro colocado com 15 pontos. Já o Novo Horizontino é o 8º com 14 em 27 disputados. 31 minutos é o segundo tempo. 2-1 vai ganhando o Grêmio Novo Horizontino em casa. Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Beatriz Abelardo Digital, nosso time essa noite, nessa noite de sexta-feira de Série B. Sobe de cabeça, jogada pela ponta, tenta ganhar o zagueiro Luizão. Toca atrás, rebate de primeira, Gil tira. Dá a bola para a ponta, Patrick cai no campo pedindo falta, a jogada segue. Volta a bola para a meia direita, William Farias domina. Pituca por baixo para tomar, não conseguiu tomar. William Farias chuta, ela bate na marcação, deixa para fora. Em lateral é bola para o time do Novo Horizontino jogar agora 32. O Santos mexeu aqui com 3 alterações. Dá para fazer mais 2 numa parada só, né? Quem tem aí de opções do banco para tentar reforçar o ataque? Melhor para o nosso Zaidan opinar, para quem sabe ouvirmos se ele mexeria ou não. Vai, quem é que tem aí? Seguem como opções no banco de reservas: Casares, Alfredo Morelos, Serginho e Nonato no meio para frente. Sandri, Alisson, Aderlan e Alex completam junto com o Diógenes. Morelos é uma boa, né, Zaidan? Para você, o Carlinhos já devia ter colocado em campo. Não é. Ó, o Luizão, zagueiro, dominou. Um canhão do ângulo do Brasão. O zagueiro Luizão domina aqui na meia direita. De novo com liberdade, um canhão. Ela ia no ângulo. Não fosse o defesão gigante do Brasão, Miliose. 20 anos de idade, 1,92 m, vai aproveitando a chance e mostra que tem qualidade. Já saiu driblando algumas vezes e agora acerta um chute lindo de fora da área para a boa defesa do Brasão. Coloca para escanteio. Vem Danilo Barcelos na bola. Danilo Barcelos, escanteio, Grêmio Novo Horizontino, pé esquerdo para a bola, levantou para Luizão, cabeceou ela, quicou no alto, Brasão defendeu. Morelos então seria uma boa opção, você já trocaria logo, não é, Zaidan? É o seguinte, o Morelos, aliás, que fazia muito gol lá na Escócia, né, jogando pelo grande Rangers, mas no Santos não virou, né, ele parece sempre fora de forma, inclusive buscou um preparador pessoal, se esforçou, mas tecnicamente é um jogador de muitas limitações, né? Mas a coisa tá tão ruim. Quem tá jogando bem no Santos? Só o goleiro. Só o goleiro tá fazendo a parte dele, o Brasão. Não teve culpa nos gols, fez 2 defesas boas e tal. O resto não tá jogando nada. Então tenta, né? Tem o Casares, tem o Morelos. O Serginho, o Santos buscou o Serginho, já é um veterano, ele nunca entra. Ele deve estar treinando muito mal, né? Não é possível. Porque são quase 34 minutos, você está perdendo o jogo. Tem mais 2 substituições, tem que fazer as 2 de uma vez ou só uma. Mas você não mexe, é porque o treinador não confia no material que ele tem ali no banco. Ele acha que não vai resolver, né? 34 minutos do segundo tempo. Brasão levanta de cabeça, rebate o William Farias, a bola para a ponta, Neto Pessoa na bola. Opa! Joaquim atingiu a cabeça do camisa 9 do Grêmio Novo Horizontino, que está no chão. Caído. Joaquim leva a mão ao rosto para ver se tem sangramento, não tem.
Tá caído o atacante do Grêmio Novo Horizontino. No que caiu ficou paradão, Milhose. Ele deixa ali o braço no Neto Pessoa, que cai sentindo o rosto. E o próprio Joaquim sente ali um tranco, né? Um choque de cabeça. Por isso que ele vai olhar o beiço dele e ver se está sangrando. Não está, mas Neto Pessoa segue caído no gramado. Tá até meio desacordadão lá, com o rosto virado pro gramado. Agora ele vai se movimentando. Parece que o choque foi grande. E se movimenta no banco, olha só, para voltar a vestir a camisa do Santos depois de muito tempo lesionado. Sandri, daqui a pouco novidade no time do Carille. Sandri é a melhor das opções a essa altura, Zaidan? Essa altura não, ele é bom jogador. Um jogador que ficou muito tempo afastado por contusão, mas desde que ele apareceu ali na base do Santos, mostrou qualidade. O meio-campo do Santos está muito mal hoje, então era uma alteração talvez até para o intervalo, para ver se melhorava a qualidade do jogo no meio-campo. Mas agora, eu acho que agora o Santos tem de arriscar mais. Repito, bota o Morelos lá trombando com a becaiada, né? Vê se o Serginho faz alguma coisa, porque o ataque sumiu no jogo, né? Só dá Novo Horizontino. Na área, Luca dominou, saiu o Brazão, defendeu, bateu no joelho do Luca, livre sozinho, cabeceou, Donato, é gol! Gol! Horizontino é do zagueiro Rafael Donato. Bola disputada dentro da grande área. Luca com o goleiro Brazão. Ela bate no joelho do Luca e vem na cabeça do Donato. Livre para fazer 3-1 Novo Horizontino. Resta saber se haviam dois ou apenas um jogador entre o Donato e o gol. O VAR com certeza vai definir. 3-1 Novo Horizontino, Milhose. Impressionante a bagunça que é a defesa do Santos nesse momento. Saíram dois jogadores contra um zagueiro e um goleiro próximos à pequena área. Situação absurda após um erro de comunicação, um passe enfiado e o Luca não consegue na primeira, mas na segunda serve o Donato, que pula na altura dos seus 1,92 m para colocar a bola para a rede e marcar. O terceiro do Tigre do Vale, o Novo Horizontino está vencendo 3-1, Canhão. Independente da confirmação ou não do terceiro gol, o Novo Horizontino está jogando muito mais que o Santos. O Santos está jogando uma bola pequenininha, Zaidan. Está merecendo apanhar. Tá, o Santos está jogando nada. E independentemente do que o VAR vai dizer, né? Porque havia realmente só um jogador entre ele e o gol, mas a dúvida é se a bola está na mesma linha do jogador que faz o gol ou se ele estava um pouco à frente da bola, né? É isso que está sendo observado. Que havia só um entre ele e a trave, não há dúvida. A dúvida é se a bola vem da mesma linha dele, pelo menos, ou se ele está um pouco à frente em relação à bola. Me parece que ele está um pouco à frente. O ombro direito, a perna direita, parece. É isso que o VAR vai ver. Mas independentemente disso, é o que você falou, cara. Você vê que toda jogada, quando ela começa ali na intermediária, no meio campo, é uma moleza para o Novo Horizontino. Entra fácil, vai tocando bola, ninguém marca. O Santos está marcando de uma maneira frouxa, dando espaço, marcando mal o tempo todo. Talvez esse gol seja invalidado, mas o Novo Horizontino está melhor no jogo, sem dúvida. Eu não sei se você já tirou a dúvida aí, Canhão, vendo a imagem. Bom, o VAR continua traçando a linha entre o pé esquerdo do Luca e o pé direito do Donato. O ângulo da câmera não é daqueles que favorecem, na verdade, a marcação. A câmera está mais para o meio, né, Milhose? Se tivesse mais profundo, né? Pois é, tá puxando o lance meio de trás, né? O que atrapalha a visualização. Mas é no detalhe, viu, Canhão? Muito difícil esse lance, de fato. Como o Zaidan destacou, é óbvio que só tem o zagueiro ali. A câmera não tá tão na paralela, né? Pois é, e aí é difícil de a gente conseguir enxergar a linha com a linha da pequena área, que tá mais próxima no caso, serve de referência, mas de fato vai ser no detalhe. É porque a mão direita está à frente, mas a mão direita não conta. A mão não conta porque não pode fazer gol com a mão. Então a dúvida é a ponta da chuteira direita e, claro, o ombro direito. Se está à frente da linha da bola, né? Essa é a dúvida. Confirmado. Confirmado, então. Traçaram ali as linhas, passaram a canetinha. Enquanto isso, faz outra mexida. O Carille já 13 no Grêmio Novo Horizontino.
É isso, entra o Sandri, que volta depois de agosto do ano passado, já perdeu 123 jogos por lesão nos últimos 4 anos, no lugar do João Schmidt, entra com a 23. Na equipe do Novo Horizontino, sai o 11, sai o Luca, que deu essa assistência de joelho, e entra o 7, o Rodolfo, centroavante dessa equipe, também deixa o gramado o 9, o Neto Pessoa, e vai entrar no time o Vagninho, que é um ponta com a camisa 30, mais 2 no Novo Horizontino. Não. Zaidan. Me pareceu que o Schmidt pediu para sair, né? Schmidt, como já disse várias vezes o Miliosi, Schmidt ficou um tempo afastado, estava contundido, fez muita falta no meio campo do Santos, mas ele já estava claramente cansado, né? Era notória a condição física do Schmidt, já estava bem abaixo no meio do segundo tempo. Então ele pediu para sair. E interessante que o Eduardo Batista, mesmo com 3-1, ele tira 2 atacantes e coloca 2 atacantes. Ele não quer saber de ficar lá atrás só se defendendo, não. Garante capacidade de contra-ataque. E veio quem o Canhão queria, né, Miliosi? Chegou, né? Alfredo Morelos. Sai o William Bigode com a 27, a última mexida do Santos. E o 30, Morelos, entra em campo. Só para recapitular, por favor, Miliosi, as mexidas do Grêmio do Novo Horizontino, essas 3 agora. Vamos lá, são 2, Canhão. O Vagninho no Neto Pessoa. Ah, são 2, né? Isso, 9 Neto Pessoa sai e entra o Vagninho com a 30 e o Luca deixa o gramado com a 11 e o Rodolfo vem com a 7. Muito bem, 2 mexidas feitas agora então pelo técnico Eduardo Batista do Grêmio Novo Horizontino. 3-1, Grêmio Novo Horizontino. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, já. Apito final com João Paulo Capelanes. Em Novo Horizonte, a bola rola, o relógio não para. 41 segundo tempo. Nona rodada, Série B do Campeonato Nacional. Peixe perde a 3ª consecutiva. Santos 3, aliás, Santos 1. Santos 1, Grêmio Novo Horizontino 3, Bruno Pozóvio. Canhão atualizando o G4 da Série B. O Goiás é o líder com 17 pontos, seguido pelo Avaí com 16, o Santos com 15 e o Ceará com os mesmos 15 pontos somados. Sai na esquerda, jogada pro Peixe, Escobar, toca a bola, lá do esquerdo, inverte o passe, lança a bola aqui atrás com o zagueiro Joaquim, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, EHG Nakata, e você sabe por quê? Porque é Nakata a hora. No contra-ataque, Danilo Barcelos, Novo Horizontino, para a grande área, a bola forte demais, Brasão acompanha, corre atrás da bola para pegá-la tranquilo dentro da sua grande área, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 42 do segundo tempo. 3, Grêmio Novo Horizontino, 1 pro Peixe. Qual é o próximo jogo do time do Santos? Do Carille, que está tomando a 3ª consecutiva no lombo. Miliosi? Contra o Operário. Na outra sexta-feira, jogo em Ponta Grossa. Então o Santos vai emendar aí 3 jogos longe da Vila. Um como mandante, vendeu para Londrina. E depois 2 jogos como visitante, emendando a 3ª derrota, a 4ª em 6 jogos na Série B. Escobar na esquerda, ilumina, faz o giro, prendeu, protegeu o calcanhar, deixou do lado a bola para Pituca, vai na linha de fundo, o capitão do Peixe recua, dá ao lado da jogada pela minha esquerda ainda, marcação feita em cima dele, Sandri do lado para Gil, Gil de volta, dá para Sandri, a marcação por meio para tentar pegar essa bola na briga com o ombro, vem Rodolfo, a defesa, a prensa, voltou na direita, a bola para Rainer, toca na linha de fundo, Juliano, Rainer de novo, limpou, ajeitou, caminhou, tocado, falta! Ia dominando, falta marcada pro Peixe, na meia direita, Miliosi. E vai gerar um cartão amarelo, inclusive, Canhão, a gente não falou, mas no lance do pênalti ali, no pênalti não, na revisão do VAR, o Rainer ficou reclamando e levou cartão amarelo. Agora, amarelo é pra equipe do Novo Horizontino. Vou confirmar pra quem que foi, mas me parece que foi pro lateral esquerdo, o Danilo Barcelos, não, já confirmo. Difícil de enxergar aqui, Canhão, mas me parece que foi pro 5 Giovani. 5 Giovani levou cartão amarelo. Tomou cartão Giovani. Falta pro Peixe, 43 minutos e meio. 3-1, Grêmio Novo Horizontino. O jogo vai ter muito ainda, com os acréscimos. Se o Peixe conseguir fazer o segundo agora, vai tentar um ânimo maior para partir pro 3-3, mas tem que marcar logo esse 3-2. 43 minutos e meio. Pituca para bater com a perna da canhota. Juliano com o pé direito. Paulo Vitor deitado atrás da barreira, ali feito buzina em avião, né? Útil, mas muito útil. Falta marcada na entrada da grande área. Pela meia direita. 44 do segundo tempo. Falta pro Peixe. Juliano, Pituca.
4 passos para trás. Autoriza Daronco. Giuliano partiu no meio da barreira, pegou a sobra, dá na esquerda a bola para Escobar, cruzou pro gol, bateu na marcação, insistiu Rodolfo, já ganhou, adiantou demais. Gil primeiro dá um bico, erra e espanou a bola, voltou na ponta. Tem Joaquim, tenta Rainer, perdeu, vem contra-ataque. Tentou, linda a finta, Rodolfo dominou, fazendo finta, Paulo Vitor ajeitou, bateu longe pro gol. Ele se empolgou depois da fila que veio fazendo, Milhozzi. O Paulo Vitor que faz um grande jogo agora, deixou 2 para trás, mas não tinha ângulo para batida. Podia ter colocado essa bola dentro da área para quem chegava e quem sabe fazer o 4º gol, fazer virar goleada em Novo Horizonte no Jorjão. Foi fominha, o Paulo Vitor manda para fora. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Braspress.com. Ataca o Santos, bola para a grande área, sobe de cabeça, rebate a defesa. Cai atrás outra vez, a bola pela meia direita, William Farias para Wagninho, já perdeu. Joaquim toma, toca a bola para a direita, Sandri linha de fundo. Rainer partiu, dominou, ganhou, Pedrinho cruzou para o gol, tenta a defesa, atrás do passe, dominou Escobar, bateu para o gol, a bola vai para fora. Linha de fundo, perdeu no carrinho Morelos. Perdeu no carrinho, Milhozzi. Não conseguiu chegar o Morelos, a bola cruzada do Escobar, que não mirou o gol, mas sim esse cruzamento. Foi inteligente o argentino para colocar essa bola na pequena área, mas o Morelos não chega, de fato não dava para chegar no momento em que sobe a placa. Mas 8 minutos de jogo. Torcedor do Peixe deixando, Jorge Ismael de Biasi, bronqueada. Zaidan, 3ª derrota consecutiva. Para quem quer o acesso, a 3ª derrota consecutiva é demais. Tudo bem que é 9ª rodada, mas é campeonato de pontos corridos, Zaidan. O time começou bem a Série B, mas para time grande, a Série B, você tem um jogo psicológico pesado, né? E 3 derrotas seguidas, o Santos já tem 4 derrotas na competição, 3 derrotas seguidas. Isso é terrível, isso vai virando um peso, o time passa a ter menos confiança para jogar. O treinador é cobrado e ao mesmo tempo passa a duvidar das próprias decisões. É muito ruim. É muito ruim. Além de ser, para o Santos é inédito. Ele nunca disputou 2ª divisão. Então essa pressão psicológica vai se tornando um troço pesado. Tem que começar a ganhar. A única maneira de sair disso é começar. Você vê agora o goleiro. O time está nervoso demais. Há pouco o Gil, com toda a sua experiência, se enroscou com a bola. O time está muito nervoso, cara. Escobar recuou de longe a bola. O Brasão tentou dominar, a bola já veio forte demais, ele teve com um carrinho ali. O esforço para tentar, a bola bateu, foi para fora pela linha de fundo, escanteio. De graça, Grêmio Novo Horizontino. Mas essa era para dominar, para dar carrinho também, né, Milhozzi? Não sei se era para tanto não, viu, Canhão? Ele fez um esforço demasiado para chegar na bola ali, ela passou no meio das pernas dele, desviando e foi para escanteio. Mais uma chance para o Novo Horizontino, esquisitíssimo o Brasão agora. 47 minutos e meio, vamos a 53. Cobra escanteio, Grêmio Novo Horizontino. Rodrigo Soares na bola. Para a área, Luizão, Donato e Patrick, os grandões do time. Vem a cobrança. Pé esquerdo, bola muito alta na 5ª trave. Forte demais. Passa por Rodolfo, vai para fora. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Sexta, então. É 7 da noite o jogo, né? 7 horas da noite, Santos e Operário. Melhor, Operário e Santos em Ponta Grossa. 48, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 48, mais 5 ainda por jogar. 3-1, Grêmio Novo Horizontino com o Peixe jogando mal, Zaidan. E o tempo todo a gente vinha dizendo, antes de começar a Série B, olha, a vantagem para o time do Santos é que ele só joga a Série B. Então não tem Copa do Brasil, não tem mais nada. Há uma distância boa entre um jogo e outro, dá para se recuperar fisicamente, treinar bem. E o time vem para campo e você vê um time extremamente cansado, mole e mal organizado e tecnicamente mal, cara. Paulo Vitor lançado, Joaquim Carrinho tira dele a bola, vira para Gil que domina e sai jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para utilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pedrinho pela meia direita, pé esquerdo, bateu pro gol! Encaixou o Jordi.
O uniforme amarelo do Jordi vai ser devolvido pro roupeiro, que vai dobrar e não vai nem lavar, né, Milhosa? Não sujou. O do segundo tempo com certeza tá limpinho. E o Pedrinho participa pela primeira vez do jogo, voltando aí de lesão no pubis, começou no banco de reservas. O camisa 7 chuta essa bola sem qualquer dificuldade. Jordi 49. salva mais uma. Mais 49. um minuto. Vamos a 53 então. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Na direita jogada, Rainer abertão sozinho, não tinha ninguém para passar a bola. Devolve, recua, dá para Joaquim. Joaquim vem com ela. Vem aí, apito final na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Patrick à esquerda, jogada na ponta. Perdeu, Rodolfo no carrinho. Tira a defesa, a bola voltou no rebote para Pituca. Pituca de novo. Já toca para Joaquim. Abre a jogada pela ponta direita. Com quase 50 minutos. Joaquim driblou o primeiro, sai do Vagninho. Marcado, entrega no meio do campo. Devolve a bola pela minha esquerda. Sai recuando a jogada para Pituca. Pituca no fundo para Escobar. 50 mais 3 e acaba. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Bola para a grande área, muito forte no alto, é do Jordi. É um recuo para o goleiro do Grêmio Novo Horizontino, Milhose. Que vai fazendo uma boa partida, inclusive monitorado pela equipe do Santos, como a gente já falou. Quem sabe eles não servem aí de sinal para que o Peixe vá atrás de concluir essa negociação. O Jordi, 30 anos de idade e 1,92 m, o bom goleiro de 30 anos que já jogou no Vasco, começou no Volta Redonda. Bom, o Santos precisa de goleiro, Cláudio Zaidan, mas precisa também de jogar bem, né? O garoto hoje foi bem até, mas não é só contratar o goleiro que resolve, não. Com essa bolinha não volta não, Zaidan. Não. Se você olha esse jogo, por exemplo, definitivamente o problema do Santos não foi o Brazão, né? Ele ainda fez boas defesas e tal. O time não tá jogando nada, né? E precisa buscar com urgência opções para o ataque. Hoje o meio-campo não jogou, a defesa não jogou, ninguém jogou. Mas o ataque do Santos é fraco. É fraco. Ainda mais sem o Guilherme, que está contundido, né? Não sei quando volta, não sei se o Milhose sabe. Pode voltar Rainer contra o Operário. Bateu pro gol, Jordi soltou, Rainer da sobra, levantou direto na mão do Jordi. Oi, Milhose. Com mais uma semana livre, não só o Guilherme e o Zaidan, como também o Furque devem estar à disposição. A expectativa é essa, é positiva do departamento médico para o duelo da outra sexta-feira contra o Operário. 51 minutos e meio, ataque no Horizontino, bola aberta para a ponta esquerda, Vagninho para a jogada, marcado, caiu, se levantou, chutou, bateu no braço do Pedrinho, Daronco não viu, hein? Seguiu jogar, tinha alguém na frente dele, para Patrick, tocou de volta, a bola para a ponta direita, bela abertura, no fundo, Pedrinho, vem Juliano na grande área, a bola para Pedrinho, vai cruzar, bateu direto para fora. Todo mundo pedindo, ele mandou na rede lado de fora, Milhose. Agora quis resolver ele mesmo, foi individualista o Pedrinho, porque tinham dois jogadores dentro da área. Ele chuta essa bola na rede, mas pelo lado de fora e perde mais uma chance. O Novo Horizontino vence 3-1. Acompanhe a fase final da Libertadores e Sul-Americana com transmissão da ESPN no Star Plus e não perca o rumo da glória eterna. 52 minutos e meio. Novo Horizontino que já havia ganho no Campeonato Paulista e na Vila Belmiro. Vai ganhando o jogo também em casa agora, mas tem, é claro, o jogo da volta na Vila no segundo turno da Série B. 30 segundos para terminar, 3-1, Grêmio Novo Horizontino. Bola com o zagueiro Luizão, levanta, Patrick bota a careca na bola, vem no meio, não pega a frente, Rainer, volta para Patrick, recua Patrick, toca a bola ao lado, recebe na meia esquerda, puxa para Pituca, Pituca na meia direita para Joaquim, abre Pedrinho pedindo a jogada, levanta na ponta, bola muito alta, vem Marcelo de cabeça, corta com o Novo Horizontino, dá na ponta para Vagninho, perdeu, ela bate em Pedrinho, tira Joaquim, vai no meio, quando apita Anderson Daronco. Terminou no Jorjão em Novo Horizonte, deu um Grêmio Novo Horizontino. O Peixe perdeu mais uma. 3-1 Novo Horizontino na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, o canhão estrondoso do gol. E Santos em mais uma derrota, meus amigos. Eu achei que essa Série B o Santos ia tirar de letra, tendo em vista o belo Campeonato Paulista que fez agora. Começo a me preocupar. E aí, Bruno Milhose, preocupação. Uma pergunta, Milhose. Técnico Fábio Carilli balança no cargo ou não? Acredito que ainda não, viu, Capê? Ele tem um lastro grande da diretoria e fez um trabalho no Paulistão que dá alguma margem de segurança para o Carilli. Pelo menos essa é minha avaliação. A gente tem que ver porque os resultados de fato não são bons. Terceira derrota consecutiva, a quarta em 6 jogos. O Santos pode deixar o G4 nessa rodada.
11 da noite, vai marcar o quinto sinal. Vamos com a opinião de mestre Cláudio Zaidan, é claro, com o craque Bandeirantes. Eu acho que esse craque Bandeirantes não será nenhum jogador do Peixe, será? O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mestre Cláudio Zaidan começa a ficar preocupado com o Santos na disputa da Série B. Não é normal um time emplacar 3 derrotas consecutivas na atual competição, hein, mestre Zaidan? E principalmente, Capelanes, porque isso significa, para um time grande na Série B, uma pressão psicológica, emocional, né? Veja que o Santos, na metade do segundo tempo, ele faz o gol. Logo depois toma um empate e aí o time começa a mostrar um nervosismo. Até jogadores experientes erraram lances bobos, né? O Santos jogou muito mal. Muito mal. Uma fragilidade no ataque. E hoje o meio-campo, que é a peça essencial, né? O setor essencial do time do Santos. Começou bem a Série B com esse meio-campo jogando muito bem. Schmidt, Pituca, Juliano. O Schmidt ainda fora de forma, ele foi substituído por isso, né? Você percebe que o Sandri, quando entra, o Schmidt sai andando ali de campo até com dificuldade, muito cansado, voltando de contusão. Mas o ataque não, é um problema permanente, ainda mais sem o Guilherme. O Guilherme ainda resolveu umas paradas e tal, jogador rápido, faz linha de fundo, sabe finalizar. O restante do ataque do Santos não está funcionando. E quando ele tira o Patati, ele tirou o cara errado. Pelo menos era o garoto que tentava, ia para cima do marcador, conseguia um drible, chutar no gol. O meio-campo do Santos hoje foi muito mal. E a defesa, uma lassidão, uma frouxidão na marcação, que começava já no meio-campo. Novo Horizontino tinha espaços para jogar, pareciam latifúndios ali, o sujeito pegava a bola, fazia uma invertida. O segundo gol, o Giovani recebe a bola, são 3 jogadores do Santos marcando, que é um arremesso manual, então dá tempo de todo mundo se posicionar. 3 jogadores do Santos vão fazendo a marcação ali em cima do Giovani, porque ele sabe esse cara que vai receber a bola. Ele leva os 3. Não é que ele driblou os 3, ele simplesmente foi passando, ninguém acompanhou, marcação frouxa. O time parecia ter comido uma feijoada na estrada de Londrina para Novo Horizonte. Todo mundo pesadão, lento e tecnicamente uma partida horrível do Santos. E no Novo Horizontino você tem pelo menos aí 5 jogadores que foram muito bem. Novo Horizontino mereceu a vitória, foi muito mais time desde o início, Capelanes. E quem foi o craque Bandeirantes, mestre? Pois é, apesar de muita gente ter ido bem, os zagueiros foram bem, o Luizão fez uma grande partida, o Giovani foi muito bem, o Marlon só saiu porque se contundiu, ele estava fazendo um ótimo jogo no meio campo, mas eu vou votar aí no lateral, que nos informou o Miliozzi, começou lá no Cruzeiro, não teve chance, está no Novo Horizontino, Paulo Vitor. Ele fez ótimas jogadas ofensivas, não só no gol que ele faz o cruzamento, mas ele puxou 3, 4 contra-ataques ali que o Santos nem via ele passando. Foi muito bem o Paulo Vitor, é o meu voto nessa vitória do Novo Horizontino 3-1, Capelani. Paulo Vitor, voto de mestre Cláudio Zaidan, é o craque Bandeirantes. E por falar em craques, Zaidan, você falou de feijoada, amanhã é dia, hein, mestre? Prepara o bucho que eu vou engolir umas 80 pratos aí, viu, Zaidan? Não, mas você faz, não é porque amanhã é dia, você faz isso todo dia é dia, sim, né? dia também, né? A gente coloca o que resta do sábado naquele pote de sorvete, põe pra congelar e aí vai comendo ao longo da semana. E vai fica melhor do que no sábado, né? Impressionante. Eu tenho até uma informação, vou liberar o Zaidan, mas tem uma informação importante, não coloquem comida no pote de sorvete, descobri isso hoje. Ô, louco. Pois é, a minha casa só tem pote de sorvete, é aqueles requeijão, sabe? Você não joga o copo de vidro fora, você usa o copo, tem umas 200 copos. Também não pode? Não, isso aí pode, mas o pote de sorvete não, já eu explico o porquê. Mestre Zaidan, estaremos agora juntos? Eu fiquei curioso, pô. Não, é verdade, Zaidan, é o seguinte... Assim, cada um fala uma coisa na rede social, né? Você tem que conseguir filtrar a parada, mas era uma nutricionista falando que quando você coloca o pote de sorvete, a comida dentro do pote, e aí congela, quando tem aquela questão de desaquecer a comida, né? Que você coloca pra fora, ela começa a derreter, e aí a parada fica ok pra você poder tirar com a colher. Substâncias do plástico impregnam na comida que ao esquentar no micro-ondas, sei lá, aí começou a falar aqueles bagulho do bug do milênio lá, das ondas radioativas e tal. Isso aí pode bug dar... do milênio. Os bugs do milênio.
Lembra do bug do Milênio, Zaidan? Lembro, claro. Deu nada, né? Meus pais ficaram em choque, eu lembro na época, né? Desliga tudo, tira tudo da tomada e tal, né? Mas não deu em nada, ainda bem. Bom, evitemos então guardar boia no pote de sorvete. E qualquer Tupperware de plástico, então. Tá o quê? Tupperware. Que isso, irmão? Pega os potinhos, velho. Esse Tupperware, velho. Mas é marca. Enfim, não pode pote de plástico, é isso, né? Tá bom. De qualquer maneira, sorvete é bom. O que, Zaidan? Misericórdia. Sorvete é bom demais. Sorvete é bom demais. Eu adoro o sorvetinho. E eu amo o mestre Zaidan. Zaidan, bom descanso amanhã no Jornal Gente, hein, Zaidan? Amanhã estaremos aí, um abraço, bom fim de semana para você, pro Milhões, pro Canhão, também pro Puzóvio. Puzóvio tá brilhando aí, para toda a equipe, Rebeca, Michel Lopes, todo mundo. E claro, pros ouvintes da Bandeirantes. Até a próxima. Não vai tremer amanhã no Jornal Gente, aí, Zaidan. Tentaremos, né? Talvez de sono, né? Você é o maior. Um abraço, mestre. Bom descanso, fica com Deus. Valeu. 11h05, Zaidan. Imagina pra pro Zaidan não tremer. O Zaidan é o rádio, velho. O cara é a antena do rádio. Impressionante. O Zaidan é meu irmão, cara. E o Manuel é o melhor da família Zaidan. O Zaidan, ele tá no 4º escalão da família Zaidan, porque primeiro é o Manuel, disparado. Aí vem o Benjamin. Aí o grande Chicão, Francisco. E aí, talvez, dependendo do meu humor, mestre Zaidan. Porque tem outros aí na frente dele também. O Zaidan é demais. 11h05, o que eu tenho que fazer? Abrir o apito final, né? Então vamos abrir o apito final com Paulo Vitor, o craque Bandeirantes. Ei, meu peixão. Santos 1, Novo Horizontino 3. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Fabrício Daniel com ele, Luca ao lado, domina, abre a jogada, na ponta direita, liga de fundo, tentou o Paulo Vitor, dominou, levantando o gol de cabeça, Fabrício Daniel, é gol! Gol! Do Grêmio Novo Horizontino! Fabrício Daniel! Contra-ataque armado, a bola vindo pela direita. Cruzamento no capricho do Paulo Vitor. Fabrício Daniel livre. Na frente do Brasão de cabeça. Grêmio Novo Horizontino. Santos 0, Brasão. Não tem jeito, tá feito. Na grande área, a bola, Patrick vai empratar. Cavadinha na saída do goleiro com a coxa, Pituca, gol! Gol! Pituca, bola aberta na esquerda, Patrick dá uma cavadinha na saída do Jordi, Pituca completa com uma coxa, praticamente em cima da linha, para empatar o jogo, pro Peixe, pro Grêmio Novo Horizontino, Giovani na direita limpou, bateu pro gol, desviou aqui dentro, gol! Gol! Horizontino, Everson, livre, o lateral esquerdo chega dentro da pequena área, põe o pé sem ninguém na frente dele, na jogada com Giovani, o volante na direita, livre, completamente sozinho, Everson põe pra dentro do gol, 2-1 Novo Horizontino, Gabriel Brazão não tem jeito, tá feito 2-1 Novo Horizontino, na área, Luca dominou, saiu o Brazão, defendeu, bateu no giro do Luca, livre sozinho, cabeceou, Donato, é gol! Gol! Mais um do Grêmio Novo Horizontino, é do zagueiro Rafael Donato. Bola disputada dentro da grande área.
Luca com o goleiro Brazão. Ela bate no joelho do Luca e vem com a cabeça do Donato. Livre para fazer 3-1 Novo Horizontino. Resta saber se haviam 2 11h09. Um abraço pra você, ouvinte sintonizado, microfone da Bandeirantes, começando agora o apito final. É isso aí. A gente pode estourar o programa hoje? Pode mesmo? Vai até meia-noite o programa hoje, né? O que vem aí de madrugada? Só pra que a gente possa colocar os pingos nos is. Porque eu não tô afim de ir embora, hoje eu tô afim de ficar até as 4 da manhã. Quero ir pro crime com o ouvinte da Rádio Bandeirantes hoje. Vamos ficar na resenha. A gente vai entrar em rede com o Band News TV com informações importantes da Central Bandeirantes de Jornalismo, né? Mas se puder estourar um pouquinho, a gente vai estourar, porque tem muita informação importante, viu, gente? A verdade é essa aí, não é só resenha morta, não. Pelo contrário, tem informação importante, começando agora o apito final. Ó, quero mandar um beijo no coração pro ouvinte que nos acompanha em AM 840, FM 90,9, na faixa estendida. Sabia que o dial ficou maior, Bruno Migliozzi? Me conta. Qual é a frequência da faixa estendida? 86,3. Achei que ia te pegar de calças curtas. Alguma vez já foi pego de calça curta, não? Já? Cara, você ajoelhou no milho já, você falou. Eu sou um cara vivido. Você é um cara vivido, né? É curioso. Ô, Bruno Puzóvio, qual é a faixa estendida da Rádio Bandeirantes? 86,3. 86,3. Acabou de ouvir, né, também. Mas ela já pega no seu dial, ela já pega aí no seu carro. Então coloca aí 86,3 Rádio Bandeirantes em AM, FM, faixa estendida. Aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br. Estamos juntos, sintonizados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu estou triste, eu estou chateado. O Santos Futebol Clube, depois do Furacão, o maior clube da terra, o clube único na vida que parou uma guerra, emplacou 3 derrotas consecutivas. Não é que o Santos está 3 jogos sem ganhar. Podia empatar 2, perder 1. São 3 derrotas consecutivas. E eu começo a me preocupar porque aquela minha tese que o Santos ia subir com o pé nas costas, ela começa a oscilar. Mas eu ainda acho que o Santos vai subir, mas começa a me preocupar um pouco mais, Migliozzi. Esses pés nas costas aí, eu também não consegui enxergar, Capê. Porque como a gente falou, outras equipes podem ultrapassar o Santos nessa rodada. Mas por que não? Vamos lá, vamos debater. Por que não? Vamos lá. O Santos... Qual é o melhor time no papel? O papel muitas vezes não entra em campo, mas no papel. Ainda mais tendo em vista o que o Santos fez no Campeonato Paulista, jogando de igual para igual com a maior força do continente, o Palmeiras. Mesmo quando o Santos ganhou seus jogos, começou na Série B ganhando muitos jogos, não mostrou bola, cara. A gente viu muitos jogos ganhando e jogando mal. E teve ali o jogo contra o Brusque, que é um adversário muito fraco, não à toa tá brigando pro rebaixamento contra a Série C, que aí sim fez um 4-0, foi o melhor jogo do Santos na Série B. Fora isso, muito pouco. E depois disso começou alguns problemas de caras que carregavam esse time, caso do Guilherme, que é um operário da bola, um cara que entrega muito, estava num ótimo ano, se machucou. O Juliano perdeu alguns jogos também. Agora o Schmidt, o Furk, que é o centroavante, o Pedrinho voltando hoje. Problemas de lesão em um elenco que a gente achou que não fosse tão curto assim. Fora o Morelos, né, que brigou com a torcida, tá uma torta de climão danada. E agora... né? Tem aí uma conversa para ser oferecido pro Junior Barranquilla na Colômbia, o Morelos. Agora Libertadores. É verdade, tá na fase de oitavas de final. Colo-Colo. Numa chave que não é tão difícil assim, digamos assim. O lado esquerdo é mais fácil que o lado direito, né? Mas ainda assim tem River Plate, tem Galo, chato. Mais pra frente vai afunilar. Mas enfim, o Santos conversa com o time colombiano porque o Morelos de fato não encaixou. O Peixe vai ter que ir ao mercado, já tem essa consciência aí no meio do ano, porque o time pensou-se durante o Paulistão que aguentaria o tranco da Série B, que tinha feito um time pra sobrar. Como a gente avaliou, como você avaliou, e muita gente tinha esse pensamento, ainda mais no começo da Série B, que o Santos não jogava bem e ganhava tranquilamente. Mas essa falta de desempenho começou a pesar na balança e os outros times estão sabendo que dá pra jogar contra o Santos de igual, como fez o Novo Horizontino, como fez o Botafogo, o Valente também, e 2 times que apesar de diferentes, né, o Botafogo é pior que o Novo Horizontino e ganhou o jogo do Santos. Hoje o Novo Horizontino ganhou jogando bola, ganhou pra poder fazer até mais do que 3-1 na equipe do Santos, então de fato é preocupante, porque tá faltando futebol, e quando a gente fala sobre isso, cai claro sobre o técnico Fábio Carilli, porque como é que um cara que apresentou um futebol tão legal durante o Paulistão, apresenta isso agora na Série B no campeonato mais importante, então urgente. Você mandaria ele embora? Não mandaria o Carilli embora. O Zóvio mandaria embora? Carilli? Não mandaria não. Não, nem eu. Só perguntei porque vai que, né? Sim, mas é urgente que o Santos vença jogos, que volte a ganhar seus jogos, e tem mais um jogo fora de casa que tá longe de ser fácil, contra o Operário na sexta-feira. E aí... Em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa. Já esteve em Ponta Grossa? Nunca estive na Ponta Grossa. Não, eu já. Não, é em Ponta Grossa, irmão, não na Ponta Grossa. Nunca estive. Qual que você esteve?
Não, Você nunca esteve em nenhuma das duas? Nunca estive nem no Paraná. Nunca esteve no Paraná? Nunca estive no Paraná. Preciso te levar na Ponta Grossa. Preciso te levar lá em Ponta Grossa. Estádio Germano Krieger, viu? É bem legal lá. Legal. Passou por uma reforma. Tem uma quadra de futebol ali dentro do estádio, sabia? Dentro do estádio? É verdade. Pô, que resenha. Cara, é um jogo difícil também, porque todo adversário tá pesando contra o Santos. E o Carille vai ter o retorno dos dois jogadores, o Guilherme e o Furk, pode ser importante. A partir daí, acabam as desculpas também. Não tem mais o que o Carille ficar dando desculpa porque, meu elenco tá machucado, os jogadores importantes estão fora, porque vai ter todo mundo à disposição. Essa é a tendência contra o Operário. Aí, se não ganhar, fica mais feio pro lado do Carille. Quando que é o jogo contra o Operário? Sexta-feira, 7 horas da noite. Bom, menos mal, né? Menos mal, porque realmente esses jogos aí às 9h30 da noite, 9 da noite, não são horários tão legais assim pro torcedor, né? Que vamos falar a grande verdade? Gente, se tiver jogo 3h30 da manhã, eu não tenho dúvida, esse canhão da Rádio Bandeirantes, mais de 87 anos de vida, vai ter gente ouvindo, vai ter gente acompanhando. O problema, cara, é que eu me coloco no lugar do torcedor. É um baita de um saco, sabe? Sexta-feira à noite, você trabalha a semana inteira, transporte público lotado, clima em São Paulo, aquela correria, aquela loucura. Aí, pô, você tem que, sabe, arranjar uma, entre aspas, tem muitas esposas que gostam de assistir futebol, assim como tem muitas mulheres que assistem mais futebol do que os próprios maridos, e aí fica aquela torta de climão de gente que, não queria ver e tal, quero ver, e aí tem que assistir, tem que ouvir, tem que acompanhar o Peixão na Série B. Então, realmente, um jogo às sextas-feiras, jogos às sextas-feiras, já não são dos melhores, ainda mais às 9h30 da noite, realmente é complicado. É a Série B, né, cara? O que tem pra janta, né? Abertura da rodada. E, exato, como você falou, melhor às 7 horas da noite, o Santos joga fora de casa. Inclusive, a gente falou do horário. A logística foi uma questão também nesse jogo. Porque, Patati, hein? O Patati não se ajudou. Foi menino novo, né? O Santos jogou em Londrina na última segunda-feira contra o Botafogo e aí fez um planejamento pra não ter que voltar e economizar. Não ia ter que voltar pra Santos pra depois pegar um avião e ir de novo pra Novo Horizonte, fazer toda aquela correria. Fez ali uma viagem de ônibus de Londrina até Catanduva, que é próximo a Novo Horizonte. E o Patati postou... Enfim. Não, pode falar. Não pode falar. Não fala o palavrão que ele falou, mas fala o que ele postou. Reclamou, falou, 6 horas é fogo, né? Deu aquela reclamada nas redes sociais dele e tomou uma bronca da diretoria. Porra, meu. Enfim. Fala uma coisa, só dar uma sublinhada. Patati, menino novo, ajuda, comete seus deslizes e tal, mas assim, essa molecada, essa nova geração de jogadores também, nada contra, viu? Quem quiser ficar no telefone celular fica aí e tal, mas a gente ouve de vários treinadores. Recentemente, vários técnicos foram entrevistados aqui na Rádio Bandeirantes e nós perguntamos sobre essa relação, porque antes, cara, vou dar um exemplo aqui, sem querer comparar o incomparável, tá? 2000, 2001, 2002, 2003, nesse período aí que você não tinha esse avanço da tecnologia. Que bom que a tecnologia avançou, por um lado muito bom, por outro lado, cara, se deixou as pessoas mais frias, né? Porque os próprios treinadores falavam assim, cara, na minha época 2000, 2001, 2003, 2006, a gente ia pro jogo fazendo samba, pagode, trocando ideia, resenha, contando piada. Às vezes alguns queriam dormir, ficavam lá na frente, tinha a turma do fundão. Hoje em dia, todo mundo com fonezinho de ouvido, cada um com a sua tela de telefone, ninguém conversa, ninguém se fala, a relação fica fria e o cara muitas vezes ele entra meio que alheio, sabe? Ao léu, melhor dizendo, no campo de jogo. Que ele não tá naquela vibe, sabe? Então, assim, não é uma crítica, só tô falando que, querendo ou não, o Patati pegou o telefone dele, fez uma postagem na sua rede social reclamando que teria que pegar mais 6 horas de estrada para poder chegar no jogo. Pô, você deveria estar dando graças a Deus que você está inserido em um dos grandes clubes do futebol mundial e relacionado para uma partida, do que reclamar. Tudo bem, eu entendi o lado dele, mas quando você externa esse tipo de coisa, vai tomar um puxão de orelha da diretoria mesmo. E tá certo, Marcelo Teixeira, viu? E falando em Marcelo Teixeira, Capela, a gente fez aqui uma conversa rápida sobre uma possível balançada do Carille. Quem eu vejo mais ameaçado no cargo nesse momento é o Alexandre Galo, diretor de futebol, coordenador. Alexandre Galo. Quem que é esse senhor? Pois é, não aparece. É quem? O diretor de futebol Alexandre da equipe do Galo? Santos. Ele mesmo. Eu não lembro nem quem, porque quando o Galo fica desempregado, nossa, que bate na porta da Rádio Bandeirantes para dar entrevista. Agora, quando tá empregado, anda pra gente. A gente já cansou de tentar uma entrevista com ele e não é uma crítica ao departamento de comunicação do Santos. Muito bem conduzido pelo Maradei. É pela omissão do próprio dirigente que se esconde
Quando bem entende, mas quando quer falar é o pavão. E o que sinceramente, acontece larguei. é uma pressão muito grande por parte da torcida, KP. Não desse jogo, mas dos últimos pela montagem desse elenco. Algumas escolhas que são questionáveis, como a do Serginho, um jogador que até agora não entrou, um reforço que não entra, não é utilizado, meio-campista já veterano. O Patrick, que o Santos pagou caro e tem um salário alto também na Série B do Brasileiro. O Patrick, que não rende, chegou e já foi avaliado como na forma física não ideal também. Então tem essa questão. Há anos, né? Pois é. Há anos que ele não tá na forma física ideal. Ele tem a característica ideal, né? de ser um cara mais forte. Mais tijolão, mais parrudão, mas mesmo assim, não né? tá nessa característica. Pô, ele tá carregando 2 bigoras nas costas, velho. E o Patrick tá nessa situação, mais um cara que é questionado. O Santos pagou $1 milhão por ele, R$5 milhões. Além disso, uma montagem de elenco que não vai funcionando, né? A compra do Rainer, pro Santos ficar com 3, 4 laterais direitos. O Santos tem 4 laterais direitos, porque o Rainer tá jogando só na direita. Sim, que pode jogar na esquerda como jogou no Paulistão, né? Pois é, mas não joga desde o Paulistão. Sim, desde o Paulistão. E o Rodrigo Ferreira, que o Santos comprou do Mirassol, na virada do Paulistão pro Brasileiro. Aderlan. O Aderlan, que é o titular desde o começo do ano, e o Sherman. Caraca, 4 laterais. 4 direitos, porque o Rainer entrou de novo jogando na direita. Verdade. Não, e o último jogo foi contra o Botafogo. Perdeu o Botafogo. O Rainer entrou, o Pretzel até mesmo falou, o Rainer não entrou como lateral, entrou como ponta direita. Ponta direita. É, ponta direita. Realmente o pessoal tá meio perdido em relação a essa situação lá no Sem Santos. falar dos caras que não são utilizados, porque a gente já viu que não vai adiante, como é o caso do Casares, que tá no banco de reservas do Santos, também não joga. Brincadeira, né? Então é uma montagem de elenco que pode ser questionada, que tem seus problemas. Apesar de ter um time bom, o Santos tem um meio de campo que acho que ninguém questiona aí, com o Pituca, o Juliano e o João Schmidt. De resto, muitas questões, torcedor incomodado com a equipe do Peixe, que caiu demais de rendimento na Série B do Brasileiro. Santos vai subir? Vai. Santos vai subir? Vai. Também acho. Não como campeão. Você acha que não? Acho que não. Ah, cara, tem muita coisa. O Goiás pode abrir 5 pontos agora nessa rodada. Ainda acho que o Santos vai ser campeão, é um calendário só, o Marcelo Teixeira não é burro, ele vai reforçar esse elenco, talvez ele libere alguns jogadores. Olha, me arrisco a dizer, tá? Que se chegar uma proposta vantajosa financeiramente pelo Sherman, mesmo com 18 anos, é vazar, hein? Não só ele, o Joaquim também é um cara que tem mercado e pode ser sondado no meio do ano por times estrangeiros aí. Pô, o Rueda... Desculpa, viu, Bruninho? O Rueda no ano passado, ele tava dando uma entrevista no Esporte em Debate aqui na rádio, e aí eu perguntei pra ele, né? Ô, presidente, e o Joaquim, hein? Tem proposta? Ele tem. Aí ele não quis abrir os valores. Aí eu consegui apurar com uma fonte muito boa no Santos. Me falou que a proposta que chegou era de R$22 milhões no Joaquim. Irmão, eu embrulho, levo no aeroporto e eu acompanho ele até chegar na casa alugada dele, mas cara. O Santos pagou eu pago 17, a primeira Capê. conta. Dane-se, pagou 17, que já é um absurdo. Foi um absurdo. Foi um absurdo pagar 17 milhões para um time com uma dívida de $500 milhão. E aí você tem uma proposta pro Joaquim de 22 para você poder recuperar um pouco dessa grana e fazer novos investimentos. Em um momento de crise financeira. Porra, cara, os caras não venderam. Que isso, embrulhava, levava no aeroporto, pagava a primeira conta de luz pra poder garantir que ele ia ficar lá mesmo, né, no contrato de aluguel. E, pelo amor de Deus, pagava a primeira conta de Pagava luz. a primeira conta de aluguel. Depois você pagou a primeira, tem que cumprir o contrato até o final do ano, velho. Vai saber, né? Só tem maluco no futebol, viu, velho? 11h22. Bom, não sei se a gente vai ter entrevista coletiva do Fábio Carilli, vamos aguardar. Uma coisa que é importante também, Ricardo Capriotti esteve hoje num núcleo de performance. Deixa eu pegar o nome correto aqui para não falar groselha no ar, tá, pessoal? Muita atenção, porque é uma informação muito importante, viu? E a gente vai disponibilizar esse material para vocês ao longo da nossa programação, tá? No núcleo de alto rendimento do Irineu Loturco, que é um colaborador do Grupo Bandeirantes do Fôlego aos domingos. E estiveram presentes, além de membros da Federação Paulista de Futebol, como Mauro Silva, vice-presidente, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, o árbitro Rafael Klaus, a Edna Alves Batista, entre outros personagens importantes. O Capriotti bateu um papo com eles e a gente vai reproduzir no ar daqui a pouquinho. Importante, hein? Inclusive, atenção, está marcada a semana que vem a entrevista com Patrício Lustô. Eu sei que vocês ficam tirando onda, mas já está marcada. Patrício Lustô, que é o cara que comanda a arbitragem da Federação Paulista de Futebol, vai ser entrevistado pela Rádio Bandeirantes, porque realmente é um momento muito delicado da arbitragem, não só no futebol paulista, mas no futebol brasileiro como um todo. E agora, Fábio Carilli fala direto do Jorjão em Novo Horizonte. Vamos ouvir o técnico do Santos.
né? Então, contra o Botafogo foi um jogo que criamos mais que o adversário. Poderíamos ter jogado mais contra o Botafogo? Sim, mas fomos melhor que o adversário e não conseguimos transformar isso em vitória. Então é momento para a gente ficar quieto, trabalhar mais, se acertar mais, para que o resultado seja melhor dentro de campo. Pode. Segue falando o técnico Fábio Carilli. Fragilidade defensiva. O Carilli vai responder sobre a fragilidade defensiva da equipe do Peixe, que, enfim, sofreu hoje 3 gols e 2 contra o Botafogo. Vamos ouvir o técnico do Santos. Pergunta feita sobre a defesa do Santos. Isso foi um ponto forte, não só nosso, mas das equipes que chegaram, né? Próprio Novo Horizontino, próprio Palmeiras, as equipes que chegaram com uma consistência defensiva muito grande. Treinar mais, a atenção maior dos atletas dentro de campo, né? Times que estão vindo jogando na transição contra nós e a gente não está tendo sabedoria para parar a jogada quando tem que parar, fazer com segurança nesse primeiro terço ali, que quando perde está muito perto do nosso gol. Mas é isso, ir para campo, trabalhar, treinar. Eu não vejo outra maneira de que a gente volte a ter essa consistência defensiva. Carilli, taticamente também a gente viu o William Bigode brigando muito nos 2 últimos jogos, mas aparentemente sofrendo bastante na briga com os zagueiros. Hoje a impressão que se tinha era que se talvez um jogador de outras características tivesse para tentar trombar mais com os zagueiros, poderia ter facilitado um pouco mais a vida. Queria que você explicasse, quando você escala, no caso, como hoje, o William Bigode, qual era a tua intenção, o que você esperava disso, né? E depois você acabou colocando o Morelos, né? Que acabou tendo pouco tempo ali para tentar fazer algo diferente. O que a gente espera do William são essas situações de aproximação dos meias, porque ele é um segundo atacante de origem, jogou de lado durante muito tempo. Essa aproximação, a bola chegou nele, até que teve combinações boas ali com o Juliano, né? Ele brigou bem com os zagueiros, apesar de não ser uma característica dele. A gente, pela leitura que a gente teve ali na hora do jogo, que ele brigou bem, conseguiu sustentar bem. Zagueiros muito maior do que ele, mas o que a gente espera dele é isso, essa parte mais técnica da bola chegar, de tabelar, de triangular e de uma finalização, que ele é um jogador que finaliza muito bem. Mais uma pergunta. Segue falando o técnico Fábio Carilli, que responde sobre o momento delicado do Santos, hein? A 3ª derrota consecutiva na Série B, o Peixe pode ser ultrapassado por adversários, e o Carilli volta a falar direto do estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Vamos ouvir a palavra do treinador. Reuniões individuais, reuniões em grupo e muito trabalho dentro de campo para que essa confiança volte, a gente melhore e esteja mais atento em algumas situações do jogo. Carilli, me permita sobre Pedrinho voltou hoje, teve já uma minutagem, Furt e Guilherme, você conta com eles para a partida lá em Ponta Grossa? E eu queria que você falasse também sobre o Patrick. Para a gente que está de fora, jogador que chegou da forma como chegou, a impressão para o torcedor era de que tinha que chegar e resolver. E não tem sido isso que a gente tem visto. Você tem trabalhado com ele, você tem colocado ele. O que você tem percebido do Patrick dentro dessa evolução, que talvez esteja dentro de uma normalidade para vocês que são do mundo do futebol e achem que está, mas que para o torcedor está demorando demais para ver um retorno do custo-benefício do Patrick? Primeiro, sobre os 2 jogadores. Segunda-feira a gente vai ter uma ideia melhor, né? Não estavam preparados para esse jogo. Segunda-feira a gente joga, sexta-feira em Ponta Grossa. Segunda-feira a gente conversa com o departamento médico e físico para entender melhor esses jogadores. O Patrick é um jogador que a gente confia, é um jogador que está chegando praticamente nesse momento onde a gente não está conseguindo ter resultados e acaba pesando para todo mundo. Mas eu acredito que na hora que a gente voltar a ter os resultados, voltar a jogar melhor ainda, eu acredito que ele possa dar uma resposta muito melhor. Chega ao fim, então, a coletiva do técnico. Aí, Capela, curta a entrevista do Carilli, como foi a última também. Carilli não tá gostando muito de te falar, não. Inclusive, nunca gostou, né? Pois é. E na última entrevista teve uma pergunta em relação a possíveis contratações, né? O que ele acha de goleiro e tal. E o Santos segue no mercado, e ele só respondeu: confio no Brasão. 3 palavras. Ele tem que apoiar o Brasão mesmo. Sim, tá certo. Agora, tá certo. será uma pergunta séria? O Brasão falhou em algum dos 3 gols de hoje? Não, mas também não achei. Ele não é um cara... Não é um milagreiro. Não é um milagreiro. Porque contra o Botafogo por exemplo, o segundo gol, que foi mérito muito do jogador do Botafogo, que bateu
Acho que um goleiro melhor colocado chegava nessa bola, que ela não foi tão no canto assim. Pode ser, né? Ela não morreu na lateral da rede, Exato. né? Ela entrou ali reta, então... O Brazão, ele é um cara que tem muita confiança, KP, mas ele é um jogador de, hoje, 13 partidas no profissional na carreira. Pouco. Pouquíssimo. Agora, é o difícil. erro de planejamento do Santos, talvez, né? Porque você sabe que você tem o João Paulo, que é um titular indiscutível da posição, que poderia se machucar, poderia cair no doping, poderia ser suspenso por apostas esportivas, poderia acontecer um monte de coisa com o cara. E aí, se acontece alguma coisa com o cara, você tem um cara que nunca jogou no profissional praticamente, no momento mais delicado da história do clube, que é amargar um rebaixamento pela primeira vez na sua história. Eu não sei, torço muito pro Brazão, mas tá me parecendo que o Santos de fato vai ter que ir ao mercado, porque o reserva, Vladimir Vasari, e o outro é o rapaz, tem um nome curioso, diferente, o Diógenes. Que também... Tomara Então, que seja um grande goleiro, mas ninguém sabe. Passar na fila do pão, ninguém sabe quem é. Não, o Diógenes chegou a ser afastado porque a comissão técnica avaliou que não dava. Então, ele mas voltou aí que tá, porque Bruno. faltou goleiro, cara. Mas é aí que tá, velho. É isso que eu fico louco da vida. Os caras conseguem fazer o diagnóstico do jogador que não tem condições técnicas, físicas, emocionais, seja lá o que for. E eles encostam, gente, e continuam pagando salário. Não dá. Olha, querido... Eu sei, vamos fazer um acordo aqui. Você não vai jogar com a gente. Você vai ficar aqui escanteado. Você não vai jogar. Vamos fazer um bem bolado aqui, eu te libero, te pago uma multa aqui menor, a gente faz um bem bolado, porque aí fica lá encostando o cara não usa, o cara não joga, o cara não é relacionado, e aí o Santos fica nessa penúria de ter que ir atrás de um goleiro em meio à temporada. É ruim esse tipo de coisa, eu pelo menos penso assim, não sei vocês dois aí. E Capê, são vários jogadores que estão nessa situação no Santos. O Dodô tá nessa situação, tá afastado ainda, né? com salários pagos pelo Santos. O Dodô, lateral esquerdo, que salário alto, chegou a hein? jogar de zagueiro, pois é, ele não negociou aquela redução salarial. E vários jogadores de base que estouraram a idade, como o Balieiro, segue no Santos. Nossa, o Ivonei, Vinícius segue Balieiro. no Santos. Esses caras estão todos lá, recebendo e, enfim, cumprindo suas funções, mas o não Ivonei servem. jogou a copinha essa última aí, né? Ainda é um menino jovem, né? Então... mas estourou, foi a última. Foi a última copinha e dele, aí o né? Santos fez até uma excursão com esses jogadores esse ano e tal, mas enfim, não conseguiu encontrar destino para esses jogadores. Também a gente não vai cobrar aqui que o Marcelo Teixeira, em 6 meses, ele possa resolver todos os problemas de dentro de campo do Santos, né? Ele tá resolvendo aos poucos. Agora, eu não acho que é porque ganhou 3 partidas no começo da Série B que tava tudo ótimo, e nem que perdeu essas últimas 3 que também tá tudo errado. Acho que tem que ter um pouco de calma. Agora, uma coisa é fato, o Santos precisa reforçar esse elenco. E se tem uma coisa que serve de tranquilidade, entre aspas, pro torcedor, é que o Santos só tem uma competição até o fim do calendário esportivo 2024. Não tem nenhuma outra coisa que possa atrapalhar o Santos. Então, falta de condição física não vai acontecer. Viagens desgastantes, que nem até o Patati brincou lá na rede social dando uma cornetada e tomou uma chincha da diretoria. Isso aí não vai ser um grande problema. Eu acho que o Santos ele vai conseguir colocar de novo o trem nos trilhos e voltar para a Série A com facilidade e com tranquilidade. Agora, tem que abrir o olho, velho. 3 derrotas na Série B não é normal para um tamanho do Santos. 4 em 9 jogos. 4 em 9 jogos, é metade, cara. Perdeu metade dos jogos, não dá, entendeu? Não dá. Bom, 11h31, vamos fazer o seguinte, Bruno Milhós, seu destaque final do Peixão aí, vamos lá, Bruninho. Vamos lá, Capela, então informações do Peixe que terá de volta Guilherme e Furque pro duelo contra o Operário, tem que ganhar o Santos, jogo em Ponta Grossa, 7 horas da noite. 7 da noite, sexta-feira, Ponta Grossa, se Deus quiser estaremos no Batente mais uma vez. Estaremos mais uma vez, graças a Deus, Zé. Trabalhar é sempre bom, né? Maravilhoso. Ainda mais com a sua presença ilustre de Cláudio Zaidan, essa equipe maravilhosa, e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É só alegria sexta-feira, Capela. O que ele quer? Aproveitar que pingou dia 5, né? Ele já tá querendo, né? Dia 7 ainda tem. Tá bom, Bruninho. Um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. Bruno Milhozzi, pra quem não segue no Instagram, Bruno Milhozzi. Como escreve Milhozzi? M-I-L-I-O-Z-I. Sempre que eu tenho que falar meu e-mail pra alguém, meu nome completo, eu tenho que explicar. M-I-L-I-O-Z-I. Mas é fácil, né? Porque eu, quando te conheci, na primeira vez quando você falou que era Bruno Milhozzi, eu pensei que era Migliozzi, meio que italiano, né? Era. Mas não tem aquela G? História, quando a família vem pro Brasil, aí no cartório eles escrevem de qualquer jeito e virou Milhozzi. Mas originalmente é Migliozzi, esse Gzinho aí. Entendi. É que nem o Bruno Puzóvio. Quando eu o conheci, o nome dele de verdade é Bruno Putzovil. Baita nome, velho. Putzovil você não esquece. Putzovil. Entendi. Putzovil. Aí ele meteu um Puzovo, velho. Não dá, mano. Não, que eu já fui tirando, zoado né? com esse sobrenome, é brincadeira também. Mas é bonito, velho. Obrigado. Putzovil. Obrigado. Você é feio, irmão. Tô falando do seu sobrenome, velho. Falando do sobrenome, ainda bem.
Porque aqui também, beleza, olha... Você se acha um cara bonito, Pusóvio? Cara, minha namorada acha, eu não. Você quando olha no espelho assim de manhã, sem camisa, você fala, cara, tô bem. Milhose balançou a cabeça. Você acha que, sim. Você acha que você é da hora. Sim, pô. Se eu não achar, Capê, tô ferrado. Você tá rindo, Capela? Não, porque a gente tem que ter autoconfiança. Agora eu queria ter autoestima do Bruno Migliozzi. Tem que ter mesmo. Não, mas eu me olho no espelho e falo, pô... Sou presença, sou da hora. Tendo em vista as pessoas que convivem comigo, olha... Isso é uma indireta pra alguém aqui do estúdio? Chegou olhando pro Michel. Tem mais 3 pessoas no estúdio. Tem bandido aqui, gente. Gente, a gente se diverte, né? Não tem jeito. 11h34. Bruninho, um abraço. Até a próxima, hein? Tamo junto, Capê. Grande Bruno Migliozzi. Segue aí na rede social, @Bruno Migliozzi. Manda um abraço pra ele. Manda inbox que ele responde. De preferência, podem mandar fotos também pra Bruno Migliozzi. E de madrugada, qualquer horário. De madrugada, 3, qualquer horário. Não tem esse negócio. @Bruno Migliozzi. E o Instagram do Pusóvio, @Bruno... Bruno_Pusóvio. Pusóvio com 2 Zs? 2 Zs. P-U-Z-Z-O-V-I-O. Pusóvio. Pusóvio. Maravilha, show de bola. Bom, temos algumas coisas importantes a serem feitas aqui, inclusive alô torcedor. Dá pra gente colocar mensagem no escuro? Porque sexta-feira à noite, irmão, tamo tranquilaço na manteiga. O ouvinte da Rádio Bandeirantes é nível A. Então eu aproveito para fazer o seguinte... Convocar o ouvinte Bandeirantes a mandar mensagem pra cá, no 11999048756. Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Então você vai mandar um áudio pra cá. Gente, manda aí no áudio o seu nome, de onde você fala pra gente poder registrar bonitinho e na sequência sua mensagem. Se você puder gravar de 20 a 25 segundos, eu vou agradecer, que a gente consegue girar bastante gente, ok? 11999048756. E se quiser responder também, se você se acha um cara bonito, acordei de manhã, descabelado, com aquele bafo de onça, você se acha um cara da hora? Capela, você tá treinando agora, não tá? Tô treinando. Tá bem. Tô levantamento de garfo. Fazendo futevôlei. Tá voando? Não. Você se olha no espelho. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Você acorda às 7h30 da manhã? Acordo antes. Antes? Lógico. Pra treinar, verdade. Treinar, tem várias coisas aqui, manter a rotina, disciplina. Exatamente, mas quando você se olha assim, antes de tomar um banho, não depois pra ficar bem. Você olha pro espelho e fala, pô, sou presença. Ou não? Não. Não, velho. Não, mas eu vou chegar lá. Já coloquei cabelo, mudei o teclado, vou fazer depilação a laser, viu? Fazer depilação a laser, vou meter aquele bronzeamento artificial. Faço? Eu já faço, Michel. Eu faço. Tô falando sério, velho. Eu tenho uma tática infalível, velho. Perninha em cima do mármore e vá pro papai. Lógico que eu vou cortar a unha como? Tá certo. Eu apoio e corto a unha do dedinho, cara. A unha do dedão, cara, ela é quase impossível. Os cortadores lá de casa, velho, não corta, irmão. Só na navalha, tem que levar na minha mãe. Mãe, corta a unha do dedão. Cara. Que creminho, Migliozzi. Me respeita, irmão. Aqui é raiz, rapá. Nós corta mastigando formiga, no seco, velho. Bom, 11h36. Temos áudios já? 11999048756. É o quadro Alô Torcedor. Ouvintes, é mensagem no escuro. Alô, é com você. Alô, torcedor. Fala comigo, bebê. Manda mensagem aí. 11999048756. São muitas mensagens chegando e já estão devidamente carregadas. Vamos lá, Micha. Boa noite, Capê, Antônio, São Paulo, capital. Eu sou corintiano. Vai, Corinthians. E uma conversa aí que vão comprar o Corinthians, é verdade Não. ou é papo furado? Papo furado. Um abraço a todos vocês, grandes da Bandeirante. Valeu, Tonhão, é fake, não tem nada disso aí não, pode esquecer. Próximo. O que foi, Michel? São muitas mensagens. O Michel, ele acabou de fazer um sinal pra mim aqui, ó, que as mensagens não estão rodando, que graças a Deus, apesar de estarmos aí na sexta-feira à noite, são muitas mensagens que estão chegando. Então vamos fazer o seguinte, Bruninho, se a gente conseguir já separar e colocar naquele arquivão, porque a gente consegue soltar uma atrás da outra, tá? Pra gente conseguir rodar bastante gente mesmo, beleza? Então continue mandando mensagem pra cá. 11999048756. Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar um breakzinho
Breakzinho, na volta, a gente já retorna com aquele arquivão com as mensagens dos ouvintes no quadro Alô Torcedor. E Santos perdeu, Novo Horizontino venceu. Novo Horizontino 3, Santos 1. Terceira derrota consecutiva do meu peixão. Abre olho, Santos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só a Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McFest, aproveite o festival de ofertas no app do Mac. Clima variável traz resultado surpreendente nos treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá. O mais veloz foi Fernando Alonso, da equipe Aston Martin. George Russell, da Mercedes, ficou em segundo. Lance Stroll, o canadense piloto da casa, também da Aston Martin, na terceira colocação. Clima variando muito em Montreal. O tempo foi marcado, claro, com pista seca para Alonso, mas a segunda sessão teve também chuva e, assim como a primeira sessão, o clima mudando muito ao longo dos 60 minutos de ação na pista. Amanhã teremos o treino que define o grid de largada deste Grande Prêmio do Canadá. A corrida acontece no domingo, largada prevista para as 3 horas da tarde do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe onde você encontra o trabalho do PT no estado de São Paulo? Em todos os lugares. O novo governo Lula já investiu mais de 345 bilhões no nosso estado. Mais de 2 mil médicos contratados para o estado. Somos o partido que mais investe no povo paulista. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Marta Suplicy, William Souza e prefeito Marcelo Oliveira. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. A edição de 10 anos de MasterChef na Band começou a todo vapor. Nesta fase de eliminação, a emoção toma conta e cada ingrediente pode fazer a diferença. Muita gente vai ficar de fora. Somente quem estiver com o tempero em dia e fizer realmente por merecer, estará no grupo que vai começar a grande disputa. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11h45, marcou o quinto sinal, microfone da Bandeirantes com o apito final. Ê, Peixão, perdeu de novo, Santos do céu. Novo Horizontino 3, lá no Jorjão. Qual o nome do estádio Jorjão? Jorge Ismael de Biasi. Exatamente. Um dos grandes estádios. Cara, eu adoro aquele estádio. Quando eu tava na época de repórter aqui na rádio, a gente fazia muitos jogos do Campeonato Paulista e era curioso, porque a gente fazia muitos jogos, tipo assim, Mirassol... Não, mentira, Mirassol não. Ribeirão Preto, aí depois voltava e fazia Novo Horizonte. E o estádio Novo Horizontino é da hora, porque é o seguinte, o Jorjão, ele é um estádio que, assim, o gramado é um tapete, é lindo, é maravilhoso. Muito bem cuidado, por sinal, o estádio inteiro, a parte estrutural e tal. Só que o lado esquerdo, o lado direito é o que dá acesso pra rua, né? Pra rua principal do pessoal que sobe. Ainda tem aquelas banquinhas com aqueles lanchão grande, aqueles tijolão de cheddar, catupiry, requeijão, maionese, que delícia. E do outro lado esquerdo, que foi o lado que o Santos atacou para a segunda etapa, o muro ele é mais baixo. Então o jogador que bate um pouquinho mais forte na bola, ele bate embaixo dela, ela passa o muro e cai como se fosse tipo na casa de um sujeito, que eu não sei se é uma moça, se é um rapaz, e lá tem um monte de vaca, bode, lhama, e a bola fica lá no meio dos bichos, velho. E pra entrar pra pegar a bola, os gandula ficam loucos. Eu já entrevistei até os gandulinhas pra falarem sobre isso aqui na rádio. E os caras falavam, quando a bola cai lá, a gente reza pra ter alguém na casa, porque a gente não vai entrar no meio desses bichos, não. Os bichos ficam bravos com a gente, então eles não entram lá, né? Cara, é sério? É sério. A bola passa o muro do Jorjão e cai lá nas ovelhas, lá nos bodes, nas coisas lá, nas lhama, não, falei errado, lhama não tem, Na lhama. Lhama não tem, é outro bicho lá que parece um... Eu falei lhama, fiquei quietinho, falei, ninguém vai me corrigir. Não é lhama. A gente tá em Machu Picchu. Não. Qual é aquele bicho lá que também tem o pescoço lá meio grande? Esqueci o nome do bicho. Mas tem, eu tô falando sério. Vaca, tem bode, tem bezerro, tem ovelha. Carneiro, não, carneiro acho que não. Qual que é a diferença do carneiro e da ovelha? É a mesma coisa, né, não? Hein? Carneiro acho que é o homem, né? E a ovelha é a mulher, não é? Acho que é isso também. Carneiro tem chifre? Acho que tem, a ovelha não. É? É. Não sei também. Eu tô maluco aqui. E qual que é o bichinho que você tira a lã? Ovelha. É ovelha, né? Ovelha. Ovelha é a moça. O carneiro é o homem.
Carneiro também tem lã, então você tira do carneiro ou da ovelha? Que conversa de maluco. Vamos colocar a participação do ouvinte aí. 11999048756. É a Madrugada Esportiva Bandeirantes de sexta pra sábado. Dedo do botão, senta o dedo aí pros óbvios. Vamos lá. Salve Capela, os espaçosos Brunos, na audiência do apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, curtindo pelo YouTube. Eu não sou um cara bonito, não, muito ao contrário, mas só existem duas pessoas mais feias do que eu no mundo. Carlitos Teves e Corcunda de Notre Dame. Abraços, Edu César de Porto Alegre. Esse é o Edu César do chat. Edu César, eu te amo, Edu, você é maravilhoso. Ó, outro bicho feio que dói é o Ribéry, hein? Uma misericórdia, o bicho estragado, hein? Feio, viu? Eu sou feio, mas olha, ele é feio nível executivo, viu? Mano do céu. Vamos Wayne lá, mais Rooney. Quem? Wayne Rooney também. Ah, o Rooney tem um charme, velho. Charme? É, você fala no ouvido aí umas 2 horas aí na madrugada, não sei não, velho. Cristiano Ronaldo, a gente vai tomar cerveja. Cristiano Ronaldo, que isso? É um pedaço. Aí é outra história. Que hein, Michá? Cristiano Ronaldo é um pedaço de mau caminho. E o Reinaldo Gianecchini, então, fazendo aquela coreografia do filme que ele vai lançar. Ai, meu Deus, que homem. Vamos lá, mais uma. Capela, aqui é o Juju do Sorocaba. Vamos que vamos, Verdão. Verdão vai ser tricampeão da Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil e o brasileiro. Abraço, Juju do Sorocaba. É bem capaz mesmo, vamos lá. Um abraço aos amigos da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é o João Vitor de Penápolis. Voltando agora de Novo Horizonte, uma vergonha esse time que não quer ficar com a bola do Santos. Um abraço pro Movimento Santista de Penápolis e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Movimento Santista de Penápolis. Minha solidariedade ao torcedor santista que tá vendo aí realmente um nível de atuação péssimo do Santos Futebol Clube nas últimas partidas. Tomara e torço muito pra isso. Que melhore. Vamos lá. Capelani, é o JB de Praia Grande. Capelani, eu sou a pedreira azulejista. Eu cortava a minha unha com a turquesa de cortar azulejo, porque o cortador não conseguia cortar de tão dura e grossa, sabe? Até hoje eu tenho que cortar com alicate, porque com cortador não corta. Eu usava a turquesa de cortar azulejo para cortar minha unha. Um abraço, Capelani. Turquesa? Eu sei o que é. Eu não. Agora, eu nunca vi alguém cortar unha com isso, velho. A minha unha é grande, mano. A unha do dedão, então, quando eu vou lá no spa do pé... Ah, já fiz a propaganda também, não tem problema. Eu pago, viu? Não é merchan, não. Cara, eu fico com pena da senhorinha lá, viu? Que ela pega, ela olha, joga, mas aí corta até aquele cheiro de Zé do Caixão que eu vou te falar também, viu? Que ótimo papo, hein? Ah, maravilhoso, né? Não tem ninguém comendo essa hora também, né? Vamos lá, mais uma mensagem. Boa noite, Capela. Que fase tá o Santos, hein? Não sei o que tá pior. Se é o Santos, é o Corinthians. Graças a Deus, sou São Paulino. Um abraço aí, Guto do Grajaú. Fala, Capelanes. Aqui é Edivan de Cuiabá, Mato Grosso. Rapaz, tá difícil, hein? Cuiabá tá na rabeira aí do campeonato. O que vocês acham? Vai cair ou não? Tá difícil. Acho que não escapa esse ano não, hein? Vai cair. E seu Atlético, hein? Vamos lá, garoto. Irmão, acho que infelizmente o Cuiabá vai cair, viu? Não fez marcou um nenhum ponto gol ainda, não fez nenhum gol. É difícil. É. Inclusive, eu queria te falar uma coisa. Moiou. No ar, inclusive. Ixi, moiou. Algumas semanas o Atlético goleou na Sul-Americana e você falou que parecia o Manchester City, Capela. Você lembra disso? Eu? É. Eu vou te processar. No Nunca falei isso. Juro. Você falou Manchester City tá jogando, hein, Falei Bruno? mesmo. E aí, agora? Aí agora tá parecendo Manchester United. Tá uma nhaca desgraçado. Ó a mensagem que eu recebi aqui desse javali, ó. Olha o que ele falou, ó. Você não pode comer desse lanche do interior, hein? Você fica desarrumado, hein? Os lanches te estragam, hein, Capelani? Esse aqui é o Marcos Mesquita, nosso operador de áudio da externa da rádio. E eu tive... Olha, tô falando sério, cara. Eu... Às vezes dá saudade dos tempos de reportagem, viu? Quando a gente ia pra Araraquara, a rádio sempre disponibilizou pra gente... Vocês vão pra Araraquara, podem dormir lá pra poder descansar e vocês voltam no dia seguinte. Só que eu, como tinha compromisso cedo, sempre no dia seguinte, eu chegava pro Mesquitinha e falava, Mesquitinha, pô, conseguimos fazer um bate-volta em Araraquara? E porra, Capela, bate-volta, velho. O jogo 9 da noite, mano, a gente vai voltar de madrugada. Eu falei, cara, mas eu tenho que trabalhar no dia seguinte aqui cedo, velho. Qualquer coisa eu volto de busão, dou um jeito. Ele, não, nós é parceiro. Tamo junto na boa e na ruim. Eu falei, beleza, Mesquitinha. A gente saía daqui
O Mesquita gosta de sair cedo, né? O jogo 9 da noite, ele quer sair 3 da manhã, pro jogo às 9 da noite. Eu não, Mesquita, me ajuda, cara. Vamos sair aqui pelo menos umas 11, vai. 4 horinhas e tal, beleza. A gente foi, fez o jogo em Araraquara. O apito, na época, terceiro tempo, né? Terminou, era tipo, cara, 1h da manhã com o Capriotti apresentando aqui. E aí a gente voltou de madrugada. Só que antes a gente parou lá no pé da estrada pra pegar aqueles lanchão, sabe? Cara, eu coloquei cheddar, catupiry, maionese, barbecue, tudo que você pode imaginar. Olha, acho que foi a viagem mais longa que nós já fizemos e todos os vidros abertos do carro. Segue o jogo, WhatsApp da Bandeirantes, manda mensagem aí. Ô Capela, boa noite, pessoal. É Ricardo aqui de Catanduva. Deixa esse menino do Santos acalmar aqui que não vai cuidar dele. E o Capela, pelo amor de Deus, irmão, bota o pé de molho. Qualquer coisa se apertar, mano, eu tenho uma lixadeira aqui, rapaz. É show de bola. Sabe aquela maquita? Sim. Pra tirar esse casco desse teu pé, pode vir pra cá, irmão. Abraço. Eu espero muito que o mestre Zaidan já tenha ido dormir. Irmão, eu fico pensando, na moral, se o cara pegar uma lixadeira e tirar o casco do meu pé e ele levar num restaurante italiano, jogar num prato, passa, vai parecer um queijo ralado. Para, Capela, não fala isso. Nossa, eu quase vomitei. Vamos lá, mais um. Ô, vai nojento! Boa noite, rapaziada da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Capela. Boa noite. Adoro o Santos. Sou São Paulino, mas adoro o Santos. Mas queria que o Santos subisse com o pé nas costas. Mas tá difícil, hein? Aqui é o Kleber de Piracicaba. Tamo junto, Capelante. Tamo junto, meu irmão. Bora. É nóis, é isso aí. Tricolor do Morumbi, União Santista e Tricolor. Vamos lá, mais mensagem. Boa noite, Capelanes, Vera de Santos, Vila Belmiro. Ô, Capelanes, você é santista? Porque você acabou de falar agora, meu peixão. Nossa, que legal. Beijo. Um beijo, Vera. Olha, na verdade, eu sou atleticano. Eu torço pro Atlético Paranaense de verdade. Agora, eu tenho o pé em Itaquera, eu tenho um pezinho na Vila Belmiro, eu tenho um pé no Palestra Itália, eu tenho um pé no Maracanã, eu torço pros clubes. Eu tô falando sério, eu quero que meu time ganhe todos os jogos e seja campeão do mundo, o Atlético Paranaense. Mas, porra, posso falar de verdade, na moral mesmo, eu já tô de saco cheio de toda vez ter que chegar no Esporte em Debate aqui e falar mal do São Paulo com a sua gestão, ou do Corinthians no caos. Pô, não daria pra gente poder ter, tipo, os clubes semelhantes ao Palmeiras, ao Flamengo, com boas gestões, boas administrações, porque isso vai agregar o futebol. Cara, posso falar? Eu como torcedor do Atlético, quando meu time tá um lixo, e é difícil falar isso, viu? Porque administrativamente falando, o Atlético tá muito bem, mas na época que tava ruim, que não tava bacana, cara, eu não queria saber do meu time. E eu, quando eu ligava o rádio, assistia na TV, ficava vendo os caras falando do meu time, eu ficava pé da vida, tipo, meu, que saco, cara, para de falar do meu time também, tá ruim. Então, quanto melhor um clube de futebol estiver, tô falando sério, mais audiência nós teremos. Muita gente acha que é justamente o contrário, quanto mais crise, mais polêmica, mais audiência. Não, cara, eu quero o Palmeiras forte como está, eu quero o São Paulo bem administrado, eu quero o Santos da Série A, eu quero um Corinthians bem, com gestões capacitadas, não esses amadores, incompetentes, para não falar outra coisa, para não tomar processo por causa desses caras aí, entendeu? É isso. Então, minha mãe é santista, eu torço pro Santos. Eu queria muito que o Santos não tivesse caído, como falei na temporada passada, e tomara que o Santos volte para a elite do futebol nacional em 2025. Se você for pensar, só hoje, quantas notícias ruins o Corinthians teve? Umas 200. Umas 200. É impressionante, cara. Não, cara, mas então, aí o torcedor fica pé da vida com a gente, que a gente só fala mal. Cara, a gente não trabalha com fake aqui na Rádio Bandeirantes. Talvez em outros lugares, ok, trabalham com fake news. Aqui não, a gente trabalha com fato. Fato, tanto é que a gente entrevistou, para você torcedor do Santos que não pegou, e do Corinthians principalmente, o Armando Mendonça, segundo vice-presidente do Corinthians, deu entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes no trabalho do Pedro Ramiro, no concentração antes do jogo contra o Santos. E nós indagamos aqui, nós indagamos tudo, por causa disso, por que disso, como que vocês chegaram nisso, e assim vai, e aqui vai ser questionado. Por isso, e isso aí é um orgulho pra gente. Tem muito dirigente que tem medo, dirigente covarde, dirigente bunda mole, que não fala com a gente aqui na Rádio Bandeirantes porque sabe que vai ser indagado, só que sempre com nível,
sempre mantendo o respeito, mas vai ser questionado. Só que preferem falar com os amigos que não vão apertar. Então o jornalismo chapa branca, se você procura isso, tá tudo certo, é seu direito. Aqui não tem. E quando ligamos, inclusive, eles falam, não, eu tô em reunião, 7h30 da noite, numa sexta-feira. Tinha uma exatamente. Sexta-feira outro dia também, né? Exatamente, no Esporte em Debate. Tá bom, então, deixa pra lá. Tem mais mensagem aí, irmão? Mensagens... Você vê os ouvintes como são, cara? Às vezes eu até acho que um ouvinte ou outro vai virar o fio e tal, mas porque é mensagem no escuro, então a gente não tem muito controle aqui. Eu gosto de coisa sem filtro também, coisa natureba e vamos pra cima, ó. Quase meia-noite vai marcar o quinto sinal, vamos juntos! 11999048756, dedo no botão. Fala pessoal, boa noite, Fábio Brandão de São Paulo. Acho que a saída do Carlos Miguel do Corinthians prejudica o Santos, porque o Corinthians vai pra cima do Groi e do Walter. E o Santos tá com um goleiro muito fraco, né? Valeu, boa noite, bom final de semana. O Carlos Miguel se foi, tem o Donelli, que também tá difícil para renovar contrato, e o Corinthians vai atrás de um goleiro, Walter é a informação, tá buscando, e o Marcelo Groi é a mesma coisa. Agora, o Marcelo Groi pediu pro Santos 2 anos e meio de contrato, o cara vai ficar com quase 40 anos, nada contra, Fábio foi campeão na América com 43, mas eu acho que o Corinthians precisaria, não que o Groi não seja uma realidade, é um baita no goleiro, mas o Corinthians precisa se mexer, velho, porque olha... Duro falar isso, tá? Mas só um milagre pra esse time não cair pra Série B esse ano. Boa noite, Capela. Noite. Eu aqui da Vila Sônia. Olha, se juntar o Santos e o Corinthians, não dá um time. O Santos tá uma draga danada. Um tio de molecada não sabe o que fazer. Não tem um jogador de respeito. Tem que ter um de cobra no meio pra montar um time. E o Corinthians tá um montoado de problema. Então não dá um time. Se bobear, Corinthians na Série B e o Santos pra Série C. Boa noite. Um abraço. Não, pra Série C não vai. Pra Série C não sai. Vila Sônia, perto de casa, hein? Vila Sônia, perto de casa. Moro lá perto da Vila Andrade, naquela região lá, né? Aquela quebrada da VL, você tá ligado? O bagulho é louco. Vamos lá. Meia-noite marcou o quinto sinal. Tem que ir embora meia-noite? Tem que? Você vai embora meia-noite? Não, vamos ficar mais um pouquinho, vai, coisa rápida. Vai mais umas mensagens de áudio, vambora. Fala, Capela, aqui quem fala é o Milton Neto, sou de Tatuí, interior de São Paulo, sempre ligado à Bandeirantes. Com certeza, a melhor rádio esportiva. Te amo. Vou falar a verdade pra você, tá? Doa quem doeu. Esse ano o Corinthians cai sem dó pra Série B e o Santos, infelizmente, com esse futebol, né? O Carille vai cair também, não vai voltar pra Série A, jogando esse futebol. Sou palmeirense de coração, avante palestra! Maravilha, hein? Avante palestra. Um abraço pra ele. Milton Santos. Um abraço pra ele. Vamos lá, mais uma mensagenzinha. Ô, Capelano. Opa. Boa noite. Boa noite. É o Paulo Macedo de Paranaí. Grande Paulo. Um patrocínio não é à toa, não. Olha o patrocínio do Corinthians, ó. Vai DB. Era só tirar o ET. Vai DB. Não é Bet. Cai, galinha véia. Por mim a gente encerra com esse. Pode ser. Depois dessa, 00:01. Já a gente volta no apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim.
E com transmissão da ESPN, você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Meia-noite e 6, estamos de volta à Rádio Bandeirantes, substituição na mesa de som. Foi dormir, Michel Lopes, entra ao vivo ele. Eu quero um bom dia. Bom dia, Capelanes, bom dia, Puzóvil, aprendi? Puzóvil. Então tá bom. Que é? Sua mãe mandou um áudio? Põe aí no ar. Vai. Vamos ver. Boa noite, Capelanes, Mariluce Puzóvil da Moca. O animal pescoçudo chama-se avestruz. Acho que você tá precisando frequentar mais zoológico. Beijo pra vocês. Ô, dona Mariluce, já não... Fala o que você falou. Coisa linda! Se fosse... Capelanes. Não, Capelanes não, você. Dona Mariluce, é que eu frequento a Rádio Bandeirantes e aqui são os mesmos animais de sempre que eu encontro. Inclusive o filho dela. É o elefante, que é o Ulisses. A zebra, né? Não, tem que ter respeito. Hipopótamo. Tem que ter respeito. É, tem um gato. Tem hipopótamo? Tem. Tá lá no fundo da tá lá. Qual seria, Capela? Que animal eu seria se eu fosse um bicho? Que eu ver, cara. Eu não sou peludo, então não poderia ser um urso, alguma coisa assim. Que animal eu seria, você acha, hein? Um cachorro pudo daquele bem... Não, pudo traquina. não, velho. Eu queria ser um bulldog, gordão. Bulldogão. Você seria... Sabe o que você seria? Você seria aquele schnauzer com esse cabelo teu aí, velho. Um leão com a juba. Né? E o Ailton seria o quê? É o Chau-Chau, né? Chau-Chau. O Ailton seria o quê, Ailton? É o caramelo daqueles bem marronzinho. Aqueles que a gente vira lata camarelo. Em toda a rua. Camarelo não, caramelo, né? Caramelo. E corre atrás dos motoboys. Isso. Pô, tem uma coisa que eu quero abominar, velho. Não pode desistir na vida um negócio chamado mata-cachorro. Eu já tive moto, aí tinha mata-cachorro. Tem que tirar.
Eu até entendo que é uma proteção pro motoboy, tá certo, tem que ter mesmo pro motociclista, mas coitado dos cachorrinhos, os cachorrinhos não sabem nada, eles não têm culpa. Eles correm atrás da roda que às vezes vão ter que fazer também, fazer exercício, correr atrás da roda. É diversão pra eles também, né? É diversão pra eles também, né? Olha, cara que maltrata animal, eu não desejo mal pra ninguém, eu sou um cara paz e amor, sabe, boa vibe, mas o cara que maltrata animal, velho, esse cara tem que arder no mármore, mas lá no fundo mesmo, sabe? Os animais são os melhores seres humanos da Terra. Cara, o meu cachorro, inclusive, eu peguei ele na rua, em Mariporã. Mariporã? O meu pai joga bola ali perto. Eu tava Seu pai bate uma bola ou não? É, goleiro, pô. Goleiro? Goleiro. Altão, agarra bem? Ô, fala foi, ao vivo. irmão? Fala ao vivo. Agarra bem? Bem. Vai. Isso é pilar. Tô entendendo esses meninos, velho. Tudo é segunda coisa, os caras pensam, meu. Então, e aí a gente tava passou um negocinho assim na frente do carro, a gente achou que era um gato, inclusive. Uhum. Meu pai olhou assim no espelho e falou, pô, é um cachorro. A gente saiu do carro, ele falou, pô, chama. Falei, beleza. Ih, vem cá. Como é que você chamou, irmão? Vem cá. Ah, tá, entendi, o cachorro entendeu, né? Ele veio correndo, aí a gente viu, ele tava cheio de sarna, mano. Ah, é duro, Com mais ou menos, juro, uns 2 meses de vida. Tadinho. 2 meses. Tadinho. E aí hoje tá latindo pros motoboys. Ah, cara, isso é muito bom, velho. Eu também já peguei tanta coisa na rua, nossa senhora. Meu pai uma vez chegou na Avenida Industrial, eu já peguei muita coisa lá na rua, já, velho. Meu pai uma vez chegou e falou assim, João, se entrar mais um bicho em casa, saio eu. Deu um mês, eu tinha mais uns 2 gatos, mais 2 cachorros. E meu pai lá, não, claro que não, vai sair, vai ficar na rua, meu pai, coitado. Ele não, é. Aí meu pai, ele reclama, mas ele não dorme sem os bichos na cama, né? Eu tenho um gato que a gente resgatou, chama Edward. Chama Edward. Patas de tesoura. O que você tá rindo? Tô falando sério, cara. A gente adotou esse gatinho, que esse gatinho tem muita gente que não sabe. Mas esse é o gatinho mesmo, é o Edward. Eu chamo ele assim. O nome dele é Edward por causa do crepúsculo, porque ele é um gatinho doador de sangue. O sangue dele funciona para todos os gatinhos, então durante 8 anos ele foi doador de sangue num hospital veterinário aqui perto. E aí depois dos 8 anos o gato não pode mais doar sangue, pelo menos foi o que a veterinária falou. E o gatinho, cara, não tinha o que fazer com ele. E aí eu peguei, né? Não tem o que fazer com ele, tem, me dá. E tá até hoje lá na casa dos meus pais. E ele morde o dedão do meu pai de madrugada. Ei, gordão! Não, ele chama Edward, justamente por causa do Crepúsculo, o filme dos vampiros, porque ele doa sangue, né? Sim. E aí eu chamo de Edward, Caraca, patas de tesoura. Inteligente o nome dele. É, então, eu não tinha muito entendido bonzinho. a ligação. Mas, por causa do Crepúsculo, o filme, que ele doa sangue. Aliás, o bicho não doa sangue, ele morde. Ah, sei lá, eu não